Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora, compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros. Através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Prado Corretora, consórcios e seguros. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arborizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 19 99 698 4579. 99 698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe, são os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 2227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Grigo. Anuncie aqui. Vai começar Jornada Esportiva da Grigo.
Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Uma ótima tarde para você, amigo ouvinte da Web Rádio Grigo. Uma ótima tarde para você, amigo internauta, que curte o canal do Grigo no YouTube, que curte a Rádio Grigo Oficial no Facebook. No ar, Jornada Esportiva da Grigo, jornada especialíssimas. É o Derby Campineiro, Derby 209. Partida válida pela 8ª rodada do Paulistão 2025. Estádio Moisés Lucarelli, a bola rola às 16 horas para Ponte Preta e Guarani, o derby do número 209. E você vai acompanhar, lógico, todas as emoções, detalhes, emoções com esse timaço da Web Rádio Grigo. Mais uma jornada esportiva da Grigo no ar. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. É bom demais ter você junto conosco e hoje uma jornada esportiva especialíssimas, uma jornada esportiva cheia de prêmios aqui para você, amigo da Web Rádio Grigo. E eu vou começar chamando ele, vamos ver, né? Se ele vai nos escutar nesse momento, tem tempo para começar a escutar, eu chamo ele, lá do gramado do Moisés Lucarelli. Celso Fittipaldi, o Purga. Grande Celso Fittipaldi, uma ótima tarde para você, jornada esportiva mais que especial hoje, Celso. Ô Anderson, uma boa tarde a você, aos amigos da Web Rádio Grigo. Tava indo bem, de repente sumiu o Celção. E aí, agora, tá me ouvindo, Anderson? Agora sim. Tá me ouvindo, Anderson? Sim, ouvindo, perfeito. Que o time do Guarani entra para fazer o aquecimento, a torcida da Ponte recepciona. 209, 8ª rodada do Campeonato Paulista, a Ponte já está escalada. Tá aí, tá dando umas picotadinhas lá no Celso, mas a gente vai aceitar direitinho, Celção. Mas ele disse que a Ponte já está escalada. Ele que vai fazer as reportagens do lado Ponte Pretano. E ele que vai fazer as reportagens do lado Alviverde de Campinas, que entra no gramado nesse momento, a equipe do Guarani. Eu estou dizendo, ele aqui, ó. Carlos Zanqueta. Grande Zanqueta, uma ótima tarde para você, Zanqueta. Seja bem-vindo a mais um derby aqui na nossa Rádio Grigo. Muito boa tarde, Anderson Luiz Grigoleto, toda a equipe da Rádio Grigo, a rádio que mais cresce no Brasil. Estamos aqui direto do estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouquinho o derby 209 entre Ponte Preta e Guarani. A Ponte que vem de 2 vitórias consecutivas, o Guarani que vem de uma goleada contra o Água Santa no Brinco de Ouro. Você vai acompanhar toda essa narração com os comentários coerentes da equipe na voz marcante de Anderson Grigoleto. Não saia daí! Esse é o grande Lemão Zanqueta. Valeu demais. Bom, agora a gente vai começar a chamar eles, né, que estarão fazendo os comentários dessa partida. Vou começar por ele aqui, ó, pelo nosso presidente. Wagner Ferreira. Tá aqui do meu ladinho, grande Wagner Ferreira, mais uma jornada esportiva, mais um derby campineiro. Como você disse, né, Anderson, uma jornada especialíssima, nada mais, nada menos do que o clássico do futebol campineiro, Ponte Preta e Guarani, clássico de número 209. Onde o Guarani leva vantagem em termos de vitórias, mas a Ponte está coladinha ali, é um derby histórico, é um clássico histórico no futebol brasileiro. Estamos aqui hoje com a equipe completa. Boa tarde para você, Anderson, ao Carlos Henrique, que está aqui presente, o Beto Bassan, lá embaixo o Celso Fittipaldi, enfim, a equipe em peso da Rádio Web Grigo para essa brilhante transmissão que temos certeza vai ocorrer a partir das 16 horas, a bola rola para Ponte Preta e Guarani. Bem, como é que chegam essas equipes para o derby?
A Ponte vem aí de vitórias importantes fora de casa. Interessante que a Ponte não conseguiu vencer ainda dentro do Moisés Lucarelli. Ela empatou, né? Empatou com a Internacional fora de casa, perdeu para o Mirassol. Não, peraí. As vitórias da Ponte contra Novo Horizontino, Água Santa e Noroeste. E os empates, né? Contra Santos, Portuguesa e Internacional. E uma derrota apenas para o Corinthians. E o Guarani tem uma campanha parecida. Afinal de contas, o Guarani tem 10 pontos no grupo B e a Ponte tem 12 pontos no grupo D. As chances de classificação existem para ambos os lados. Portanto, o derby simplesmente pode ser um divisor de águas. Aquele que conseguir a vitória, o Guarani, por exemplo, iria a 13 pontos. Primeiro objetivo conquistado, permanência no Paulistão do ano que vem. E a Ponte, com 13 pontos, brigando por uma vaga entre os dois. O grupo da Ponte é complicado. Tem o São Bernardo com 16, o Palmeiras com 12 e a Ponte brigando com esses dois. Já o Guarani é um grupo mais competitivo. Tem o Guarani em primeiro, tem a Portuguesa em segundo, o Santos em terceiro e o Bragantino, que ontem venceu o São Paulo com 8. Então é um jogo muito equilibrado. O Guarani mais jovem, a Ponte um time mais veterano. Mas lá dentro o que vai valer realmente é a tomada de decisão. E cada um que aproveitar melhor a oportunidade vai sair vencedor do clássico. Anderson Grigoletto. Esse Wagner Ferreira, e agora eu vou chamar ele, que também estará fazendo os comentários aqui do estádio Moisés Lucarelli. Ah, sim, estou falando dele, ó. Beto Bassan. Grande Beto Bassan, mais uma jornada esportiva juntos, Beto. Estamos aqui agora, é derby, hein? É jogo diferente, é emoção atrás de emoção, Beto. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, amigos e ouvintes da Rádio Grigo. Boa tarde, Boa tarde ao Celso Fittipaldi. Tenta isso. Aí. Derby, Anderson. Derby 208. Complementando aí com o Wagner já falou, o time vem vindo de 2 vitórias, a uma vitória da permanência para o Paulistão 2026, mas ambos com chance de classificar. Um jogo que nós esperamos aqui bem disputado, Guarani com um time bem mais jovem que a Ponte, mas no Paulistão está saindo bem os dois times. Né? A Série C é outra história, lá na frente a gente comenta. Mas hoje esperamos aqui um grande jogo, um grande derby, um excelente público, grande expectativa, Anderson. Tá aí, Beto Bassan completando esse timaço da Web Rádio Grigo nessa transmissão desse derby campineiro. Transmissão essa que vai ter prêmios demais para você. Tá aí na telinha, se você está acompanhando conosco pelo canal do Grigo, também pela Rádio Grigo Oficial no Facebook, tá aí na telinha os prêmios que estarão sendo sorteados hoje, né? Boné da Rádio Grigo, 2 bonés da Rádio Grigo estaremos sorteando hoje. Estaremos sorteando também 2 bonés do Clube Concórdia, né? 2 bonés do Clube Concórdia. Já está até aqui na minha mão para entregar para quem vencer, for sorteado. 2 bonés do Pulo Futebol. Eles fazem o trabalho dele lá no estádio, no Clube Concórdia, perdão. Eu estou no estádio aqui, no Clube Concórdia. Então, 2 bonés do Pulo Futebol. Agradecer demais aí ao Gustavo, né? A galera toda do Pulo Futebol lá. E do Jefo também, grande Jefão, sensacional. Show de bola. Teremos 2 canecas. Eu estou procurando aqui, ó, tá na telinha e eu não estou enxergando direito na telinha. Estou procurando aqui. 2 canecas personalizadas, uma do Guarani, oferecimento da VIP Canecas Personalizadas. Um abração para o Gustavo. Agora sim, ó, tá aqui. 2 bonés da Rádio Grigo, já falei, né? Uma bola pênalti, vou repetir os prêmios. Uma bola pênalti oficial. A Rádio Grigo está doando também um perfume da Fator 5. Tudo no sorteio, né? A VIP Caneca dará uma caneca do Guarani personalizada e uma caneca da Ponte Preta. Então são 2 canecas que a VIP Canecas Personalizadas vai estar entregando para você aí. A caneca do Guarani e da Ponte. Tem um QR Code lá que, se você acessar esse QR Code pelo seu celular, você vai acessar o hino da Ponte, o hino do Guarani. Tá legal demais. Voltando então, Clube Concórdia. 2 bonés do Clube Concórdia. Agradecer toda a diretoria do Clube Concórdia. 2 bonés do Pulo Futebol.
ao Jefão, ao Gustavo Schiavolin, essa galera legal demais. A Biguá Alimentos, olha o Marcos Tinarelli, a galera lá sensacional. Estará... Aí, ó, acabou de pintar mais 2 prêmios, hein? 2 ingressos do Clube Concórdia para a Noite do Azul e Branco, que acontece no dia 28 de fevereiro. Então tem mais 2 prêmios aí do Clube Concórdia. 2 ingressos para o Azul, a Noite do Azul e Branco, o carnavalzão que vai rolar lá no Clube Concórdia. A Biguá Alimentos, falei, né, grande Marcos Tinarelli, a galera toda, o seu Joaquim, toda a galera lá da Biguá Alimentos. 6, ó, presta atenção, 6 pacotes de 5 quilos cada do arroz biguá. Olha aí que maravilha, hein? Lógico, cada pessoa vai ser sorteada com 5 quilos, né? São 6 pacotes. 10 pacotes de 1 quilo do feijão biguá também. Olha que sensacional, né? Valeu demais. E a Prado Corretora, grande Maurício, a Prado Corretora Consórcios e Seguros, estará doando, fazendo um Pix de R$100. Só que aí é o seguinte... Repita. Um Pix de R$100 para quem aceitar o placar do jogo. Então, você quer participar desse sorteio do placar do jogo? Você tem que enviar até o início da partida. Começou a partida, os palpites não estarão valendo mais, mas você pode mandar sua mensagem que estará concorrendo a todos esses prêmios. Mas o Pix, até o início da partida, com o palpite do jogo. Aceitou? Vai para sorteio, se tiver mais de um quem aceitador, né? Se não, quem aceitou sozinho vai levar esse Pix de R$100 da Prado Corretoras. Para fazer aí o seu palpite, você tem que mandar pelo WhatsApp. Anota aí, 19 99 173 0738. Tá passando na telinha aí da nossa transmissão, mas se você está escutando pelo Radiosnet, anote aí. 19 99 173 0738. E você vai estar concorrendo a todos esses prêmios e a esse prêmio maravilhoso também, esse Pix de R$100 da Prado Corretoras. É tanto prêmio aqui, Vagnão, é tanto prêmio que a gente vai se perdendo. Opa, tem mais. Pensa que eu estou esquecendo? Não estou esquecendo, não. A Eletrolar está doando um rádio-relógio com faixa estendida, que você vai pegar aí as emissoras que estão migrando para a FM agora. Então, um rádio-relógio com a faixa estendida. E a Óticas Ferrari, mandar um abraço para o Luizinho, agradecer demais. Óticas Ferrari, que está em 2 endereços aqui em Campinas, na Avenida Princesa do Oeste, 1165, e também na José Paulino, 925. Valeu demais, Luizinho. Um óculos de sol da Óticas Ferrari. Tá bom, ô Vagnão? É um show ou não de prêmios? Olha, se bobear, não vai ter tempo de sortear tudo aí, né? Porque nós temos que transmitir o futebol, né? Agora, exatamente. Mas tudo bem, a gente vai encaixar aí Com certeza. não há problema nenhum. Com certeza. Então, vamos lá. Vamos falar, então, do que interessa pra gente, que é... Ô, Celso, você falou que a ponte tá escalada, correto? Perfeitamente, Anderson. Zanqueta, Ponte escalada. Zanqueta, o Guarani tá escalado também? Sim! Tá, de forma não oficial. Não vou colocar o hino por enquanto, porque é só pra gente bater um papo. Ô, Celso, manda lá a escalação da ponte. Não precisa nem colocar a numeração, mas apenas os jogadores que entrarão, né, que estão aquecendo nesse momento também, as 2 equipes nesse momento. A ponte fazendo o aquecimento no gol do portão de entrada do Moisés Lucarelli, e, consequentemente, o Guarani aqui no gol nos portões dos fundos aqui onde ficava a torcida visitante. Manda lá, Celção, time da ponte escalada pelo Alberto Valentim. Então vamos lá, Anderson. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, o capitão, Pedro Vilhena, Jean Dias, Vitor Andrade e Darley. Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Pedro Vilhena, Jean Dias, Vitor Andrade e Darley. Tá aí, essa é a equipe da Ponte Preta. Quer falar alguma coisa, Vagnão, do time escalado pelo Alberto Valentim? Finalmente ele decidiu ali, com aquela dobra do lado esquerdo ali, o Arthur e o Danilo Barcelos, né? Quem é quem? O Danilo sai mais, o Arthur sai mais, agora não, ele fixou o Arthur como 4 zagueiro e deixou o Barcelo ali para a lateral esquerda. Eu acho que, para mim, correto, essa é a escalação correta da Ponte. O meio campo, a Ponte vai num 4-3-3, né? Bem tradicional, bem ortodoxo. Meio campo com Léo Oliveira, Emerson e Vilhena, e o ataque também rápido, né? Com Jean Dias, o Vitor Andrade e o Darley.
Eu acho que o Alberto Valentim acerta nessa escalação para enfrentar o Guarani. Tá aí. Ô, Lebão Zanqueta, por gentileza, a equipe escalada pelo técnico Maurício Souza, a equipe do Guarani. Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Lucas Rafael e Emerson Natan, Matheus Sarará, Anderson Leite, Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior. Tá aí, Beto Bassan, e essa equipe, a equipe escalada pelo Maurício Souza, o treineiro do Guarani. O time se deu bem na quinta-feira contra o Água Santa. Está dobrando a dupla de centroavante, João Marcelo e o Denis Júnior. 4-3-3, às vezes, depende do momento do jogo, né? Ele parte para o 4-4-2. Então, o time vem bem postado, vem motivado. Estamos no jogo. Eu acho o Bassan, Anderson, amigos aí da Web Rádio Grigo, que ele respeita um pouco a Ponte Preta, tratando-se do clássico campineiro, jogando fora de casa. Ele não vai com aquela escalação ofensiva que fez com que o Guarani goleasse o Água Santa por 4-0. Então ele deixa o João Vitor, que não é para se deixar um jogador da qualidade de João Vitor fora do time. Mas hoje é um jogo fora de casa contra um time que é um tradicional adversário. Então ele respeita, coloca o Anderson Leite para fazer ali o meio-campo e deixa um ataque não com o Luiz Miguel, o João Marcelo e o Denis Júnior. Como eu disse que Alberto Valentim acerta na escalação da Ponte, também acho que Maurício Souza acerta na escalação do Guarani. Inclusive, para o banco de reservas, o Guarani tem aí várias opções interessantes no caso de mexer durante o decorrer do derby. Ô, Celso! Inclusive, complementando, Wagner, inclusive o Matheus Regis está no banco, né? O Matheus Regis que se envolveu aí. Se envolveu não, envolveram o Matheus Regis numa polêmica aí, dizendo que era indisciplina, afastado, nada disso. Apareceu na partida contra o Água Santa, foi até bem. E o Guarani veio com uma nota de que ele estava realmente contundido. E está no banco. E, evidentemente, que tem um detalhe importante com o Matheus Regis. Esse é o terceiro derby dele, ele não perdeu nenhum. Ele ganhou um e empatou outro. Então, hoje aí é decisão para ele. E para o Guarani também, né? Porque a Ponte tem que quebrar um tabu aí, se não me engano, Anderson. Não sei se você tem aí, são 4 jogos sem vitória no derby, é isso? Já vamos olhar agora para responder para você, último jogo, vitória do Guarani aqui, né? 1-0, gol do Matheus Bueno. Vou pegar os últimos. Bom, tá aqui, ó. A última vitória da Ponte Preta foi dia 20 de agosto de 2022. Partida disputada aqui no Moisés Lucarelli. 1-0 para a Ponte Preta. Foi essa partida, a última vitória da Ponte Preta. Gol anotado pelo Fecim, aquele golaço, lembra? No gol ali do portão de entrada do Majestoso. Foi a última vitória da Ponte. Então, agosto de 2022. Depois desse resultado, o jogo seguinte foi 1-1 aqui no Moisés. No Brinco de Ouro, o Guarani venceu 1-0. Depois, outra partida no Brinco de Ouro, um empate de 1-1. E a última partida disputada aqui no Moisés Lucarelli, vitória do Guarani por 1-0, gol do Matheus Bueno. Então, depois da vitória da Ponte, exatamente, são 4 partidas que a Ponte Preta não tem vitória nos derbys campineiros. É um pequeno tabuzinho para ser quebrado, pelo lado da Ponte. Dizem que tabu foi feito para ser quebrado, isso para quem está tentando quebrar. Agora, quem está com esse tabu vai tentar manter, não é? Exatamente. Foi no derby do derby 204, a última vitória da Ponte Preta. Celso Fittipaldi, você tem na mão aí o banco da Ponte Preta? Os suplentes aí que o técnico Alberto Valentim pode usar durante a partida? Tenho sim, Anderson. Inclusive, até um destaque aí, Gustavo Teles, um menino de 19 anos, compõe o banco novamente. Então, a segunda partida, né? Ele jogou e estreou lá em Bauru, né? Hoje está no banco novamente, Anderson. Tenho sim. Quer que eu passe o banco para o amigo? Por gentileza. Então vamos lá. 1, Pedro Rocha. 6, Sérgio Rafael. 8, Dudu. 11, Renato. 19, Gustavo Teles. 20, João Gabriel. 25, Lucas Cândido. 26, Vicente Concha. 27, Luiz Felipe. 28, Pacheco. 29, Everton Brito. E 77, Bruno Lopes. É interessante o Anderson e amigos. Ele não traz para o banco o Nilson Júnior, né? Seria uma opção para a zaga. Não traz o Pedrinho, o emergente aí da Copa São Paulo. Não traz o Castro, que é a opção de meio campo e defesa também. E, portanto, mas tem outras opções. Ele tem opções aí do Renato para o ataque. Ele tem o Everton Brito, que tem entrado em todas as partidas.
Ele tem o Dudu no meio campo, qualquer emergência do Dudu. Muita gente não está gostando do Dudu no time da Ponte, mas está no banco. Se está no banco, pode ser utilizado aí a qualquer momento. E para a defesa, o técnico tem aí o Concha e o Sérgio Rafael. E os laterais, né? Pacheco e Luiz Felipe. Está bem distribuído, tanto pelo lado da Ponte, time escalado e os reservas. Da mesma forma, o Guarani escalado e também os reservas com várias opções para o decorrer do derby. Tá aí. Ô, Zanqueta, por gentileza, os suplentes da equipe do Guarani? 12, Emerson Júnior. 22, Cauê Rafael. 13, Caio Dias. 14, Tite de volta. 18, Caio Melo. 21, Isaac. 17, Matheus Regis. 20, Rafael Bilu de volta. 23, João Vitor. E 19, Eliseu. E aí, Beto, essas opções que o Maurício Souza tem à sua disposição, caso precise, né, mexer aí na equipe do Guarani, lógico, vai mexer, vai colocar um desses aí para jogo. Tá legal? Tá faltando alguém no banco, você acha aí? Não, André, eu vejo o banco do Guarani, principalmente no ataque, com muita qualidade. Muita qualidade. Derby é derby, jogo é jogo. Às vezes aquele jogador que está sumido, apagado, é o herói do derby. Já vimos muito isso, tanto no time da Ponte quanto no time do Guarani. Mas eu vejo boas opções de João Vitor, Isaac, Matheus Regis, né? O próprio Rafael Bilu. No ataque do Guarani, eu vejo uma ótima opção para o técnico do Guarani. Tá aí, esses são os primeiros detalhes aqui antes da partida. Agora 15 horas, 38 minutinhos. Daqui a uns 5 minutinhos a gente coloca novamente as escalações de Ponte Preta e Guarani de forma oficial. E você vai mandando a sua mensagem até o início da partida. Você pode concorrer aí, né? Fora todos os prêmios, ao Pix de R$100, que é se você aceitar o placar. Mas tem que ser através do WhatsApp. 19991730738. Mas se você, né, começou o jogo, já não está mais valendo os palpites para o placar do jogo. Mas você que está mandando mensagem no Facebook, também no YouTube, você vai estar concorrendo sim, né, a todos os prêmios. E está aqui, ó, muita gente já mandando mensagem. É simplesmente sensacional, viu, galera? Tá aqui, ó, a Maria Angélica Rosa tá dizendo que o Bugrão vai ganhar de 1-0. Valeu demais, Maria Angélica. Tá também o Fred, olha o Fred Pimenta, o Bugrino, Fred Pimenta, tá dizendo que vai ser 2-0 pro Guarani. Geraldo, olha o Geraldo aí, já é Ponte Preta, hein? Já tô na área, boa transmissão a todos aí, pra cima, macaca. A Thaís Catarine tá aqui também. Um abraço aí pro Luiz, pro Marcos Henrique, pro Gabriel. Boa tarde aos meninos, aos melhores da rádio. Fredão, abraço do passarinho, tá dizendo o Luiz aí pro Fred. Dá-lhe macaca, 3-1, tá dizendo o juiz Albino, o Luiz, e a Thaís também. Que legal vocês aqui, hein? Albino Jesus, boa transmissão e boa sorte para nossa macaca. Valeu, Binão. Fred Pimenta tá aqui, mandando um abraço pro Luizão também. Albino, o que o Albino falou aqui? Deixa eu ver. Boa transmissão. Já tá aqui na arquibancada. O Albinão tá aqui, ó, junto com o torcedor que está chegando. Nesse momento, a equipe do Guarani voltando ao vestiário, a equipe da Ponte Preta ainda fazendo o seu aquecimento nesse momento. O Elson Ponte Preta tá aí também, aqui no Majestoso. Abre passagem. Aí dizendo grande Elson, valeu, manda um abração para todo mundo que está do seu lado aí na arquibancada do Majestoso. Olha o Zé Felipe, oi para você também, Zé Felipe. Wellington Bardalho tá aqui conosco, Zé Felipe tá falando que vai ser 2-0. O Edilson Roberto tá aqui também, valeu Edilson. Tá dizendo Ponte 2-0. Maria Elisa Godoy Piton, sempre conosco, valeu, boa tarde para você também. A Fernanda Sabe, grande Fernanda, que legal ter você conosco aqui também. Bora para o maior jogo do interior paulista. Exatamente, Fernanda, disse tudo, hein? Resumiu. A Maria Elisa está dizendo 2-1 para o Guarani, o Geraldo 2-0 para a Ponte. Olha o Ronaldo aí. Ronaldo César Ferreira Godoy, valeu demais. Ronaldão tá junto conosco aqui também, vai mandando seu palpite. Já tô vendo que tá chegando os WhatsApp aí. Vai participando, porque é início da partida, aí os palpites para o Pix não vai estar valendo mais. Mas vocês que estão mandando mensagem, esse show de prêmios, você vai estar concorrendo. Anderson. Manda, Celso. Todo mundo sabe que o Elvis, né, teve uma contusão, né, no jogo contra o Noroeste lá em Bauru. O Elvis fez questão de subir aqui as escadas do vestiário, dar uma força para a garotada aqui
garotada, né? Para os jogadores, né? E, em especial, ele deu a mão para o menino lá de 19 anos, né? Tipo, dizendo, força, garoto. E é isso aí. Só registrando que o Elvis está aqui no gramado, né? Dando uma força para o time da Ponte. Aí, o detalhe do Celso Fittipaldi, que está lá no gramado do Moisés Lucarelli. Bom, vamos fazer o seguinte. Tá faltando 19 minutinhos para o início da partida. Vamos passar as escalações de forma oficial. E aí o Wagner Ferreira, o Beto Bassan, por que não Celso e Lemão também, vai fazendo esse bate-bola antes do início da partida. Pode ser, Celso? Pode ser, Lemão? Ok, sim! Vamos lá, então. Vamos com a escalação da equipe mandante nesse derby 219. A equipe da Ponte Preta. A escalação que o técnico Alberto Valentim vai a campo, Celso Fittipaldi. Preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo. Diogo Silva, 2, Maguinho, 4, Simon, 15, Arthur, 14, Danilo Barcelos, 55, Léo Oliveira, 18, Emerson, capitão, 17, Pedro Vilhena, 7, Jean Dias, 31, Victor Andrade, e 90, Danley, repeteco da Macaca, Diogo Silva, Maguinho, Simon, Arthur, Danilo Barcelos, Léo Oliveira, Emerson, Pedro Vilhena, Jean Dias, Victor Andrade e Danley. Essa banda Ponte Preta, orgulho de nossa terra. Tá aí o hino da Macaquinha, tá aí a escalação que o Celso Fittipaldi trouxe da Macaquinha. A Ponte Preta, que está no grupo D do Paulistão, ocupa a terceira colocação. Aliás, um grupo com uma pontuação alta, hein? São Bernardo 16, Palmeiras 12. A Macaca também tem 12, vem de duas vitórias fora de casa. O Água Santa e o Noroeste. E o quarto colocado é o Velo Clube. A Ponte tem 12 pontos, ganhos em 7 partidas. 3 vitórias, 3 empates, 1 derrota apenas para a equipe do Corinthians. 6 gols feitos, anotados e 4 gols apenas sofridos. É a melhor campanha, é a melhor defesa do Campeonato Paulista. 2 gols, o saldo da Macaquinha. Ela marca pouco, mas sofre pouco também, né? Então é uma defesa sólida e um ataque que deixa a desejar. Mas de qualquer maneira, tá brigando aí com São Bernardo e com Palmeiras. Uma das duas vagas para a sequência do Paulistão, né? Grupo T, muito equilibrado, como você disse. O São Bernardo, curiosamente, né? Tá com 16 pontos. Palmeiras com 12. Você acha que o Palmeiras vai ficar fora com o time que tem? Não vai ficar. Então, a Ponte vai brigar aí com o São Bernardo. Talvez a Ponte tenha condições ainda, com 12, e buscar, desde que o São Bernardo tropece. Caso contrário, se ficar pontuando os dois, aí não vai dar. E realmente o grupo vai ficar aí com o São Bernardo e Palmeiras. Um grupo interessante, muito equilibrado. E esse é o grupo D da Ponte Preta. Aí, Wagner Ferreira, agora, Alemão Zanqueta, a equipe do Guarani, a equipe do técnico Maurício Souza, vem a campo de que maneira, Alemão? Alô, ouvinte esperto da Rádio Grego. Se o treinador Maurício Souza escalou, você acompanha aqui na rádio que mais cresce no Brasil. 1, Gabriel Mesquita. 2, Lucas Justen. 3, Rafael. 4, Lucas Rafael. 6, Emerson. 5, Natan. 8, Matheus Sarará. 10, Anderson Leite. 7, Luiz Miguel. 11, João Marcelo. E 9, Denis Júnior. Repeteco do Bugrão, Zanqueta. Gabriel Mesquita, Lucas Justen, Rafael, Lucas Rafael e Emerson, Natan, Matheus Sarará, Anderson Leite, Luiz Miguel, João Marcelo e Denis Júnior. Tá aí o hino do Guarani, o hino do Bugrão Campineiro. O Guarani que está na liderança do Grupo B. É, exatamente, o Guarani tem 10 pontos ganhos, está na liderança, seguido pela Portuguesa. Nesse momento, a Portuguesa tem 9 pontos, o Santos vem na terceira colocação com 8, e o Red Bull Bragantino com 8 pontos ganhos também. O grupo muito disputado, esse Grupo B, hein? Guarani, 10 pontos em 7 jogos, 3 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. O Guarani fez 11 gols, tomou 8, um saldo de 3 gols. Essa equipe do Guarani que vem a campo daqui a pouquinho nesse derby. Beto Bassan, grupo disputadíssimo esse grupo B, hein? Não, com certeza, Anderson, esperamos realmente um grande jogo. O Guarani está
no grupo B, conforme você falou, a Portuguesa crescente, ganhou ontem, porém ainda vai acontecer os jogos de hoje, tanto do Guarani quanto do Santos, para definição do grupo. Mas um grupo também equilibrado, um grupo que negativamente a gente vê o Red Bull, né? Lá atrás, lutando aí com todas as forças para sair dessa zona com 5 pontos, realmente é muito pouco. Quanto ao Guarani, é o que o Wagner já falou, o time respeita o time da Ponte, mas o Maurício Souza, melhor dizendo, ele é um técnico que tem uma vertente, e ele deixa muito claro isso, que a vertente dele é de ataque. Ele gosta de botar o time para frente. Deve esperar o início do jogo, o posicionamento, para poder ver o melhor que seja para o Guarani. Anderson. Tá aí, Beto Bassan, mandar um abraço aqui pra galerinha, muita gente participando hoje, tá legal demais, viu, Wagner? Mário Júnior tá sempre conosco aqui, o Pedro Roberto Colombeiro, grande Roberto Colombeiro, pô, bacana demais, hein, Roberto, junto conosco hoje, um abração pra você aí de Jundiaí, o Zé Pedro, olha o Zé Pedro aí também, junto conosco, tá lá do lado do Zé Felipe, né, tá dizendo que vai ser 3-1 pro Guarani, ou tá 3-1 Guarani. Seria 3-1, aqui, ó, Wagner. Eu posso falar que tá 3-1 pra Ponte, né? Porque... Mas é pro Guarani, eu sei. Tá a galera aí toda participando conosco. A Fernanda Sabe tá dizendo que vai ser 1-1, então. Ela mudou a ideia aí dela, hein? 2-1 a Maria também. Celso Fittipaldi, antes da arbitragem que o Lemão vai passar aqui, a arbitragem do jogo, Celso Fittipaldi, o público no Majestoso, faltando quase 10 minutinhos para o início da partida. O momento é muito bom, viu, Anderson? Hoje acima de 10 mil, né? Exatamente, viu? Movimentação muito boa aqui nos portões de entrada, no portão número 5 do estádio Moisés Lucarelli. Bastante gente lá fora ainda, viu, Anderson? O pessoal deixa para entrar na última, né, no último momento. Eu conheço vários que entram quando tá tocando o hino. Isso, é porque estamos olhando as palavras, né? Exatamente. Ô, Zanqueta, por gentileza, a arbitragem do jogo dessa partida de daqui a pouco. Pode ser, Zanqueta? Sabe que você manda, a gente obedece e procura no lugar que você pegou nós desprevenido. Se eu achar aqui que nem eu sei onde foi parar. O Celso tá com a arbitragem na mão? Achei! Manda. Rafael Klaus, o homem da Copa, aqui de Santa Bárbara do Oeste para Campinas. Assistente 1, Danilo Ricardo Simon Manes. Assistente 2, Alex Ang Ribeiro. Quarto árbitro, Lucas Caneto Belotti. E o VAR é ele, Thiago Duarte Peixoto. Adoro! Wagner Ferreira, a arbitragem do jogo hoje, bom, experiência não falta aí para o Klaus, né, no caso. Nada melhor do que esse trio de arbitragem escalado aí pela federação para o Clássico Campineiro. Rafael Klaus apitou agora recentemente um outro derby, né, o Corinthians e o Palmeiras. Polêmica à parte, mas clássico é clássico, sempre há uma rivalidade muito grande e o árbitro está sujeito a erro. Mas o Rafael Klaus, ele tem 45 anos, ele é personal trainer, mora aqui em Santa Bárbara do Oeste. Ele é dono do estúdio RC Pilates. E você sabe quanto ele ganha para apitar um derby desse tipo aí? Quanto? R$6.000. É a taxa fora diária. Então, vale a pena, né? Esse só o árbitro. Exatamente. Agora, o Rafael Klaus, ele chegou a jogar futebol. Ele, o pai dele, jogaram lá no União Agrícola Barbarense. E o pai dele jogou junto com o José Roberto Luque, não sei se você conhece, o Zé Boquinha, comentarista da ESPN, jogador de basquete. Jogaram juntos lá no União Agrícola Barbarense. Esse é o Rafael Klaus, 45 anos, personal trainer e tem uma empresa de pilates em Santa Bárbara. O assistente número 1, ele mora em Tatuí, mas, aliás, ele nasceu em Tatuí, mas mora em Itapetininga. Professor de Educação Física, tem 43 anos e foi convocado para a Copa do Catar em 2022. Quer dizer, o cara não é fraco, não. E o outro, tal de Alex Ang Ribeiro, também não fica atrás. Ele é advogado, é professor de Educação Física e tenente da PM no Batalhão de Trânsito em São Paulo. Mexe com ele. Tem 41 anos. Mexe com ele e manda aprender. Então é um trio de respeito para o clássico. Acho que, com relação a isso, podem ficar tranquilos.
Garantia para o bom andamento do clássico Ponte Guarani. Ô Wagner, quanto ganha um assistente para esse derby? Metade da taxa. Seria mais ou menos uns R$3.000 cada um. Repita! 3 pau cada um para bandeirar. Tá bom, né? Tá joia, tá de bom tamanho, podemos dizer aí. E por falar na arbitragem, entraram agora no gramado. Tô vendo ali o Klaus, o assistente, todo parecendo, né? Esse uniforme que os árbitros estão usando bastante nesse Campeonato Paulista. Camisa pink, meiões da mesma cor e shorts pretos. Tá, a equipe do Guarani agora aparecendo, a equipe da Ponte Preta também ali, os mascotes. Estavam fazendo a festa com o gorilão, também com a macaquinha ali. Tá quase tudo pronto. Você vai participar dessas emoções junto conosco aqui na Jornada Esportiva da Grigo. Show de prêmios. Vou repetir rapidinho os prêmios que tem aqui, né? Para você, até o início da partida, você concorre também, né? Dando o seu palpite através do WhatsApp 19991730738. 19991730738. Dê o seu palpite, aí você vai estar concorrendo a um Pix de R$100, dado aí pela Prado Corretoras. Então, só para quem aceitar o placar do jogo. Os outros prêmios, todos vocês estarão participando. 2 bonés da Rádio Grigo, uma bola oficial da Pênalti, um perfume da Fator 5, uma caneca do Guarani, uma caneca da Ponte Preta. Aí, oferecimento da VIP Canecas. Clube Concórdia dará 2 bonés do Clube Concórdia, 2 bonés do Pulo Futsal e 2 ingressos para a noite do azul e branco, carnaval aí no Clube Concórdia. A Biguá Alimentos dará 6 pacotes de 5 quilos do arroz Biguá, 10 pacotes de 1 quilo do feijão Biguá. E a Prado Corretora, até, né, o início da partida, estará dando aí R$100 no Pix para quem aceitar o resultado da partida. É pelo WhatsApp, então mande sua mensagem aí. As equipes no gramado nesse momento. Ponte Preta, toda de preto. Camisa, shorts, meiões com a faixa branca transversal no peito. A equipe do Guarani, toda de branco. Camisa, shorts, meiões, todo de branco. A festa da torcida ponte-pretana, hein? É torcida única, né? Se deve. E tá aí, as equipes se perfilando ali nesse protocolo inicial para a execução do hino nacional brasileiro, que vai acontecer daqui a pouquinho aqui no Moisés Lucarelli. Derby é um clima diferente, né, Wagner Ferreira? O Wagner tá... Tá aí, vamos... E aí, o Wagner? É um jogo diferente, né? É um clima diferente. Quer dizer, vamos esperar o hino, daqui a pouquinho você fala, Wagner? Vamos nessa. Para a gente aí respeitar o hino nacional brasileiro, que vai ser executado nesse momento aqui no estádio Moisés Lucarelli. Nacional Brasileiro. Aí, a execução do hino nacional brasileiro aqui no estádio Moisés Lucarelli. Tá chegando a hora, a emoção, a bola vai rolar aqui no Majestoso.
É o derby de número 209, é Ponte Preta e Guarani. O Celso parece que está sem retorno. O Celso melhorou aí, tá bala? O Celso está sem retorno lá embaixo. Zanqueta, a torcida Ponte Pretana comparecendo no número... Eu espero um número maior aí, porque por enquanto, na visão que eu tenho aqui, não tem 10 mil ainda no Majestoso. Pelo que eu contei na minha visão periférica, 8.214 pessoas. Tá entrando mais um lá, ó. 8.815. Tá aí. Esse Zanqueta. Tá aí, daqui a pouquinho. É emoção, Beto. Daqui a pouquinho a bola rola e a emoção, a flor da pele no torcedor Ponte Pretano que faz presença no Majestoso e no torcedor bugrino que está acompanhando através, com certeza, aí da nossa jornada esportiva da Grigo também. Dando uma emoção para quem gosta de futebol, Campinas realmente para. Estou com o celular na mão aqui, amigos de todo quanto é lugar de Campinas aqui, mandando mensagem para a gente, mandando mensagem aqui, um abraço para você, Anderson. Pessoal todo lá do São Bernardo, todo mundo, Gerson Dolenque, Macouzinho, todo mandando abraço para você. E a expectativa realmente é de um grande jogo, o derby é emoção total. Um abração para a galera do São Bernardo, grande Gerson, olha aí, falei em São Bernardo, olha aí, grande Quiquinho, abraço para você. Acabou de cumprimentar a gente aqui também, a galera do São Bernardo. Tá quase tudo pronto. A Ponte Preta vai se dirigindo ali para o gol do portão de entrada do Majestoso. Guarani agora vai se dirigindo ali para bater aquela foto. É isso daí. Não posso nem falar, né, direitinho aqui, mas é um abraço do amigo, né, do Quiquinho com o Beto Bassan ali. Simplesmente sensacional. Bom, tá quase tudo pronto. Enquanto isso, eu vou mandando aqui, ó. Roberto Teixeira tá aqui conosco também. O Cláudio Fezarini conosco. Que sensacional. O Antônio José Piton tá conosco também. Ítalo Ferreira, da TV Hortolândia. Abraço, Ítalo. Rancho São Bento, olha aí. Conosco aqui também. A Maria Elisa tá, vamos lá, Bugre. Tá vibrando a Bugrina. Lá é Deb hoje também, viu, Wagner? O Ronaldo é Ponte Pretana, a Maria Elisa é Bugrina, é Deb lá na casa. Subiu o bandeirão da torcida jovem, Amor Maior. Tá ali. E aí, Vagnão? Vai começar, hein? É um clima diferente, né? Um clima que realmente contagia o clássico campineiro. Vejam que não é a mesma vibração do que quando aparece um Santos, aparece um Corinthians por aqui. Então é um clássico, realmente, torcedor da Ponte, praticamente tomando toda a geral ali, tem muito espaço ainda na curva, no portão de entrada também, então cabe muita gente aqui. A lotação máxima aí é 16, 17 mil, se não estou enganado. 18 mil, né? 18, isso. E então, realmente, há espaço para muita gente. Tranquilidade total, uma torcida só, esperava-se mais, né, para o clássico campineiro. Mas é isso aí. Grande público, grande clássico, e nós estamos aqui com a equipe completa para a transmissão dessas emoções de mais um clássico do futebol campineiro. Mas deve ter muita gente lá fora ainda, viu, Wagner? Sempre deixa aquele zoom que chega tomando a última cervejinha para entrar, né? Cerveja virou até chá e tá tomando ainda. O movimento, a gente vê um movimento na entrada ali, né? O portão 5 do Majestoso, o movimento é muito grande, muito grande. Eu vejo também movimentação do portão 4, que é onde ficam as organizadas. Também a galera entrando ali, também pelo portão 4. Tem bastante torcedor entrando. Com certeza teremos um público muito bacana. O último derby, 16 mil aqui no Moisés do Carelli, Wagner. Você pode até confirmar, 16 e pouco, né? 16.762. Uma renda razoável. Foi o que eu acertei o público. Acertei esse público. Você acertou, né? Eu sei, eu lembro. Eu acho que não vai bater isso hoje, não, hein? Eu acho que não. Bom, vamos. Eu tava vindo para cá, Anderson, Wagner, Bassan, encontrei até um árabe vindo para cá, até conversei com ele. Ah, é? Ele virou para mim e falou... Eu mandei para ele, escuta a melhor rádio do Brasil, ele falou. Esse daí, árabe. Eu sou seu fã, cara! Esse é o Carlos Zanqueta.
Tudo pronto para começar aqui no Majestoso. A bola vai sair com a equipe do Guarani. Tá ali o Deni Júnior para dar o pontapé inicial. O Klaus olhando os últimos detalhes. Vai começar o derby. 209, apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso. E você vai curtir as emoções, as informações, todos os detalhes aqui conosco na nossa querida Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo. Anderson Grigoleto, a voz da emoção. E todo o timaço na Web Rádio Grego. Já estava caído um jogador do Guarani, era o João Marcelo, é isso mesmo, Zanqueta? Positivo, ele foi ver se o gramado estava quente. Já levantou, sinal que tá quente mesmo. Sai jogando a equipe da Ponte Preta, faz o lançamento pelo lado direito, o Maguinho colocou de cabeça, caiu, pediu falta. O Klaus tá fazendo aquele sinal, não foi absolutamente nada. Celso Fittipaldi tá escutando, Celso? Mandou seguir, Anderson. Tá na área, tá legal agora aí, Celso? Desse lado aqui, parece que melhora o sinal, Anderson. Vamos ver aí. Eu até comentei com o Wagner, seria até melhor de você ficar aí, viu, Celso? Beleza então, vamos tentar fazer assim. Aí. Tiro de meta para o goleirão Gabriel Mesquita fazendo a cobrança de pé na direita. Faz o chute buscando lá na frente o Deni Júnior. Tá subindo a zaga da Ponte. Quem tocou na bola primeiro foi o Anderson Leite. A bola fica tranquilamente para o goleirão Diogo Silva. Sai jogando lá pelo lado canhoto com o Danilo Barcelos. Ele pega a bola, espera a movimentação do meio de campo da Ponte Preta. Ele devolve a bola com o Diogo Silva. Diogo Silva, ele faz o break. Chega a pressão do Deni Júnior. Ele faz o lançamento lá na frente. Tava buscando o jogador Ponte Pretano de ataque que é ali, caiu, pediu falta, o árbitro mandou continuar, o árbitro não deu falta, vem descendo a equipe do Guarani, bola com o João Marcelo, lá pelo lado canhoto, ele tá próximo à grande área, da marcação do Maguinho em cima dele, ele toca a entrada ali do Matheus Sarará, ele vai fazer o cruzamento, a bola bate em cima do jogador Ponte Pretano, que é o Pedro Vilhena, o que marcou aí, Celso? Marcou tiro de meta para Ponte Preta. Anderson bateu no jogador atacante do Guarani, foi para a linha de fundo, tiro de meta. E aí, Zanqueta, você viu aí também? Para mim, o árbitro errou. A bola resvalou no jogador da Ponte, escanteio claro, não marcou porque não quis. Ele assinalou daqui, eu percebi que ele assinalou que bateu no joelho do jogador do Guarani. Tá aí. Tiro de meta já batido ali pela time Ponte Pretano, que sai jogando com o Simon, vai jogando do ladinho com o jogador que é o Danilo Barcelos, faz o lançamento na frente, tá buscando o Vitor Andrade, sobe de cabeça o Lucas Justen. Chegou ali de novo, o Vitor Andrade subiu de cabeça, chega o Matheus Sarará, de cabeça o Danley tenta ajeitar, a bola vai sobrando. Com o Emerson aqui do lado direito, vem a marcação do Jean Dias, ele faz o lançamento na frente, sobe de cabeça o Simon. Tira tentando chegar ali, o Léo Oliveira caiu, pediu falta. O juiz manda continuar, a bola com o João Marcelo. Que roubada de bola do jogador Ponte Pretano, caiu. O árbitro marcou falta, era o Darley que estava ali, ele fica bravo demais, queria a falta dele, mas o árbitro marcou falta para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? Ele não está marcando qualquer contato que está caindo no gramado, não. Acertou mais uma vez, pegou a bola com a mão, falta bem marcada, Guarani na bola. Guarani jogando com o Natan. O motorzinho ali do meio de campo da equipe bugrina. No círculo central tem o Matheus Sarará, ele prefere tocar a bola com o Lucas Rafael, lá do canhoto, equipe do Guarani, campo defensivo de perna direita. Faz a inversão, tá buscando o Luiz Miguel, a bola foi muito forte. Saiu em tiro de meta para a equipe da Ponte Preta, Celso. Exatamente, o jogador número 4 do Guarani tentou a ligação rápida, a bola muito forte, bateu no gramado, foi para a linha de fundo, tiro de meta para Macaca, Anderson. Quer falar alguma coisa, Beto? Não, tá arrumando ali o microfone, né? É tiro de meta, tá ali para fazer a cobrança o Emerson. O Arthur tá na bola, né? Vai fazer a cobrança ali o Arthur. Ele cortou o cabelo, né? O Arthur tá ali, ó. Faz o lançamento. Jandir subiu de cabeça, subiu também o Lucas Rafael. A bola sobra com o Natan no círculo central. Sai jogando com o Matheus Sarará. Matheus Sarará tentou... eu acho que acabou a pilha, o Beto. Eu acho que já era. Caiu agora, pediu falta. A torcida Ponte Pretana fica brava, hein? Ele pediu falta e o árbitro marcou falta pro Guarani, que ele tocou na bola com a mão. Ô, Beto, aquela pilha, Beto, que você trouxe, cabe aí.
Sai jogando o Emerson. Lado direito, lado canhoto da equipe do Guarani. João Marcelo recua com o Matheus Sarará. Mais atrás com o Emerson. Ele faz o domínio. Joga um pouquinho mais atrás com o Lucas Rafael. Vai virando a bola com o Rafael, que era capitão. Hoje é o Anderson Leite, hein? Anderson Leite que é o capitão do Bugrão hoje. Bola lá na direita com o Lucas Justo e faz o lançamento na frente. Era pro Anderson Leite. A bola passou do Danilo Marcelo. Sobra com o Anderson Leite. Vem chegando a marcação em cima dele do Arthur. Fez o cruzamento. Sai o Diogo Silva. Segura firme. Segura firme e tem pressa, hein? Faz o lançamento de perna direita, tá buscando o Jean Dias, vai subir o Emerson de cabeça. Conserta tudo pro Guarani, sobra com o Matheus Sarará, devolve a bola no círculo central com o Natan, mais à frente com o João Marcelo. Lá do canhoto, a equipe do Guarani vai tocando, o Matheus Sarará já encostou para receber o Emerson. A equipe do Guarani vem descendo pelo lado canhoto, já campo ofensivo, a marcação do Léo Oliveira mais atrás. Ele toca com o Matheus Sarará no círculo central, joga com o Rafael. Mata, faz o domínio, a bola sobe, cai no chão de novo, vai jogando com o Lucas Jussen lá do lado direito, fez a inversão, lado direito, esquerdo, chegou a marcação do jogador pontepretano, o Arthur chegou ali, a bola saiu para fora, o jogador do Guarani tá caído, quem tá caído lá, Zanqueta? Não dá para ver ainda, foi naquela 1-2, quando ele saiu para receber a bola, recebeu o pontapé do jogador pontepretano, mas o árbitro não marcou a falta, marcou somente lateral. Número 2 do Guarani. Número 2 é o Lucas Piton. Tá aí, lateral para a equipe do Guarani, vai fazer a cobrança de lateral, bola com o Lucas Jussen, ele coloca mais atrás, bola com o Rafael, Rafael trabalha no setor defensivo, vai virando ali na intermediária, campo defensivo com o Lucas Rafael, já encostou o Matheus Sarará para receber, ele toca do ladinho, vai jogando a equipe do Guarani, bola com o Matheus Sarará, na linha que divide o gramado, a marcação do Jean Dias em cima dele, agora no círculo central com o Natan, ele faz o domínio, encostou o Anderson Leite, devolve a bola com o Natan, a pressão do Pedro Vilhena, quase que rouba a bola, bola com o Lucas Rafael, olha o Lucas Vilhena, ele tá batalhando, deu um carrinho, o árbitro marcou lateral para a equipe do Guarani, que vontade do Lucas Vilhena, Celso. Exato, Anderson, foi firme na bola, deu um carrinho, a bola foi para a linha de lateral, o árbitro cobrou e machucou. Parece que sentiu o Pedro Vilhena, hein, Anderson? Beija meu pé! Foi na vontade ali, né? Foi na vontade e caiu, vai pedir atendimento, hein? Vai pedir atendimento. Tá ali, Wagner Ferreira, 7 minutinhos jogados, primeiro tempo desse derby, por enquanto 0-0. Bem, o Guarani tem a posse de bola, tem mais vontade do jogo, né? Percebe-se que ele parte para cima da ponte, jogando principalmente aqui pela esquerda, onde o menino João Marcelo é uma grande esperança do Guarani, e a ponte ainda está tímida. Vendo o Guarani jogar, troca de passes, a bola não chegou até aqui ainda, até o goleiro do Guarani. A ponte não chegou. O Guarani também não chegou, nenhum arremate, mas está com posse de bola e um bom toque de bola, a ponte está respeitando, recua todo mundo, vendo o Guarani jogar. E a equipe do Guarani tenta chegar ali no caminho do ataque, Jean Dias faz o domínio. Ih, perdeu a bola pro Emerson, bateu pro gol, a bola passa à direita do Diogo Silva e vai pra fora. Quase que o Guarani abre o placar nesse derby, Zanqueta. Por pouco, muito pouco, no arremate de Emerson de fora da área, no seu canto esquerdo, o goleiro da ponte, Diego, pulou, não ia chegar na bola, por pouco, muito pouco, o Guarani não abre o placar. Tá aí. Tá tudo certo agora, já demos um trato aqui na correria, no microfone do Beto, né? Enquanto essa equipe é sensacional, a gente vai fazendo as coisas, vai consertando. Bola com o Danilo Barcelos, recua com o Arthur vai virando ainda dentro da grande área, hein? Pelo lado direito, sai jogando o Simon, tem liberdade, vem descendo agora o Denis Júnior, vai chegar para encostar. Ele faz o lançamento na frente, tá buscando o Jean Dias aqui do lado direito. Ele faz o domínio, chega a marcação do Emerson, rouba a bola, o Emerson sai jogando na boa. Sai jogando com o Matheus Sarará, agora toca mais à frente com o João Marcelo, a bola foi muito forte, saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta, Celso. Exatamente, Anderson, lateral da equipe da Ponte. O árbitro já deu para entender que ele não vai marcar qualquer coisinha não, então a molecada, né, o pessoal precisa ficar atento aí, parar em pé e correr atrás da bola, né, Anderson? Exatamente. Beto Bassan, 9 minutinhos, 0-0 por enquanto, tá gostando do jogo, Beto? Tô gostando do jogo. O jogo bem pegado aí no meio de campo, um pouquinho de domínio do Guarani, um belo chute no canto do goleiro Diego Souza, nada de perigo até agora.
A equipe do Guarani tenta sair jogando, chega o Simon no peito do Pedro Vilhena, tentou sair jogando ali com o Léo Oliveira, entregou errado o Anderson Leite, toca a bola com o Natan, faz o lançamento pro Luiz Miguel, tá saindo da área o Diogo Silva, e ele se enrolou inteiro, o goleirão da Ponte Preta, a bola sobra com o Natan, mais atrás com o Anderson Leite, ele faz o domínio, mais atrás ainda com o Lucas Justen, todo no ataque a equipe do Guarani, faz o cruzamento, bola com o Denis Júnior, ajeitou, bateu de fora da área, Matheus Sarará, agora a bola vai sobrando dentro da grande área com o João Marcelo, tava impedido, o árbitro não levantou, Diogo Silva, sensacional! Saiu nos pés do João Marcelo, apenas na bola e sentiu o goleirão da Ponte Preta, hein, ô Celso? Anderson, tá sentindo, tá amarrando a chuteira, parece, Anderson? Eu acho que foi isso mesmo. Tô com frieira! Rapaz do céu, quase que o Guarani chega mais uma vez aí, hein, com perigo, ô Zanqueta. Num bate-rebate, a bola subiu para o João Marcelo, que tentou driblar o bom goleiro da Ponte, que saiu no pé e catou a Mortandela sem chance nenhuma de perigo. E detalhe, hein, o Saiu Bandeirinha muito- não tinha dado impedimento não, hein? Não foi impedimento, isso é muito bem do gol também, né? Exato. Sai jogando a Ponte Preta, lá do setor defensivo, bola com o Simon. Simon faz o lançamento na frente, tá buscando o Derlei, a bola vai sair, não, o Derlei não deixou sair não, faz o domínio. Chega a marcação do Emerson, coloca a bola pra fora, é lateral para a equipe da Ponte Preta. O Maguinho já bateu, bate com o Léo Oliveira. Léo Oliveira faz a volta, vai jogando no círculo central com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vai virando lá na canhotinha com o Arthur, faz o domínio, já encostou o Vitor Andrade. Tocou pra ninguém, tocou de presente pro Anderson Leite, vencendo a equipe do Guarani, faz a falta, caiu, o árbitro vai amarelar aí. Amarelou pra quem? Arthur, perdeu a bola, entregou pra ninguém ali, hein? Número 15, Arthur, amarelado. Deu uma bronca no Vitor Andrade agora que fica colocando feijão cru pra gente comer. A primeira arroz também, um arroz dele não é biguá, né? Não é, nem, não é. Primeiro amarelinho pro Arthur, número 15 da Ponte Preta. É falta para a equipe do Guarani. Próximo ali, a linha que divide o gramado. Tá longe, mas ele vai fazer levantamento para dentro da grande área. Com a perna canhota. Tá ali o Emerson. O árbitro autoriza a cobrança. Vai o Emerson levantar para dentro da grande área de perna canhota. Faz o levantamento. Sobe Simon. Tira de cabeça. A bola ainda fica dentro da grande área. Tentou ajudar ali o Derlei. Vai sobrando com o Maguinho. Ele dá um chute. Se chegar o Jean Dias antes, chega o Natan. De cabeça sai jogando com o Emerson. Pelo lado canhoto, vem descendo a equipe do Guarani. Toca a bola com o Lucas Rafael. Olha onde o Lucas Rafael tá, hein? Aí, Denis Júnior. Olha esse toque do Denis Júnior. Wagner Ferreira aí não ajuda, né? Um toquinho desse não dá. O Guarani com a posse de bola ali perto da linha lateral. Um recuo ali pro companheiro ali do Denis Júnior de inimigo, né? Direto pela linha de fundo, da linha lateral. A equipe da Ponte tenta chegar lá pelo setor canhoto. Bola com o Vitor Andrade, caiu, pediu a falta. O árbitro apenas dá lateral para a equipe da Ponte Preta. Já batido. Sai jogando com Pedro Vilhena. Toca mais à frente o Arthur. Devolve a bola com Pedro Vilhena. Ele ameaça fazer o cruzamento. Olha, ninguém na Ponte Preta aparece ali. Que falta faz o Elvis nesse time. Vai virando para o lado direito com o Simon. O Simon espera a partida do Maguinho. Ele faz o drible em cima do João Marcelo. Caiu, pediu falta. O árbitro mandou continuar. Recupera a posse de bola. O Jean Dias recua com o Emerson. Mais atrás saiu lá na meia-lua o Diogo Silva. Vai virando para a canhotinha, setor defensivo com o Danilo Barcelos. A Ponte Preta tenta sair para o jogo. O Guarani marca muito bem no jogo nesse momento, hein? O Vitor Andrade faz a fita, ultrapassa a linha que divide o gramado. Tentou fazer enfiada de bola para o Derlei. Tava ligado na jogada o Rafael. E agora vem a equipe do Guarani, círculo central com o Matheus Sarará, vai virando para a direita com o Lucas Justen, ultrapassa a linha que divide o gramado, a equipe do Guarani, ele coloca a bola com o Denis Júnior, chega a marcação do Emerson, ele faz a fita, toca o Emerson, chega o Arthur na marcação, tá o Anderson Leite também, o árbitro já tinha marcado falta do Anderson Leite em cima do Arthur, correto, Celso? Perfeito, tá marcada em cima do Arthur, falta batida, jogo rolando, Anderson. Gabriel Rubio, grande Gabriel Rubio, bora Bugrão, olha a Ana Cuevas aí também, legal demais, Ana, tá junto lá com o Jorge também tá mandando mensagem aqui, entre dois amores, mas hoje vai de Guarani também, do Zé Roberto Moraes, grande Zé Roberto Moraes tá aqui conosco também, Gilberto Jeremias, junto conosco, valeu demais, hein, olha o Eliandro Januário, sensacional, hein,
Vem descendo a equipe da Ponte Preta, lado direito, o Maguinho tentou fazer a finta, a marcação do João Marcelo, leva melhor o Maguinho, recua com o Simon, de perna direita, coloca a bola, tava buscando o Pedro Vilhena, chegou o Lucas Justo, colocou no pé do Jean Dias, bateu de fora da área e... espalma Gabriel Mesquita! Um tirombaço do Jean Dias de fora da área. O Gabriel Mesquita não quis saber de brincadeira não, espalmou, a bola saiu em lateral aqui, do lado direito, Celso. Exatamente, Anderson. Um tirambaço de Jean Dias, grande defesa do goleiro do Guarani. E a Ponte que vai cobrar o lateral no campo de ataque. Lateral cobrador, Anderson. Um abração pro Bruno também. Tá juntinho com o Eleandro lá. Um abração. Legal demais ter vocês conectados, ligadinhos aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Lateral para a equipe da Ponte Preta. Vai bater o Maguinho. Tá preparando, pelo jeito, vai aquele famoso latereio, né? O lateral que parece um escanteio. Vai fazendo o levantamento lá para dentro da grande área. Já faz o arremesso. Tá buscando o Danley. Danley toca de cabeça. Tira o Rafael. Complementa ali a jogada do Luiz Miguel. A bola vai sobrando ainda com o Emerson. A equipe da Ponte Preta tenta chegar no campo de ataque nesse momento. O Emerson faz o lançamento da grande área da esquerda para a direita. Não conseguiu chegar na bola. O Jean Dias, a bola saiu. É tiro de meta para a equipe do Guarani, Celso. Exatamente. O toque, a intenção foi muito boa, mas o lance foi muito forte na bola. Bola foi para a linha de fundo, o Gabriel Mesquita para a cobrança do tiro de meta. Jornada Esportiva da Grigo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. 15 minutinhos e meio jogados, primeiro tempo é o derby 209, é no estádio Moisés Lucarelli, o placar está assim, ó. Ponte Preta 0. Guarani também 0. Você está acompanhando Jornada Esportiva da Grigo. Lá vem descendo a equipe do Guarani, bateu, João Marcelo pegou mal na bola, ficou fácil para o goleirão Diogo Silva, Zanqueta. Primeiro foi Denis Júnior que tentou pegar a bola, sobrou para o João Marcelo na vantagem dada pelo Rafael Klaus, chutou fraquinho, sem perigo para o goleiro da Ponte. Sai jogando a Ponte Preta lá do lado canhoto. Bola com o Arthur. Devolve com o Danilo Barcelos. Ih, o Danilo Barcelos quase se atrapalha com a bola. Ele vai mais atrás com o Emerson. Dentro da grande área, retua a bola com o goleirão Diogo Silva. Sai jogando tranquilinho com o Simon agora pelo lado direito. A bola estava lá na canhota, tá chegando aqui do lado direito. Vem descendo a equipe da Ponte Preta. Bola. O que tá acontecendo aí, Zanqueta? A dança da cadeira. Bola com o Pedro Vilhena. Pedro Vilhena toca com o Danilo Barcelos, devolve ali na linha que divide o gramado com o Pedro Vilhena. Do ladinho, o Léo Oliveira apareceu. Agora ele faz lançamento aqui pro lado direito, tá buscando o Maguinho. Vai chegar na bola, tá impedido. Tá impedido, levantou o Danilo Ricardo Simon Manes. O auxiliar número 1 marcou impedimento do Maguinho, Celso. Exatamente, ele marcou impedimento, o Maguinho abriu os braços, não entendendo. E impedimento marcado, o Guarani vai fazer a cobrança. Itubaçan, deixa eu ver o que o Itubaçan tá falando aqui. Deixa eu ver direitinho, tá mandando uma mensagem. Pede pro Beto comentar a Ponte. Beto, e a Ponte Preta nesses 17 minutos de jogo? Ainda os dois times se estudando, pouca alfinetada, vamos dizer assim, né? 2 chutes da gol, um para cada lado. 15 minutos de jogo, um pouco mais, né, Anderson? Quase 20 já. É. E os times ainda se estudando, bem truncado no meio de campo, mas um jogo bom, bem disputado. A equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque, lançamento do Rafael para o João Marcelo, subiu o Emerson, a bola sobra com o Simon, sai jogando com o Maguinho. Maguinho do lado direito, ele faz o domínio, chega a marcação em cima dele, João Marcelo, recupera o Emerson, sai jogando com o Matheus Sarará, joga com o Natan, no campo defensivo o Guarani vai tocando, lá do lado direito com o Lucas Justen. Vem a marcação de leve ali do Vitor Andrade. A bola bem ali no círculo central com o Natan. Natan, ele olha, vai movimentando, pede para a equipe do Guarani se movimentar lá na frente. Toca do ladinho com o Lucas Rafael. Do ladinho também com o Rafael. Vai virando para a direita com o Lucas Justo. E agora ele toca mais à frente com o Denis Júnior. Faz o domínio, faz a virada. Recupera a posse de bola, Ponte e sai jogando no contra-ataque. Bola com o Jean Dias, faz enfiada de bola com o Delay. Ele recupera, espera algum chegar aqui. Achou mais atrás o Jean Dias. O Jean Dias ele pega, faz parte para cima do Emerson. Faz o giro, faz o cruzamento agora. De pé na canhota, tiro, Lucas Rafael. Boa jogada do ataque ponte-pretano, boa jogada do Jean Dias, Celso. Boa jogada do Jean Dias pelo lado direito, tentou alçar a bola na área, arrematou, bateu no zagueiro do Guarani, foi para a lateral. Ponte no campo de ataque, Anderson. Lateral para a Ponte, já bateu o Maguinho, toca com o Pedro Vilhena, chega ali na marcação, o Anderson Leite tocou, o árbitro tá dando lateral para a equipe do Guarani. Deu uma dormida ali agora o Pedro Vilhena, Zanqueta.
Veio na nossa frente aqui, bobeou, pensou que estava sozinho, chegou o Anderson Leite, deu aquele toquinho, bateu na perna do jogador da Ponte, lateral bem marcado. E o Denis Júnior do Guarani tem que entrar no jogo, né? E aí, o Wagner Ferreira, acho que está meio disperso do jogo, o Denis Júnior? Olha, ele é o cara de confiança do técnico do Guarani. Foi colocado nessa posição aí. O João Marcelo joga um pouquinho mais aberto pela lateral e o Dani Júnior é realmente o centroavante. Agora, a proposta de jogo dos dois times é bem diferente. O Guarani tem uma proposta ofensiva, trabalha bem no meio campo, explora bem os seus jogadores de ataque, e a Ponte joga no erro do Guarani. Ela não vem para cima, esperando uma oportunidade, num contra-ataque, numa bola parada, surpreender o Guarani. Então essa é a proposta. O Guarani ofensivo e a Ponte esperando o erro do Guarani. A equipe do Guarani está com a posse de bola, com o Anderson Leite tentou tocar com o Denis Júnior, chega o Simon, dá um chute, agora o Natan, ele empurrou ali o Pedro Vilhena na frente do Klaus, o Klaus anotou falta para a equipe da Ponte Preta, passando ali a linha que divide o gramado, né, Celso? Lado Exatamente. direito. Falta já cobrada pelo Pedro. Já batida pelo Pedro Vilhena, toca com o Emerson no círculo central, faz o break, devolve a bola aqui do lado direito com o Simon. A Ponte Preta descendo no campo de ataque, a equipe do Guarani se fechando inteiro. Ele achou o Danley, mais atrás com o Léo Oliveira no círculo central, vira lá para a Canhotinha com o Arthur. Arthur faz o domínio mais à frente com o Vitor Andrade, a marcação do Lucas Justo em cima dele. Ele puxa para o meio, vem descendo do jeito que ele gosta, toca com o Pedro Vilhena. A equipe da Ponte Preta invadiu a grande área, toca com o Arthur, vai fazer o levantamento, fez o levantamento, a bola bate no jogador do Guarani e sai. Em escanteio para Macaquinha, primeiro escanteio do jogo, Celso. Exatamente, Anderson. Arthur tentou levantar a bola na área, bateu no zagueiro do Guarani. Escanteio, Jean Dias vem para a cobrança. Jean Dias vem para fazer a cobrança lá do lado esquerdo, canto ofensivo da Ponte Preta. Ele vai fazer a cobrança de perna direita. Agora o Danilo Barcelos está encostando lá também. O Danilo falou, vai lá fazer o gol que eu vou fazer a cobrança aqui. Aí, agora inverte, né? O Jean Dias ia bater com a perna direita, agora vai o Danilo Barcelos com a perna canhota. E o Klaus vai dando a bronca geral aí dentro da grande área. Vai autorizar a cobrança de escanteio para a Ponte Preta. Vem Danilo Barcelos, está autorizado, perna canhota, faz o levantamento para dentro da grande área. Subiu de cabeça o Denis Júnior. Volta com Danilo Barcelos. Mais atrás com o Jean Dias. Ele ameaçou fazer o cruzamento, não, toca do ladinho, lá do lado canhoto com o Danilo Barcelos. Fez o cruzamento nos braços do Gabriel Mesquita, que segura firme. Chegou a Ponte Preta, faltou finalização, Celso. O Danilo, mas o Gabriel Mesquita gritou, eu, e abraçou a bola, nada aconteceu. Ele gritou isso aí, foi ele ou foi uma sirene que ligou aí? Eu. Mandar um abraço aqui pro Cleberson Grigoleto, grande Cleberson, valeu, primo, tá aqui conosco, ele tá dizendo que só não pode acabar 0-0. A Valquíria Bassan tá aqui também, boa tarde, meninos, que seja um grande jogo, bora, Bugrão, tá dizendo ela. E a equipe da Ponte vem descendo com o Vitor Andrade ali no círculo central, vai levando, ele estava lá na canhotinha, vem vindo ele, caminhando aqui pro lado direito. O Maguinho ele vai fazendo uma fita sozinho, chega o Denis Júnior, rouba a bola, sai jogando o João Marcelo. A equipe do Guarani vem descendo agora no contra-ataque, chega a marcação do Léo Oliveira, ele toca do lado com o Matheus Sarará, lá do canhoto, tem a marcação do Maguinho. Ele roubou a bola, porém, o Matheus Sarará segurou o jogador pontepretano, cabia um cartãozinho aí, não cabia não, Zaqueta? Já tem um do Guarani caído ali que deve chamar o VAR para que ele entrou com o carrinho com uma sola. O Klaus deu a vantagem. Depois, na sequência, o jogador do Guarani segurou. Amarelou aí, ó, para o número 13 da Ponte. Não, ele mostrou o cartão para o número 3 do Guarani. Foi pro 3 do Guarani ou foi pro Vitor Andrade da Ponte? Eu vi ele mostrando o cartão para o número 3 do Guarani. É o 31 da Ponte, né, Zanqueta? Você tá olhando com o espelho, né, o número dele. Isso, eu tô em Marte. E agora? Agora fica a dúvida aí pra gente saber de quem foi o cartão. Eu vou apurar aí. Tá bom. Tá aí. Mas eu acho que foi pro Vitor Andrade, hein? 31 da Ponte. 31, né? Isso. É isso, né, Vagnão? Confirmando, né? Vitor Andrade. Realmente o cartão amarelo é o primeiro. E Anderson, Vitor Andrade. Tá o segundo jogo. Segundo da Ponte, né? O segundo do jogo, segundo para o jogador Ponte Pretano. E vamos mandar um abraço pro pessoal que tá ligadinho aqui na Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil, lá no Jardim Interlagos. Tá lá a Edileuza, o pessoal, o Ronaldo, também o Walter, o pessoal do Jardim Aeroporto, tudo ligadinho na Rádio Grego, a rádio que mais cresce no Brasil, tudo acompanhando a dona Maura, ela que voltou do Paraguai. Nós pedimos para ela trazer 2 portuguesas bonitas, Anderson Grigoleto. Ela trouxe 2 pizzas.
Tá aí. Tá, o jogador do Guarani tá ali caído ainda. Agora sim vai se levantando, né? Tá se levantando o jogador do Guarani. O cartão amarelo foi dado. É o Denis Júnior que tava caído, né? É isso, né, ô Zanqueta? É ele que levou o coice. Tá aí. Mandar um abraço pro Eduardo Bassan, o Eduardo, o Miguel, o Matheus, todos de Lins, sobrinhos do Beto, tá aí, ó, ligadinhos na Rádio Gringo. Valeu demais, hein, Eduardo? Que legal, todos vocês aí, o Miguel, muito legal, o Matheus, tá tudo aí, tudo ligadinho na Rádio Gringo. A Rosângela também, olha aí a Rosângela, né? A Rosângela tá aí, torcendo pro Bugrão. Zé Pedro também. Sobrinhada lá de Lins, todo torce polinense, viu, Anderson? É mesmo? Tá aí, ó. Torcedores do Linense. E a Ponte Preta vem trabalhando lá pelo lado canhoto. Ih, a finta. O que é isso? Tá fazendo a finta o jogador ponte pretano. Lá saiu e agora entregou. Nos pés do Denis Júnior. Vem descendo. Era o Vitor Andrade. Agora o Guarani vem descendo o Denis Júnior. Ele pode bater daí. Clareou, bateu pro gol. Nos braços do Diogo Silva. O Vitor Andrade, ele quis sair jogando lá da canhota. Ele veio fintando, e entregou a bola nos pés do Denis Júnior, ô Celso. Exatamente. O que ele fez não procede, não dá nenhum resultado. Atravessou o meio de campo na bola, perdeu a bola e puxou um contra-ataque. Por muita sorte, a Ponte não sofreu o efetivo do Guarani. É, eu vi aqui o Alberto Valentim, ficou bravo demais, fez o comentário com o Douglas, o assessor, né? Não gostou nada. E o Guarani sai jogando no setor defensivo mais uma vez. Sai jogando com o Emerson lá do canhoto. Vem a marcação do Jean Dias em cima dele. Ele faz o break, toca ali com o Natan. Intermediário, campo defensivo. O Guarani tem espaço. Vai descendo o Natan. Agora que vai chegando o Darlan na marcação. Ele toca mais à frente com o Anderson Leite. Chega na marcação. O Emerson rouba. Faz o lançamento pro Jean Dias nas costas do Lucas Rafael. Invadiu a grande área. Caiu. Opa! É penalidade máxima! Pênalti para Ponte Preta! O lançamento feito pelo jogador ponte pretano Emerson. Ele achou o Jean Dias que invadiu a grande área. O Lucas Rafael saiu atrás do Jean Dias. Na entrada da grande área, na interpretação do árbitro, o Lucas Rafael segurou o Jean Dias que caiu, o árbitro não teve dúvidas, apontou a marca da cal, é pênalti para Ponte Preta e amarelou para o Lucas Rafael, correto, Zanqueta? Positivo, ele marcou uma puxada do jogador do Guarani no jogador da Ponte. Eu vi ao contrário, eu vi o jogador da Ponte parando e sofrendo tranco por trás. Vamos aguardar se o VAR vai chamar ou não. Com certeza tem a revisão do VAR. E aí, Celso Fittipaldi, você está mais próximo da o lançamento muito rápido, lançamento muito bom. Jean Dias muito rápido, o jogador do Guarani chegou junto, tocou nele, né? E o árbitro não teve dúvida, estava próximo do lance e marcou o pênalti, Anderson. Pênalti para Ponte Preta, 27 minutinhos desse primeiro tempo. A Ponte Preta tem a chance de abrir o placar. Se for o Danilo Barcelos, pode esquecer, é gol da Ponte. Quem tá na bola aí é o Jean Dias. Jean Dias. O Barcelos está do ladinho. Tá só aguardando, né? Tipo assim, você vai me entregar a bola? Vai fazer igual você fez no escanteio? Vai tirar eu da bola agora? Tá ali, ó. O Luiz Miguel fica conversando com o Jean Dias, né? O árbitro, nesse momento, conversando com o Gabriel Mesquita, o goleiro da equipe do Guarani. É pênalti para Ponte Preta. O que você achou, Wagner Ferreira? Bem, o Lucas Rafael perdeu na corrida para o Jean Dias. Essa foi a fotografia do jogo, do lance. Ele ganhou, poderia até finalizar para fazer o gol. O jogador do Guarani deu um chega para lá no Jean Dias. Então o árbitro não titubeou, não. Botou a marca da cal, pênalti para Ponte, pode abrir o placar. Para mim, Danilo Barcelos é o homem da cobrança. Dá tempo, Beto Bassan. O que você achou? Pênalti? Não, pênalti, claro, não teve nem revisão. Na cara do gol. Ia fazer o gol com toda certeza, tomou o tranco lateral e foi ao chão. Pênalti, Danilo claro. Barcelos vai pro pênalti. Danilo Barcelos coloca a bola com carinho na marca da cal. É pênalti para Ponte Preta. Pode sair o primeiro gol nesse derby 209 aqui no Majestoso. Torcedor pontepretano ansioso e esperançoso. Aliás, aumentou bastante o público, Celso. O público é sensacional, viu, Anderson? Como eu dizia pro amigo, né? O pessoal estava entrando ainda. Tá muito bom o público aqui. Eu arrisco aí uns 12 mil. Tem mais. Eu acho que tem mais. Você acha que
O pênalti foi cometido há 26 minutos. Exato. Estamos com quase 29. Não sei se 29. os amigos marcaram aí, mas o 4 do Guarani foi amarelado, hein? Sim, Lucas Rafael levou amarelinho. No momento né, que ele fez o pênalti, aos 26, como bem se atentou o Eu Wagner acho que o Ferreira. VAR tá revisando aí, Faz Anderson. 3 minutos já. Estamos aguardando. O Klaus com certeza está conversando com o Thiago Duarte Peixoto, que é o árbitro do VAR hoje. Olha lá. Vai Vai ver, cancelar. vai Vai. analisar. Tá indo lá pra Eu linha. fiquei na dúvida. O Klaus. Eu, sinceramente, quando eu falei que ele reduziu a passada e sofreu o tranco por trás, eu fiquei na dúvida. Por isso que eu esperei e falei assim, o VAR vai chamar. Vamos ver aí o que o Klaus vai decidir. Tá se encaminhando ali, fazendo, né, o seu pique até a linha do VAR. Ou expulsão. A expulsão do jogador do Guarani. Ou expulsão. Porque, olha... Não, expulsão não. Eu acho que ele era o último homem, viu, Beto? Não, mas agora mudou a regra. O último homem, para não ser penalizado 2 vezes, se dá cartão amarelo, não se dá expulsão direta. Então ele vai Aí verificar se for ou não pênalti mesmo. Uma disputa de bola direto, né? Os dois na corrida disputando bola. Tá aí, o VAR tá acompanhando nesse momento. Tá dizendo o Zé Exato. Roberto Moraes aqui que não foi pênalti. O Antônio José Piton tá dizendo foi fora da área. O Chacrinha 33, cadê o Zanqueta? Tá dizendo aqui o Chacrinha 33. Tá dizendo aqui... Deixa eu mandar um abraço pro Chacrinha. O Chacrinha é um cidadão lá perto da Vila Vitória, no Jardim São José. O homem que mais deve em Campinas é o Chacrinha 33. Chama-se Osmar. O cabeludo que não tem um fio de cabelo. Tá aí. Segundo a galera aqui, viu, Beto? Segundo a galera, o Wagner Ferreira tá dizendo que foi fora da área a falta. E não dentro da área. Há uma discussão em torno desse aspecto aí. Vamos ver. Aí vai Tá cancelar. voltando lá, ó. Tá voltando. Pênalti! Ele manteve o pênalti. E ele vai expulsar, é isso mesmo? Tá tirando o amarelo. É vermelho. Ele tirou o amarelo e deu cartão vermelho pro Lucas Rafael, zagueiro do Guarani. O Guarani com 1 a menos nesse momento agora, Wagner Ferreira. O detalhe que eu estava dizendo, né? Uma bola parada, numa falha, o Guarani poderia ser surpreendido pela Ponte. Aconteceu o pênalti, realmente não há o que discutir. Tomou uma bola nas costas, dentro da grande área, falta marcada, pênalti. Agora a Ponte tem a chance de abrir o placar e jogar com um homem a mais. Esse é o panorama do jogo. O Guarani reclama, mas está aí o VAR, está aí o árbitro aí para confirmar realmente a penalidade máxima contra o Guarani. Para mim, errou a arbitragem. O pênalti pode ter marcado, mas não era para expulsão. Não é para expulsão. Para mim, uma jogada super normal dentro da área, falta, pênalti com revisão, muito claro. Mas para expulsão, exagero. Realmente exagero. Que muda a história do jogo. Tá saindo ali o Lucas Rafael, ele sai batendo no peito ali, no distintivo do Guarani para a torcida Ponte Pretana. E os jogadores do Guarani, todos ali em volta do Rafael Klaus. Né, o Celso, bem na sua frente aí, né? Isso, tá todo mundo. Inclusive o jogador que foi expulso tá saindo bastante bravo aqui. Tá saindo, passando ali no ladinho do Celso Fittipaldi, entrando no túnel nesse momento. A torcida da Ponte Preta fazendo a festa nesse momento. Muita festa. E os jogadores do Guarani, eles não deixam o Klaus ali, né? Vão atrás do Klaus, ele dá 2 passos, os jogadores do Guarani vai atrás. O Klaus tá pedindo pra galera sair da grande área ali, para que ele possa autorizar a cobrança de pênalti. Não tem mais o que reclamar. Já foi ao árbitro, já foi revisado o lance, já foi marcado. Olha, repara aí, o jogador do Guarani que foi expulso tá aqui atrás, ó. Voltando ali, né? do gol aqui, não foi pro vestiário ainda. Tá do lado bastante ali. bravo ele aí. O que ele tá olhando? Ele tá falando alguma coisa aí, Celso? Só tá na... Tá gritando com os jogadores do Guarani, ó. Ele tá aqui atrás do gol. É porque o Klaus não viu ele ali. Agora sim. Agora o Danilo Barcelos coloca a bola na cal. O Gabriel Mesquita tá no centro do gol. Danilo Barcelos ali na meia-lua. Vai fazer a vai cobrança. mexer o Guarani aí, Vai mexer já? Vamos vai ver. sair Anderson Leite, número 10, o capitão. Entra Titi, 14, Titi. Ai, Jesus. Tá entrando Titi? Titi, 14. Vai recompor a zaga, né? Tem que recompor a zaga. Vai recompor a zaga. Então já feita a alteração, saindo o Anderson Leite, era o capitão número 10, para a entrada de 14, o Titi. Teve que recompor a zaga, expulso o Lucas Rafael. Vai ser autorizado, vai cobrar o pênalti, o Danilo Barcelos. Tá ali, dentro da meia-lua.
Ele vai para Tita, autoriza o Klaus. O Gabriel Mesquita no centro do gol, tá ali estático. Partiu Danilo Barcelos, de perna canhota, bateu e entrou! Da Ponte! Na cobrança de falta, Danilo Barcelos bateu sem chances alguma pro goleiro Gabriel Mesquita, que nada pôde fazer a não ser buscar ela no fundo do gol. Faz a festa o torcedor da Ponte Preta no majestoso. Danilo Barcelos cobrando pênalti quando eram jogados 34 minutinhos desse primeiro tempo. Abre o placar a equipe da Ponte Preta. 1 para a Ponte, 0 para a equipe do Guarani. Torcedor Ponte Pretano, pode pular, pode vibrar, pode cantar, sabe por quê? Porque a festa é sua, torcedor Ponte Pretano. Danilo Barcelos batendo pênalti, 1-0 para a Macaca, Celso. Exatamente, Anderson. Uma pancada do Danilo no canto esquerdo do goleiro Gabriel. Ô, Anderson, que gol bonito, hein, Anderson? Como bate bem na bola esse Danilo Barcelos. Impressionante. 1-0 Ponte, Danilo Barcelos de pênalti. Tá aí, a equipe do Guarani trabalhando no setor defensivo. Bola com o Titi, tem 1 a menos no gramado e perdendo de 1-0 a equipe do Guarani nesse momento, Wagner Ferreira. E como bate bem na bola o Danilo Barcelos, ele não perde pênalti. Desde a primeira passagem pela Ponte era assim. Ele era o cobrador de bola parada e pênalti, então ele não perdia um. Uma bela cobrança aí, e interessante. E a equipe do Guarani vem descendo, invadiu a grande área, caiu, pediu pênalti. O árbitro está marcando apenas tiro de meta. Quem estava chegando lá era o Luiz Miguel, né, o Zanqueta? Positivo chegou, despretensioso, o Luiz Miguel não acreditando na jogada, chutou mais fraco que pênalti de véia. A bola saiu à direita do goleiro Diogo, sem perigo nenhum para o gol da Ponte. Interessante que o Gabriel Mesquita, né, goleiro experiente, não acompanha a cobrança do Danilo. Ele bate sempre do lado esquerdo do goleiro. Ele se jogou para o lado direito lá. Estranhei para mim essa tentativa de adivinhar o canto. O Danilo sempre bate aqui do lado esquerdo do goleiro. Mas bateu bem, fez o gol da Ponte, 1-0. 1-0 Ponte. Tá ele na bola. Tá o Danilo Barcelos lá do lado canhoto do setor defensivo. Toca do ladinho com o Pedro Vilhena. Vem a marcação do Luiz Miguel. Pedro Vilhena toca pra ninguém. O Natan recupera, chega na marcação ali. O Léo Oliveira, ele consegue tocar a bola com o Emerson. Faz a finta em cima do Denis Júnior. Sai jogando com o Arthur. Arthur recua com o Danilo Barcelos. Beto Bassan. 1-0 pra Ponte. E o Guarani com um homem a menos agora. Mudou a cara do jogo, não é, Anderson? O jogo equilibrado, o jogo bem disputado no meio de campo. O Guarani não abdicou do atacar, né? Estava bem no ataque, mas um contra-ataque, pênalti, claro, pelo jeito, um pênalti muito claro, revisão do VAR. Vamos ver como é que fica agora o posicionamento do Guarani com 9 jogadores. Aliás, com 10 jogadores, né? Com expulsão. Isso. A Ponte agora provavelmente vai ter a posse de bola. O Guarani vai esperar um pouco para tentar num erro ou no contra-ataque em cima da Ponte. Tá aí, a Ponte tocando bola no setor defensivo, vira lá da canhota aqui para a direitinha, o Danilo Barcelos com o Simon. Ultrapassa a linha que divide o gramado, devolve a bola com o Danilo Barcelos. Recua um pouco mais com o Emerson. Chega na marcação agora o Denis Júnior. Ele toca com o Simon. Simon faz o lançamento, tá buscando o Jean Dias. O Titi toca de cabeça. Tocou parcialmente, não. A bola saiu. É lateral para a equipe da Ponte Preta, lado direito. Campo de ataque, Celso. Exatamente. Tentou outro lançamento. O Jean Dias já estava se posicionando. O Titi cortou, lateral para a Ponte, já cobrado. Já cobrou o Maguinho, bola com o Jean Dias, mais atrás com o Léo Oliveira.
Léo Oliveira faz o domínio, vai recuando lá no círculo central, bola esquisita pro Emerson. Emerson faz o domínio, vira lá pra canhotinha com o Arthur. Arthur já recebeu, chega o Luiz Miguel na marcação, mais atrás com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vem descendo, pede a movimentação ali do ataque Ponte Pretano, ele toca do ladinho com o Arthur, devolve a bola com o Danilo Barcelos. Agora no círculo central, vai girando com o Emerson, faz o domínio, tem o Simon aqui do lado direito, ele faz o lançamento lá na canhota. Tava buscando o Vitor Andrade, mas que passe horrível, Celso. Nossa senhora, nesse aí, nem se tivesse turbo. O Martins não conseguiu pegar a lateral pro Guarani. Já cobrado o ano. Ô Beto, pega aí a palavra do Francisco Marques aí, que é o diretor da base da Ponte, se ele tá gostando do jogo. Tá aqui do meu lado, Quiquinho. Só um momentinho que vem descendo a equipe da Ponte. Bola com o Jandia, chegou o Matheus Sarará, rouba, pediu falta, o árbitro manda continuar, sai jogando a equipe do Guarani. Toca na frente, a bola era pro João Marcelo, não fez o domínio. Pode ir, Beto. Vamos lá, tô aqui com o Quiquinho, diretor de base da Ponte Preta. Quiquinho, o que você tá achando do jogo? O que você tá olhando? Você que é um grande ponte pretano. Boa tarde, Beto. Boa tarde aos ouvintes. Jogo estudado, né? Um jogo bom de ver. Vacilou o Guarani, ele foi marcar em linha, né? Marcou em linha, vacilou. A Ponte foi mais esperta. Placar justo, eu acho que a Ponte teve 3 oportunidades e aproveitou. Mas um jogo bom. Vai ficar melhor ainda. Tá aí, tá dando o privilégio de assistir com a gente aqui na cabine das Águias. Francisco, grande Quiquinho, melhor dentista de Campinas. Tá aí, grande Quiquinho. E a Ponte tenta chegar no campo de ataque. Opa! Pegou no braço do Titi, o auxiliar número 1, Danilo Ricardo Simões. Ele acionou seu instrumento, o Klaus marcou a falta, Celso. Exatamente, bateu no braço do jogador do Guarani, o árbitro estava perto. Porque, na verdade, quem marcou esse foi o Bandeira, né? Foi o Bandeira. Falta marcada, vem bola para a área do Guarani. A Márcia Daniele comemorou o gol da Macaco. O Wellington Santos, grande Wellington Santos, ele falou que os R$17 que ele jogou foi para a churrasqueira. O Ronaldo Matheus Benedito, deu ruim. Elcio Correia quebra tudo, Grigoleto. Parabéns à equipe da Grigo. O Zé Felipe tá dizendo que não tá gostando da arbitragem não, hein? Elcio Correia, vamos Ponte. A Pro House Colchões, olha aí, ó. Tá acompanhando a gente também. Olha quem tá acompanhando. Na realidade é a Rafaela. Rafaela, parabéns para você, hein? Aniversário da Rafaela hoje, completando 20 aninhos. É minha afilhada. Um beijo para você, Rafa. Tá contente, né? É a Ponte Pretana. Falta para a Ponte Preta. Vai fazer a cobrança Danilo Marcelo. Faz o levantamento, bateu direto. A bola passa sobre o gol do Gabriel Mesquita. Vai para fora, é tiro de meta. É, tiro de meta. Ele poderia ter aproveitado melhor essa bola, já que o Simon estava na grande área, jogador alto. Mas ele preferiu bater direto, passou longe do gol do goleiro Gabriel Mesquita, que vai para a cobrança do tiro de meta. A Chalane, o Lucas Pietro, tá todo mundo ligadinho aqui na nossa jornada esportiva da Grigo. Vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto, chega na marcação do Dani Júnior. O Maguinho colocou a bola para fora, o Emerson já vai lá, pega a bola, tá encostando o Matheus Sarará, ele prefere tocar na frente com o Dani Júnior. Dani Júnior faz o domínio, é grande, hein? Toca com o João Marcelo, vem a marcação do Simon em cima do João Marcelo, no carrinho, Pedro Vilhena, tira o Maguinho. A bola sobra com o Titi, ele devolve a bola de cabeça, tá lá buscando o Luiz Miguel, chega o Arthur de perna canhota, alivia ali para a zaga Ponte Pretana, sobe de cabeça, o Rafael toca com o Lucas Justo e faz o lançamento para ninguém, Zanqueta. Nada, nem com turbina das nádegas pegaria esse lançamento, bola fácil, lateral direita, Ponte vai bater a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 997948665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. A equipe da Ponte Preta, bola com o Vitor Andrade, sobe de cabeça o Matheus Sarará, sobra com o Derlei, bola ali com o Léo Oliveira, ele tentou fazer o toque, a bola explodiu no Matheus Sarará, mas sobra a bola com o Vitor Andrade ainda, vem descendo a equipe da Ponte, falta ali do jogador bugrino no Matheus, no Vitor Andrade. Sentiu a mão, Ficou o Vitor sentindo. Andrade, a hora que caiu ele sentiu a mão, viu, Wanderson? Acabei de fazer a unha! Esses lances é facinho de você quebrar um dedo, rapaz. Rádio Grigo. Já tá levantando. A rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na Rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299.
A equipe da Ponte trabalhando lá no lado canhoto, setor ofensivo, bola com Danilo Barcelos. Ele para, espera, ninguém chega, agora ele toca com o Emerson mais atrás. Faz o lançamento pro lado direito, o Emerson encontrou o Jean Dias, tem liberdade, a equipe da Ponte Preta vai fazer o cruzamento para dentro da grande área. Chega a marcação do Denis Júnior em cima dele, ele vai penteando, toca do lado com o Maguinho, caiu, pediu falta, volta a bola com o Jean Dias. Mais atrás com o Simon, já faz o cruzamento direto, a bola era com o Vitor Andrade, ele ficou sentindo, mas vai sobrando com o Arthur lá do lado canhoto, vai chegar na linha de fundo, faz o cruzamento, tira Matheus Sarará de cabeça. A bola vai sobrando com Danilo Barcelos, campo de ataque a Ponte Preta, ele inverte lá da canhota para a direita, bola pro Jean Dias, ele faz o domínio, vem a marcação do Emerson em cima dele, caiu, é falta! Falta do Emerson em cima do Jean Dias aqui na meia direita, vai vir bola na área do Gabriel Mesquita, Zanqueta. Pegou por baixo o jogador da Ponte que estava correndo ao contrário do gol que faria o gol, sofreu uma calçada por trás, bem marcada pelo bandeirinha, que não deixa passar nada, sabe por quê? Ele usa óculos das Óticas Ferrari. Aliás, mandar um abraço pro Luizinho da Óticas Ferrari, né? Óticas Ferrari que está aí, doou um óculos de sol, que você vai estar concorrendo no final da nossa transmissão. Óticas Ferrari, ali na Avenida Princesa do Oeste, 1165, também na rua José Paulino, 925. Óticas Ferrari, um abraço pro Luizinho da Óticas Ferrari. Falta para a Ponte Preta, tá? O Jean Dias vai partir de perna direita. Ele ameaçou, refugou, vai deixar para o Danilo Barcelos. Refugou também. Vai, Jean Dias. Agora sim. Bate, tira de cabeça o Emerson. Vai indo lá do lado canhoto. Vai chegando na marcação Matheus Sarará. O Pedro Vilhena. Seria falta ou a dança do Tchan? Agora o Matheus Sarará deu um empurrão aí ou foi apenas Miguel do Pedro Vilhena? O Celso, está de frente pro lance. Ele reclamou. Ele tentou simular uma falta aqui, o jogador do Guarani saiu. O Cláudio só olhou e falou, segue o jogo. Siga lá, pelota. O Lucas Pietro tá dizendo que ele quer o pai dele. Quero o meu papai, tá dizendo aqui. Eita! E a Ponte Preta vem descendo, Pedro Vilhena invadiu a grande área, toca mais atrás com o Léo Oliveira, vai bater não, toca do lado com o Simon. Ih, mas que passinho é esse, hein? O Simon corre, não deixa a bola sair. Tentou fazer o toque de bola pro Jean Dias. Jogador do Guarani, o Luiz Miguel, que estava na direita agora, que está aqui na canhota, colocou a bola para fora, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Vai o Maguinho, 45 minutos passados, primeiro tempo de jogo, a Ponte está na frente. 1-0, Danilo Barcelos de pênalti. E é ele, vai bater da intermediária. Bateu pro gol, bateu muito mal na bola, Zanqueta. Saiu lá do extra. Essa bola sem perigo algum. Ô Anderson, como uma bidica de bater de fora da área esse time da Ponte Preta, hein? Teve oportunidade, o Pedro Vilhena clareou, dava para bater, preferiu tocar de lado. É impressionante, esse cara não gosta de chutar de fora da área. Quando chuta, a bola sobe demais. Aliás, comentário feito pelo Wagner Ferreira na última partida Guarani 4-0 contra o Água Santa, que os dois primeiros gols do Guarani foram feitos de arremates de fora da área, e o Wagner Ferreira lembrou, né, Wagner? Desse comentário que o Celso sempre cobra a equipe ponte-pretana. Tem que arriscar, só marca quem chuta, né? Agora, o jogo mudou de panorama, hein? Agora o Guarani se retrai, vê a Ponte jogar, bolas cruzadas para a área, realmente tem muita convicção, mas a Ponte está agora pressionando o Guarani. Então a dúvida que fica, o Guarani vai ter suporte com um homem a menos, e a Ponte vai saber aproveitar esse homem a mais, porque nós vimos a partida contra a Portuguesa, eram 2 a mais, e a Ponte não aproveitou, ficou no empate 0-0. Agora hoje aqui a Ponte está na frente, 1-0, e tem que aproveitar esse momento. Não adianta ficar segurando bola lá atrás, tem que tentar fazer o segundo. Porque o Guarani inferiorizado e sentiu o gol da Ponte, não joga mais, quem joga é a Ponte agora no derby. E vem descendo a macaquinha com o Arthur, ultrapassa a linha, aquele vídeo gramado lá pelo lado canhoto, toca do lado com o Vitor Andrade. Vitor Andrade faz a finta em cima do Anderson Leite, leva pro meio. Vem descendo a Ponte Preta, ele ameaçou tocar, vem levando sozinho. Toca com o Darley, Darley tentou fazer a devolução, mas entregou nos pés do Matheus Sarará, que agora tentou achar o João Marcelo, tocou, o Arthur não deixou sair não, hein? Que toque horrível, hein, Zanqueta? Pior que dançar com a mãe no baile de formatura. Aí... Anderson. Oi, manda, Beto. Complementando o que o Wagner está falando, o time do Guarani é muito jovem, né? Muito jovem. A gente tem dois atletas aí da base. E a Ponte está com a bola na intermediária, e o Guarani não faz 2 linhas de 4. O Guarani não se defende como a Portuguesa se defendeu no jogo comentado agora há pouco, né? Falado pelo Wagner. O Guarani se posiciona ainda no 4-4-1. Sentiu o jogador da Ponte. 4-4-1.
Então, a hora que a Ponte chega de perto da intermediária, aí sim forma uma linha de 5. Mas é molecada, eles estão correndo bastante. E o que preocupa um pouquinho pelo lado do Guarani, o Anderson e amigos, é o Titi na zaga, né? Porque não inspira confiança, não. Não lembra! E a Ponte Preta vem descendo o lançamento do Simon com o Pedro Vilhena dentro da grande área. Caiu na entrada ali do... Titi. Do Titi, na realidade, mas o árbitro deu apenas lateral para a Ponte. Já estamos a 40, chegando a 49. Você viu subir a placa aí, ô Zanqueta? Não. Celso, viu? Também não. Aí, lateral para Ponte. Maguinho bate do ladinho com o Léo Oliveira. Léo Oliveira faz o domínio, joga no círculo central, a bola com o Emerson. Emerson joga mais na direitinha com o Simon, já campo de ataque, vem o zagueirão da Ponte Preta, de perna direita, inverte, da direita para canhota, tá buscando o Vitor Andrade, passa pelo Lucas Juste, recebe o Vitor Andrade, ele faz ali a finta, faz o cruzamento para dentro da grande área! O Rafael fez o seu esforço, mas colocou a bola em escanteio para a Ponte, Celso. Exatamente, do Arthur, cruzou, Vitor Andrade cruzou, o zagueiro do Guarani cortou, vai escanteio. Agora, será que o Jean vai bater? O Danilo tá longe. Jean Dias na bola. O Alberto Valentim tá louco aqui. Ele tá pedindo pra galera ficar ali, ó. Ele tá chamando o Léo Oliveira lá. Ele ficou louco, ele pulou aqui, chamando o Léo Oliveira pra voltar. Desnecessário, não tem ninguém ali. Voltou o Danilo Barcelos também, olha lá. Toca a bola mais atrás, vai fazer a cobrança, Maguinho, toca com o Danilo Barcelos mais atrás, no círculo central com o Léo Oliveira. Era escanteio da equipe da Ponte, hein? Alberto não gostou nada disso. Não gostou também. Bola com o Maguinho, joga com o Jean Dias, a marcação em cima dele é do jogador bugrino, que é o Matheus Sarará, ele leva na linha de fundo, faz o break, toca mais atrás com o Vitor Andrade, faz o cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça o Titi. Era o João Marcelo que estava ajudando a zaga, hein? Chega Danilo Barcelos. Léo Oliveira roubou a bola agora. O Matheus Sarará rouba a bola. O Pedro Vilhena. Bola com o Danilo Barcelos. Tocando a bola com o Jean Dias. Ele chega, não evitou a saída de bola. Vai levando na linha de fundo. Invadiu a grande área. Ele faz o fio cair. É pênalti! Penalidade máxima. Mais um pênalti para a Ponte Preta. Agora o jogador do Guarani foi inocente demais, Celso. Não tem jeito. O Jean Dias fez a finta, puxou para um lado, puxou para o outro. O jogador do Guarani se desesperou, tirou o pé de apoio dele, pênalti marcado. Pênalti claro, claríssimo, Anderson. Nem reclamação, ninguém reclamou do Guarani, nada. Começou numa falha grotesca do Sarará, saindo com bola que perdeu. Denis Júnior displicente no meio, perdeu a bola, pegou a zaga saindo e a Ponte Preta de frente, pênalti bem marcado. E aí, Vagnão? Bem, nós não temos aqui o poder do replay, né, no monitor. Mas, segundo consta, o pênalti foi claríssimo. Então, nada a discutir. O Guarani vacilou ali na marcação, né? Chamado para dançar, pênalti. O árbitro tranquilamente mostrou a cal. Tanto é que os jogadores do Guarani não tem nem moral para reclamar. Então, visível que foi o pênalti. Jean Dias tá levantando. Tava respirando, tá cansado. Como corre esse menino, hein, velho? Rapaz do céu. Parece que ele tem 2 pulmões. Impressionante, velho. É pênalti para Ponte Preta. 51 minutos, estamos indo a 52 desse primeiro tempo. A Ponte já fez um de pênalti. Com ele mesmo, ele tá ali com a bola, segurando a bola com as mãos, vai colocar a bola na marca da cal, o Danilo Barcelos. Pênalti para Ponte Preta. Esse ele vai dar pro Jean Dias, passando a bola pro Jean. Tá dando a bola pro Jean Dias, que foi ele que sofreu o pênalti, né? Até porque eu percebi aqui um jogador do Guarani falando pro goleiro, olha, ele vai bater naquele canto, ele vai bater naquele canto. A hora mudou o batedor, vamos ver o que vai acontecer. Tá aí, Jean Dias, coloca a bola na cal, vai se preparando para fazer a cobrança de pé na direita. Não saiu amarelinho não, né, Zanqueta? Não. Não saiu amarelo. Vai autorizar, pode ser o segundo gol da Macaca. Partiu, Jean Dias, bateu e entrou! Alegria, alegria, galera. Gol!
Amplia o placar a macaquinha. Jean Dias, camisa número 7. Ele sofreu penalidade. Ele colocou ali a bola na cal. Bateu no canto direito, rasteiro no cabelo esquerdo. Ele voou. Tentou chegar na bola, mas não pôde fazer nada, a não ser buscar ela no fundo do gol. Jean Dias. Quando eram jogados 52 minutinhos desse primeiro tempo. 2 para a Ponte, 0 para o Guarani. Torcedor ponte-pretano, pode vibrar, pode pular, pode gritar, sabe por quê? Porque a festa é sua. E lá vem a equipe da Ponte Preta, bola com o Vitor Andrade, dentro da grande área, bateu a bola, saiu, escanteio. Celso Fittipaldi bateu muito bem na bola, o Jean Dias. Bom, primeiro vamos falar da batida seca no canto. O Gabriel tentou buscar, mas a bola bateu, escorreu, deslizou e foi pro gol. Gol da Ponte, 2-0, Jean Dias. E no momento que o árbitro termina o primeiro tempo, Anderson. Apita, Rafael Claus, aponta o centro do gramado e põe final de primeiro tempo aqui no Moisés Lucarelli. A Ponte Preta tem 2. O Guarani, por enquanto, não chegou até o gol. Tem 0. Olha a festa da torcida. É isso que eu ia perguntar. Um detalhe aí, seu Celso Fittipaldi. O detalhe é que o time se reuniu no meio de campo aqui, está conversando antes de descer para os vestiários. Muita comemoração. O banco de reserva todo correu para comemorar aqui com os jogadores. E a Ponte está com o placar 2-0 Ponte, bem no jogo, mais tranquila. Vai para o segundo tempo tentar algo diferente, Anderson. Zanqueta, o seu detalhe, Zanqueta. Os jogadores do Guarani saíram rápido, sentiram o jogo, sentiram a torcida gritando. É fechar a casinha para evitar um vexame maior. Tá aí, antes da gente entrar, né, para esse intervalo aqui da Grigo, eu vou perguntar para você, Wagner Ferreira. 2-0 para a Ponte, o Guarani tem um jogador a menos. O Guarani começou bem a partida, né? A Ponte conseguiu aí se equiparar, aí com o jogador a menos complicou de vez a situação do Guarani. São 2 aspectos a serem analisados nesse primeiro tempo. O Guarani começou com tudo, ofensivamente em cima da Ponte, criando chances, 2, 3 chances, e a Ponte não chegava. Aí temos que dividir nesse primeiro tempo a história do pênalti e da expulsão. Aí o panorama do jogo passou a ser completamente diferente. A Ponte veio para cima, começou a cruzar a bola, procurando jogar com a velocidade do Jean aqui pela direita, descendo lá pela esquerda também. O Danilo Barcelos muito bem na cobrança do pênalti. Na sequência, o segundo pênalti realmente aconteceu, não há o que discutir. Então o Guarani sentiu o primeiro gol, sentiu a expulsão e sentiu que a Ponte cresceu no jogo. Então, aguardamos aí no segundo tempo. Deve vir uma alteração o Guarani, porque se ficar jogando do jeito que está jogando, não vai conseguir empatar o jogo, não. Vai ter que mudar o panorama do jogo com alguma alteração. Vamos ver o que é que o técnico, o Maurício de Souza, vai determinar lá no vestiário. O goleiro do Guarani, o Gabriel Mesquita, foi chamado aí pela televisão para fazer o comentário de intervalo. Beto Bassan, antes da gente entrar, né, aí você vai fazer aquele bate-bola junto com o Wagner Ferreira no intervalo da Grigo, mas e aí? Pincelada, 2-0 para a Ponte, placar justo? Placar justo. É outro jogo. Depois da expulsão do pênalti, é outro jogo. Guarani se perdeu, não está conseguindo acompanhar o time da Ponte, está chamando o time da Ponte para cima da zaga. A zaga realmente não está coberta, não está montando 2 linhas de 4 para poder se defender. Se tem mais jogo, tomava mais. Tem que chamar agora no vestiário, Maurício de Souza, conversar com esses meninos, mostrar para eles como é que é um derby, né, a seriedade de um derby, mas o time do Guarani, torna a repetir, é um time inexperiente, é um time de garotada, sentiu muito. Vamos ver o que o Maurício tem para dizer para eles no intervalo e melhorar a marcação, senão realmente a Ponte toma mais. O Guarani toma mais. Tá aí, Beto Bassan, Wagner Ferreira, Celso Fittipaldi, Lemão Zanqueta. Anderson, só uma perguntinha. Qual que é a média de idade dos jogadores do Guarani? Saindo aqui, eu pude perceber que são muito jovens, né? A média de idade é bem baixa do Guarani, né? Eu acho que é 25 anos, viu? Muito jovem. É muito baixo jovem mesmo. Tá aí. Como o Beto falou, time jovem do Guarani sentiu a expulsão e tá aí.
tá no prejuízo. Antes do intervalo da nossa Grigo, show de prêmios, hein? Você tá participando conosco, mandou sua mensagem, seu palpite no WhatsApp, tá participando conosco aqui no chat do canal do Grigo, no YouTube, no Rádio Grigo Oficial no Facebook. 2 bonés da Rádio Grigo, uma bola oficial da Pênalti, um perfume da Fator 5, 2 canecas, uma do Guarani e uma caneca da Ponte Preta, oferecimento da VIP Canecas personalizadas, 2 bonés do Clube Concórdia, 2 bonés do Pulo Futebol, e 2 ingressos para a Noite Azul e Branco, tudo oferecimento do Clube Concórdia. 6 pacotes de 5 quilos do arroz Biguá e 10 pacotes de 1 quilo do feijão Biguá, oferecimento aí da Biguá Alimentos. E a Prado Corretora, né, para quem você que colocou o seu palpite, e se você aceitar esse palpite, estará concorrendo aí a um Pix de R$100 da Prado Corretora. Um rádio relógio com faixa estendida, oferecimento da Eletrolar, e também um óculos de sol, oferecimento da Óticas Ferrari. É ou não é um show de prêmios? E você, lógico, está interagindo conosco, está participando do sorteio no final. Nós vamos colocar na telinha o sorteio para você ver, né, que não tem falcatrua nenhuma. Vai ganhar quem sair aí no sorteio. Legal? Bom, vou fazer o seguinte. Nós vamos para o intervalo da Grigo agora, tomar aquela aguinha, e a gente já volta com os comentários a esse bate-bola do Beto Bassan com o nosso Wagner Ferreira. Valeu? Não sai daí não. É rapidinho que a gente já volta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Estamos apresentando Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham juntos. Você sabia que o Radiosnet é o melhor e mais rápido aplicativo para se ouvir rádios em seu celular? Baixe agora em radiosnet.com. Clube Concórdia. São 4 alqueires totalmente arvoizados com inúmeras estruturas esportivas, piscinas e muita tradição. O Clube Concórdia possui academia de primeiro mundo, montada pelo técnico da Seleção Brasileira de Vôlei Feminino, Zé Roberto. Possui uma escola de futebol que é um centro de formação de atletas, que é o Pulo Futebol. São 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. O Clube Concórdia conta com um ginásio fantástico, um dos melhores e maiores da cidade de Campinas. Campos de futebol, judô, sauna, quadras esportivas de futsal, basquete, vôlei, beach tênis e a melhor escola de tênis de Campinas. Tudo à disposição de seu associado. E mais, vários eventos sociais sensacionais no salão de festas com bandas renomadas da região de Campinas. Venha ser sócio do Clube Concórdia. Entre em contato através do WhatsApp 1999 698 4579. 99698 4579. Siga as redes sociais do Clube Concórdia Campinas. Clube poliesportivo e recreativo com 154 anos de tradição é o Clube Concórdia. A Eletrolar, assistência técnica para eletrodomésticos de todas as marcas, especialidade em fritadeiras air fryer, ventiladores de teto, mesa e parede, conserto de fornos e micro-ondas e um setor de hidráulica com reparos de válvulas e registros. Não quebre a parede, sempre tem uma solução para salvar a sua válvula, torneira ou registro. A Eletrolar, desde 1968, dando a melhor assistência técnica em elétrica e hidráulica. A Eletrolar fica na rua Álvares Machado, 272 em Campinas. Entre em contato com a Eletrolar através do telefone 19 3231 3299 e pelo WhatsApp 19 997 70 7103. Assistência técnica em elétrica e hidráulica é com a Eletrolar. Prado Corretora, consórcios e seguros. Venda seu consórcio de forma rápida e segura. Na Prado Corretora. Compramos cartas de consórcios contempladas ou não com a melhor avaliação. E mais, pagamento à vista. Entre em contato com a Prado Corretora, consórcios e seguros.
através do WhatsApp 19 99794 8665 e venda hoje mesmo a sua carta de consórcio com pagamento à vista. Nado Corretora, consórcios e seguros. Biguá Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Biguá Alimentos é referência nacional, prezando pela qualidade, ética e excelência no atendimento, amizade, companheirismo, respeito, comprometimento, trabalho em equipe. São os valores que a Biguá Alimentos preza em toda a sua história. Tenha toda a linha de produtos da Biguá Alimentos em seu comércio. Entre em contato pelo telefone. Também é o WhatsApp 19 2227 4555. Visite o site da Biguá Alimentos, www.biguaalimentos.com.br. O endereço da Biguá Alimentos é Rua Antônio Afonso de Lima, número 4, na Vila Saltinho, em Campinas. Uma história de família. A moda é Biguá. VIP Canecas Personalizadas, transformando suas ideias em produtos exclusivos. Faça sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. A VIP Canecas Personalizadas produz canecas com fotos, canecas de times, canecas de alumínio, canecas de vidro, canecas de chopp de vidro e de acrílico, copos long drink, taças de gin, canecas para todas as datas comemorativas, squeezes, além de camisetas personalizadas, adulto e infantil, gravação a laser em copos térmicos, mousepad e muito mais. Faça sua encomenda através do WhatsApp 19 991 32 44 66 e visite nossas redes sociais @vip.canecas personalizadas. Canexe, a vida é curta demais para beber em qualquer xícara ou caneca. Venha ser VIP. Seja um parceiro colaborador da Web Rádio Gringo. Anuncie aqui. Voltamos a apresentar Jornada Esportiva dos Amigos, onde o esporte e a amizade caminham junto. Wagner Ferreira. Muito bem, meus amigos da Web Rádio Gringo, um grande abraço. Intervalo de jogo no estádio Moisés Zucarelli, é o clássico campineiro, Ponte Preta e Guarani. O Guarani começou com tudo o jogo, partindo uma postura ofensiva para cima da Ponte, criando chances com o João Marcelo chutando perto do poste pela linha de fundo. O próprio João Marcelo, o goleiro da Ponte, fez uma boa defesa. Somente a 14 minutos é que a Ponte conseguiu chegar, com o Jean Dias chutando de fora da área e o Mesquita espalmando. E aí a 26 o pênalti que aconteceu, para muitos não houve mais, o árbitro foi ao monitor, tudo confirmado e a Ponte saiu na frente. Daí é uma outra história nesse primeiro tempo, porque agora ele sentiu muito a perda de um homem, né, que já o jogador foi expulso, o Lucas Rafael, um homem a menos e a Ponte motivada pela abertura do placar. Então foi para cima do Guarani, o Guarani sentiu, não se encontrou mais no meio campo para frente. E ainda a alteração feita pelo técnico Maurício Souza, colocando o Titi, que não inspira confiança nos demais companheiros. Então, não sei se seria a melhor opção, o Titi entrando na zaga no lugar do Lucas Rafael. Ele tinha o Caio Dias. Em todo caso, já está feita a substituição. E para piorar para o Guarani, o pênalti a 50 minutos, né? Cometido em cima do Jean Dias. O Jean Dias converteu. Pênalti aos 50, foi marcado aos 52 minutos. 2-0 para a Ponte, não há o que discutir. A Ponte aproveitou a situação e fez 2-0. Agora, se o Guarani quiser alguma coisa neste segundo tempo, vai ter que vir com uma postura diferente. Eu já viria, se eu fosse o técnico do Guarani, eu já viria com o Matheus Regis. Aproveitar um bom momento aí do menino aí que jogou na Ponte aqui, está motivado. E poderia perfeitamente entrar no lugar do Luiz Miguel, que foi uma figura apagada no primeiro tempo. Então vamos aguardar se vai haver alteração. A Ponte deve vir com o mesmo time. O Guarani, pelo menos com uma alteração, deve voltar para a etapa complementar. E o Beto? O Melo está no aquecimento, né? Tem 2 jogadores aí no aquecimento. Caio Melo deve entrar no Guarani. Mexer,
no time, no meio de campo, né? Visto que os dois garotos da frente aí, o Denis Júnior e o João Marcelo, são muito novos, estão na correria, não estão conseguindo marcar o meio de campo da Ponte Preta. O final do jogo, da metade do pênalti para cá, só deu Ponte. Guarani totalmente desorganizado. Mas eu estou recebendo bastante mensagem aqui, viu, Wagner? O pessoal da TNT aqui, o pessoal da UOL está dizendo que não era lance. Não era lance para expulsão, mas jogo que segue. Está marcado, foi pênalti, 2-0. Ponte Preta com certeza não vai mexer no jogo, no time, mas o time do Guarani tem que mudar. Tem que mexer, tem que mudar a postura, de repente aí fazer uma linha de 5, de 3, né? Para poder conter o entusiasmo da Ponte. 2-0 num derby, primeiro tempo, casa lotada do jeito que está, realmente a Ponte vai partir para cima. Não acredito que a Ponte vá administrar o jogo. Se ela tiver chance de fazer mais 1, mais 2, mais 3, vai fazer a alegria da galera. E cabe ao Guarani se postar melhor, com um time mais jovem, um time bem inexperiente, né, com um técnico também, não tem tanta bagagem desse jeito, né, trabalhou mais em categorias de base. Ver a postura dele e a postura do Guarani. Começar o segundo tempo, vamos ver a postura dos dois times em campo aí, para ver o que dá nesse segundo tempo. Wagner e Anderson. Anderson, só para... Oi, manda lá. Vou o gol, né, atrás do gol do Pedro Rocha. Se eu me deslocar para o portão, para os gols de entrada, eu perco o sinal. Não, tá certinho aí. Entrou, eu tô vendo que entrou. Vai mexer. Manda lá, Zanqueta. Número 18, Caio Melo, entra no lugar do número 7, Luiz Miguel. Tá aí. Alteração feita pelo técnico Maurício Souza. Vai iniciar o segundo tempo aqui no Moisés Lucarelli. Você vai curtir as emoções desse segundo tempo conosco, por enquanto 2-0 para a Ponte Preta. A Ponte que dá o início desse segundo tempo. Daqui a pouquinho eu vou perguntar pro Lemão, vou perguntar pro Wagner Ferreira, nós vimos o lance aqui, que vai começar o jogo. Apita o árbitro! Começa o segundo tempo de jogo, olha aí que é isso? Começa o segundo tempo do jogo aqui no Majestoso. Quase que o Emerson apronta agora. Você vai curtir as emoções, as informações aqui na nossa Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Comigo, Anderson Grigoleto, a voz da emoção. Primeiro recuada esquisita do Emerson, hein, Celso Fittipaldi? Exatamente, Anderson. Ainda bem que o Diogo Silva estava atento e dominou a bola e jogou para a lateral. Estranha, jogada muito estranha do Emerson Silva. A equipe do Guarani tenta sair jogando, chega o Simon, a bola sobra com o Denis Júnior. Denis Júnior recua a bola com o Emerson. Emerson faz o break mais atrás com o Anderson Leite. Anderson é o Caio Melo. Caio Melo toca na frente a bola com o Natan. Tá passando o Emerson, caiu. Falta para a equipe do Guarani. Na intermediária, Natan tentou chegar na jogada, recebeu a falta bem marcada. Chegou o lanchinho aqui, viu, Wagner? Olha aqui, ó. Olha para você o lanchinho. Cadê? Tá chegando aí. Falta para a equipe do Guarani. Tá na bola para fazer o levantamento o Matheus Sarará. Comecinho do segundo tempo, 2-0 para Ponte Preta. O Guarani, desde os 31 minutinhos do primeiro tempo, tá com um homem a menos. O Lucas Rafael foi expulso. Vai fazer a cobrança o Matheus Sarará. De pé na direita, faz o levantamento. Sai o Diogo Silva, dá um soco na bola. A bola vai saindo em lateral para a equipe do Guarani, lado direito. Você vai mandando a sua mensagem, você está participando, você está concorrendo a muitos prêmios nessa jornada esportiva da Grigo. Bom demais ter você conosco. Lucas Justen faz o levantamento lá para dentro da grande área. Opa! Caiu o Denis Júnior, pediu a falta. O Simon, que estava na marcação, o árbitro mandou seguir o jogo. E aí, Zanqueta? Para mim, ele chamou para dançar no baile, não foi nada. Celso Fittipaldi está do lado do lance ali, Celso. Nada. Inclusive o Klaus estava em cima do lance e nada marcou. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta pelo lado canhoto. Bola com o Vitor Andrade, vai levando a bola. Saiu, hein? O árbitro não marcou, eu achei que a bola tinha saído. Agora saiu, lateral para a equipe da Ponte. Você achou que a bola não saiu? Não saiu? Não. Tá aí.
Arthur já bate na frente, bola com o Derlei, a marcação em cima dele é do jogador do Guarani, Caio Melo, ele faz a inversão de bola, quem recebeu foi o Maguinho, joga para trás com o Léo Oliveira, vai jogando agora com o Jean Dias vai invadir a grande área, invadiu, bateu de com a perna canhota, bate no zagueiro do Guarani e sai para fora. Em escanteio, primeiro escanteio do segundo tempo é da Macaca, Celso. Exatamente, Anderson, escanteio para a Macaca, lado direito de ataque. Cidinha Freitas, olha aí, lá de Ubatuba curtindo conosco a nossa jornada esportiva. O Lucas Pietro, não é que ele quer o papai, ele quer a camisa da Rádio Gringo. É isso que ele quer. É isso aí, Lucas Pietro, a nova geração dos ouvintes da Rádio Gringo. É escanteio, tá lá o Jean Dias. Tá ali o Danilo Barcelos também, não é o Danilo Barcelos que tá indo, era o Pedro Vilhena. Bateu o Jean Dias, faz o cruzamento para dentro da grande área, sobe de cabeça a zaga do Guarani, a bola sobrando com o Vitor Andrade, bate na zaga do Guarani, vai sobrando a bola com o Danilo Barcelos aqui do lado canhoto, já encostou para receber, o Arthur recebeu, vai fazer o levantamento para dentro da grande área, levantou, tira de cabeça o Rafael. Agora brigando o Vitor Andrade, o Léo Oliveira tá ali, a marcação em cima dele é do Matheus Sarará. Vem descendo a equipe da Ponte Preta, lá do canhoto, bola com o Léo Oliveira, joga agora no círculo central ali com o Vitor Andrade, toca errado, recupera a posse de bola, o árbitro marcou falta. Puxou, Danilo Barcelos puxou o jogador do Guarani, bem marcada a falta. Já bateu, sai jogando com o Titi, tem ali o Anderson Leite, ele prefere jogar lá na canhota com o jogador que é o Emerson. Celso Fittipaldi, como que tá o sol aí? Quente, uma barbaridade, Anderson. Tô vendo mesmo. Esqueci o boné, rapaz. Oi. Anderson. Oi, manda, Beto. Tô aqui com o Francisco, Quiquinho. Quiquinho, o que você espera de segundo tempo? Beto, se eu tô vendo o desenho tático aqui, se o Guarani não mexer nesse time aí, vai tomar uma sacola, hein? Mas a Ponte veio mesmo, né? Eu acredito que a Ponte tem grande chance de hoje fazer mais uns 2 gols aqui, hein? O Guarani que não abre o olho, hein? Tá aí, ó. Tá aí, Quiquinho. Olho. O Quiquinho falando que se o Guarani... Ih, o Guarani vem descendo com o Dani Júnior, toca a bola com o João Marcelo, bateu, explode no Simon, voltou com o João Marcelo, tira a zaga, volta com o Dani Júnior, o Emerson tira dali, mas o árbitro tá marcando mão. Falta pra Ponte, né, Celso? Falta pra Ponte que vai ser cobrada. Eu acho que a Ponte tá fazendo um jogo... Tá picotando. Então. Tá fazendo uma jogada arriscada aqui, voltando pro Diogo. Trabalhar melhor essa bola aí. Sai jogando a equipe da Ponte Preta pelo lado direito, bola com o Simon. Tem o Maguinho, já recebeu o número 2 da equipe da Ponte lá do lado direito. A equipe do Guarani marca a distância nesse momento. O Maguinho faz o lançamento com o Pedro Vilhena, sobe o Lucas Justen. Toca de cabeça, o Titi complementa lá atrás, a bola saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Jornada esportiva da Gringo, onde o esporte e a amizade caminham juntos, informa para você o tempo e placar de jogo. Jogados 5 minutos desse segundo tempo, o placar está sendo majestoso. Ponte Preta 2. Guarani 0, e vem descendo a equipe do Guarani, bola com o João Marcelo, a bola sobrou com o Dani Júnior, vai bater por cima, Diogo Silva, sensacional! Se recuperou de uma forma esplêndida o goleirão da Ponte Preta. O Dani Júnior fez certinho, tentou fazer o gol por cobertura. Tava ligado na jogada do Diogo Silva e fez a defesa, Celso. Exatamente, Anderson. Bobeira de novo da zaga da Ponte, né? Tá achando que tá jogando tranquila, ele tá cometendo uns erros muito bobos aí. Terceiro erro, esse quase que o Guarani marca. Aí, e... Só um comentário também, o pessoal da TNT, Juninho, ex-zagueiro da Ponte Preta, confirmando também que não foi pênalti. Tá aí o primeiro gol, você diz, né? Positivo. E a equipe do Guarani vem descendo o lançamento lá pro Dani Júnior, sobe o Simon de cabeça, vai na marcação, o Maguinho em cima do Dani Júnior toca com o Emerson mais atrás, chega o Jean Dias na marcação, o Emerson faz a finta, toca com o Caio Melo vai jogando no círculo central, a bola com o Rafael para, olha, devolve ali com o Matheus Sarará, mais atrás com o Titi para, ameaçou fazer o lançamento, toca do lado com o Rafael, no círculo central a equipe do Guarani vem descendo,
pelo lado direito, agora com o Lucas Justa. Chega a marcação do Vitor Andrade, a bola explodiu em cima do Vitor Andrade, saiu a lateral para a equipe do Guarani. Só mandar um abracinho pro pessoal que está reunido lá no Jardim Interlagos. Eles iam fazer um churrasco, Anderson. Um chegou com gelo, outro chegou com copo descartável, um chegou com suco Zinhec. Eu falei, já que ninguém chegou com nada, eu vou comprar carne. Falei que ia comprar carne e vim pro jogo. Estou esperando eu lá com fome. Eu tô esperando. Tá lá a Tayomara, a Bia, tá tudo lá, Chalaine, Marcela, a Maura que veio lá de Portugal, não trouxe nada pra nós, nem uma portuguesa, hein? Um abração para essa galera que tá curtindo a nossa jornada, vocês são simplesmente demais. Tira o Guarani de cabeça, a bola ali, a Ponte Preta tentava descer pelo lado canhoto, vem o Derlei, recupera, vem a marcação em cima dele, do Lucas Justo, hein, leva melhor, o juiz marcou, não, a bola saiu. Lateral para a equipe do Guarani, né, Zanqueta? Positivo, a bola saiu bem marcada pelo Bandeira. O Eliel Lourenço tá aqui conosco também, o Cleberson Grigoreto tá ligadinho na nossa jornada esportiva da Grigo. Olha o Luiz Zanqueta, hein? Luiz Zanqueta tá dizendo que o segundo foi pênalti, claro. E a Valquíria tá dizendo que não foi pênalti, não, né? A galera, esses... O primeiro, né? É, o primeiro. Essas mensagens aqui já estão há um tempinho, né? Olha o Mário Eduardo, grande Maíta, tá aqui também conosco, o Elcio Correia, Pro House Colchões, a Rafa vibrando, a Cidinha também, o Ito Bassan, beneficiados por um juiz fraco e cheio de más intenções. Tá bravo o Ito, hein? Tá bravo. Agora a equipe do Guarani vem descendo, bola com o Natan, rola com o Anderson Leite, recua com mais o Titi, uma pancada, hein? Tá caído o jogador do Guarani, o Lucas Justa, hein? Mais uma pancada do Vitor Andrade, que já tem cartão amarelo. Tá caído o Lucas Justen, sentindo o lateral do Guarani, caído aqui na frente da área técnica da Ponte Preta praticamente, o Zanqueta. Levou um pontapé do Vitor Andrade, que já tem cartão amarelo. O Alberto Valentim chama, ele fala assim, cabeça do lugar. Ele falou, pau! A Neia Machado também, grande, né? É legal demais. Olha o Betão aqui, o Zé Roberto Miranda, boa tarde da Rádio Grigo. Voltou as origens, bancada. Tá aí, ó, grande Betão. Rafael Oliveira conosco, Jadir Padovan, o Ronaldo Godoy, o William Bertolini, tá querendo o boné, William, que legal, tá concorrendo, hein? Wagner Ferreira, 9 minutinhos desse segundo tempo, continua 2-0, enquanto que o Lucas Justen está sendo atendido nesse momento pelo Departamento Médico do Guarani. O técnico do Guarani entendeu de não mexer no ataque, né? Vai trocar. Ele poderia partir para cima com o Matheus Regis, no entanto ele coloca o meio-campista, reforça o meio-campo para segurar a ponte, o ímpeto da ponte. E numa dessa pode ter uma bola parada, numa jogada individual, tentar surpreender, como quase surpreendeu. O Denis Júnior ali, quando ele viu que o goleiro da ponte estava fora do gol, tentou bater por cobertura. Mas, para sorte da ponte, o Diogo se recuperou e fez a defesa. Continua o mesmo panorama do primeiro tempo. A ponte com um jogador a mais, não vai loucamente para o campo de ataque, e o Guarani na dele, esperando aí um erro da ponte para tentar diminuir o placar e voltar para o jogo. Vai ter que mexer o Guarani, né? Não vai dar para o Lucas Justo, hein, o Zanqueta? Positivo, vamos ver quem está chegando ali para... Acho que vem o Cauê Rafael, número 22. Acho que é ele mesmo, hein? Cauê Rafael? Isso. Cauê Rafael, número 22. É a terceira alteração que o técnico Maurício Souza faz na partida, Só tem mais uma parada. E a equipe do Guarani, já bola reiniciada, primeira participação do Cauê Rafael, pisou na bola, perdeu a bola pro Léo Oliveira. Léo Oliveira ameaça fazer o lance, já toca com o Vitor Andrade pelo lado canhoto, a marcação em cima dele do jogador bugrino, que é o Matheus Sarará. O Vitor Andrade segura, espera a chegada de alguém, ele coloca para trás com o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos vai virando da canhota para a direita, bola com o Simon. Simon faz o domínio, chega o Deni Júnior na marcação, ele já acha o Maguinho, devolve a bola com o Simon. A Ponte Preta vai tocando a bola no setor defensivo. 2-0, o Simon agora prefere fazer o lançamento, lançou a bola para o Derlei, muito forte, vai ficando nos braços do goleirão Gabriel Mesquita. Ô Beto Bassan, essa alteração aí, lógico, por contusão, mas mais uma alteração que o técnico Maurício Souza tem que fazer nessa partida. Sim, Anderson. Contusão, mais um garoto que entra no time do Guarani, por necessidade, né? Por necessidade, por contusão. O Guarani voltou com uma postura um pouco melhor, um pouco mais consciente. A Ponte também vai trabalhar a bola, não vai atacar diretamente o Guarani,
como terminou o primeiro tempo, mas sim, o Guarani com a garotada e tentando se defender e se organizando um pouquinho mais. Por falar em necessidade, refletores acesos nessa Exato. altura do campeonato? Exato. Diz que o LED economiza mais, mas, ué, não precisa colocar o refletor, né? Agora, um sol, como o Celso Fittipaldi disse, um sol que está instalado aí no gramado, né, Celso? Pelo amor de Deus, vai ter um sol para cada um aqui, Anderson. E vai mexer a acender ponte, o refletor para quê? Não estou entendendo, hein? Vai mexer a ponte daqui a pouquinho. O Celso Fittipaldi e o Lemão Zanqueta em forma. A equipe do Guarani tenta chegar. O Diogo Silva sai jogando lá do lado direito com o Simon. Simon devolve a bola com o Diogo Silva. Dá um chutão na bola. Não quer saber de brincadeira, não. Tava buscando o Dorley. A bola passa pelo Dorley. Vai ficando com o goleirão Gabriel Mesquita. Vem 3 alterações na ponte ou duas? Duas. A movimentação é de 2. Um é o Bruno Lopes, né? O outro eu não consegui ver. 77 e o 29. Everton Brito e Bruno Lopes. Everton Brito e Bruno Lopes. Os dois conversando ali com o Alberto Valentim nesse momento. A equipe do Guarani tenta chegar. Danilo Barcelos. Dá um chute na bola. Provavelmente o Vitor Andrade vai sair, né? Olha o recuo de bola, sai Gabriel Mesquita nos pés ali do Vitor Andrade, coloca a bola para fora, é lateral. Que bobeira da zaga bugrina, alemão. Num bate-rebate, um joga pro outro, o outro fala assim, é você que tira. Ninguém quase tirou. O atacante Vitor Andrade da Ponte tem turbina nas nádegas, quase pegou a pelota. E lá vem descendo a equipe do Guarani, bola com o João Marcelo, rola com o Anderson Leite, toca com o Matheus Sarará, faz o lançamento lá do lado canhoto com o Emerson, vem descendo, tem campo para jogar, fez o cruzamento nos pés do Emerson, zagueiro ponte pretano. Sai jogando a ponte pelo lado direito, que toque do Emerson pro Jean Dias, ele evita sair daí, Vitorão. Como diria aquele, né? Ele pega esse passinho aí, ô Celso. Acabou o campo, né? Ele tentou, conduziu a bola passou da linha para o Guarani. Vai sair o número 90 da Ponte. Vai sair o Derlei. Entrando o 77. Entrando o Bruno Lopes. É isso mesmo, Celso? Isso. Sai Derlei, entra Bruno Lopes. Entra o Everton Brito, sai Vitor Andrade. Saiu o Vitor Andrade. Entrou o Everton Brito, número 29, correto? Exatamente. E aí, o Wagner Ferreira? 2 alterações corretas do Alberto Valentim, hein? Estamos aqui com 14 minutos. Ele achou que a Ponte deveria ser mais ofensiva do que está aceitando essa provável reação do Guarani. Então ele tirou o Vitor Andrade, que está amarelado, e tirou o Danley, que não aparece muito no jogo. Colocou os dois descansados aí, o Everton e o Bruno, acho que agiu corretamente. Tá aí, Wagner Ferreira analisando essa alteração, né, as 2 alterações do técnico Alberto Valentim. Lateral para a equipe do Guarani, lá do lado canhoto, setor defensivo, sai jogando o Emerson, toca com o Rafael. Zagueirão do Guarani faz o lançamento de perna direita, tá buscando o Denis Júnior, sobe de cabeça o Danilo Barcelos, toca com o Simon. O Simon dá uma devolvida meio esquisita pro Danilo Barcelos, que tocou de cabeça nos pés do Natan. Vai descendo a equipe do Guarani, Caio Melo, vai virando para a esquerda com o Emerson, vem a marcação do Maguinho em cima dele, devolve a bola com o Caio Melo. Caio Melo tentou fazer enfiada pro Emerson, colocou nos pés do Maguinho. Sai jogando agora com o Bruno Lopes, toca de cabeça para ninguém. A bola vai saindo, não saiu não, porque o Caio Melo não deixou a bola sair. Lá do lado canhoto, vem descendo o Guarani, mais à frente com o Emerson. A equipe do Guarani tenta diminuir, tenta chegar ao primeiro gol, toca com o Denis Júnior, a marcação do Emerson em cima dele. Levou melhor, o Denis Júnior vai bater fora da área, fez a finta, toca. Que enfiada de bola com o João Marcelo no carrinho, Maguinho. Salva a Ponte, que sai no contra-ataque agora com o Everton Brito. Pelo lado canhoto, ultrapassaria que divide o gramado, vem a marcação do Natan, ele recua a bola com o Pedro Vilhena. Vem descendo a Ponte Preta na boa agora. Poderia ter sido até um grande contra-ataque, né, o Beto? Mas a Ponte deu uma segurada agora. Sim, com certeza. Continua em velocidade, um contra-ataque poderia levar perigo para o gol do Guarani. Deu uma seguradinha, a zaga recompôs. Sentiu. Desabou o Pedro Vilhena, é isso? Vai mexer a Ponte de novo. Vem aí o número 8. O número 8 é Dudu. Vem Dudu, vai sair o Pedro Vilhena. Tá caído no gramado número 17 da Ponte. Vai entrar aí o Dudu. Se eu fosse o treinador do Guarani, como eu não sou, eu mudaria o ataque. Colocaria o Matheus Regis e o João Victor. Eu tiraria o João Marcelo e o Denis Júnior. Celso Fittipaldi, alteração na Ponte. Confirma pra gente aí, então. É isso, Anderson. Tá aí Pedro Vilhena
entra Dudu, Pedro Vilhena, camisa número 17, e Dudu, camisa número 8. Vem para o jogo. Grande Cláudio Fresarini, Aline Bentolini está aqui conosco também. Olha, Ana Nara Lago está aqui conosco também. Que legal ter vocês na nossa jornada esportiva da Grigo. Bom demais, hein? Estão concorrendo a um show de prêmios. São muitos prêmios no final da nossa jornada esportiva. Lateral para a equipe do Guarani. Está ali o Cauê para fazer a cobrança de lateral. Ele pede movimentação ali na frente, faz a cobrança. Chega Danilo Barcelos de cabeça. Coloca na cabeça, o número 15 da Ponte, que é o Arthur, né? O Arthur cortou o cabelo, rapaz do céu, fica diferente demais, Vagnão. A gente fica esperando aquele cabeludo, né? E não tá mais, mas tá aí. Vem descendo a Ponte Preta pelo lado direito, bola com o Jean Dias, chega, a marcação do Emerson, coloca pra fora, é lateral pra Ponte. Lado direito, campo de ataque, o Jean Dias já bateu. Tá ali o Dudu faz a inversão aqui pro lado canhoto. Que bela bola pro Arthur. Faz o domínio, vai levando na linha de fundo. A marcação do Cauê em cima dele. Ele faz o break agora. Faz a finta, levou, caiu. É falta! Falta do Cauê Rafael em cima do Arthur. A 2 passos da linha lateral da grande área. O Celso. Exatamente. O Arthur cortou para dentro. O jogador do Guarani fez a carga, fez a falta. Bola vai ser alçada na área do Guarani, Anderson. É, bola que pode levar perigo para a meta do Gabriel Mesquita. Tá na bola o Danilo Barcelos, tá encostando de novo o Jean e o Arthur, Dias são os e o três Arthur, agora. né? Agora o Arthur tá saindo, tá deixando pro Danilo de perna canhota. Se for o Jean Dias, ele pode bater direto daí, né, Beto? Com certeza. Mas deve jogar a bola na área, viu, Anderson? É, até porque tá aqui só o Maguinho praticamente na sobra do time pontepretano. Vai autorizar, é Jean Dias, bateu direto, a bola por cima do gol do Gabriel Mesquita. É, tiro de meta para o Guarani fazer a cobrança. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. E ele arriscou direto mesmo, viu? É, arriscou mesmo. Faça a sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. Igual Alimentos, uma empresa reconhecida no segmento de arroz e feijão, do beneficiamento à comercialização, atendendo às expectativas de todos os seus clientes e colaboradores. A Ponte Preta trabalhando no setor defensivo, o Emerson joga lá na direita com o Maguinho. A marcação em cima dele é do Caio Melo, João Marcelo também, ele devolve a bola com o Simon. Simon faz o lance para ninguém. Na realidade deu uma zagueirada, né? Mas ele tá pedindo que a bola bateu no jogador do Grêmio e é lateral da Ponte. Ponte. Exatamente. É lateral da Ponte, já bateu o Maguinho, bola com o Dudu vai segurando a bola aqui do Guarani, quase que o Caio Melo rouba, ele joga a bola com o Danilo Barcelos, lado canhoto, vem descendo a Ponte pelo lado canhoto, toca a bola com o Arthur, Cauê Rafael dá um carrinho nela, coloca a bola, é lateral para a equipe da Macaca. Já bateu, Arthur, toca a bola com o Everton Brito, a bola ali com o Dudu, dá um 3 dedos na bola lá do lado direito para o Maguinho. Chega na marcação, Caio Melo, Maguinho, ele espera a saída ali. Ih, que jogada do Jean Dias, deixou a bola com o Dudu, bateu a bola, desviou, passa do lado esquerdo do Gabriel Mesquita e sai. Em escanteio para a Ponte Preta. O goleirão Gabriel Mesquita já estava batido nessa jogada, Celso. Exatamente, entrou uma pancada do Dudu, o Gabriel já tinha saído da bola, o zagueiro do Guarani meteu a cabeça na bola para escanteio. Jean Dias na cobrança. Jean Dias faz a cobrança de perna direito, bate rasteiro, tira ali o Caio Melo, meio que esquisito. Vai Júnior, sobra pro Caio Melo, vai sobrando pro João Marcelo, a bola sobra com o Everton Brito. Recupera a posse de bola a equipe da Macaca no círculo central, o Maguinho pega a movimentação lá na frente, toca aqui na canhotinha para o Danilo Barcelos. Já encostou para receber o Dudu. Dudu faz o toque lá na linha de fundo pro Everton Brito, vem descendo a equipe da Ponte Preta, marcação do Natan. Ele pedalou, invadiu a grande área, tocou rasteiro, tira a zaga o Rafael. Sai jogando o Cauê também, caiu, pediu falta, o árbitro marcou. Falta do jogador pontepretano, Everton Brito, Bruno Lopes em cima do Cauê Rafael, né, o Zanqueta? Sentiu a carga por trás, viu o jogador chegando, se jogou. Você já sentiu alguma carga por trás também, Anderson Grigoletto? Não. Não? Não. Tá acostumado. Não. Esse Zanqueta. Vem descendo a equipe do Guarani, bola Anderson. com o Emerson. Oi. Gostando do segundo tempo? Gostando, Beto. Você vê que o Guarani
nesse momento, perdido em campo. Falta um jogador ali para cadenciar, para um jogador experiente. Achei muita imaturidade, muito imaturo o time do Guarani. Sentiu o primeiro, sentiu o segundo, sentiu a expulsão e só tá dando ponte. Você vê, todas as segundas bolas são da ponte. Entendeu? É isso aí. Concordo com o Kikinho. O time do Guarani imaturo, sentiu os gols, tá tentando jogar de igual para igual, mas a ponte bem melhor nesse momento. Lá vem descendo a equipe da Ponte Preta, tenta sair jogando pelo lado canhoto, o Bruno Lopes chegou, Rafael coloca a bola para fora, é lateral para a equipe da Macaca. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Entre em contato com a Prado Corretora Consórcios e Seguros pelo WhatsApp 1999748665 e venda a sua carta de consórcio hoje mesmo. A Ponte Preta trabalhando a bola no setor defensivo com Emerson. Emerson vai virando lá para a direita com o Simon. Tem liberdade, ninguém chega nele. O João Marcelo ameaçou chegar, o Simon vira lá da direita para a canhota. Bola com Danilo Barcelos. Ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado da Ponte Preta. Tá 2-0 para a Macaquinha no Cideve. Everton Brito tentou fazer enfiada pro Jean Dias. Estava ligado na jogada do Rafael, mas já perdeu a posse de bola. Dudu recuperou, toca com o Arthur. Arthur devolve a bola com o Dudu. Do ladinho com o Everton Brito, devolve a bola com o Dudu. A Ponte Preta vai trabalhando a bola. Isso no setor ofensivo. Bola com o Léo Oliveira, vira para a direita, bola com o Maguinho. Vem a marcação em cima dele do jogador ali, que é o João Marcelo. Mais atrás com o Simon. Léo Oliveira recebeu. Faz o toque na liberdade pro Maguinho. Vem descendo a ponte pelo lado direito. Vai fazer levantamento para dentro da grande área. Subiu o Everton Brito de cabeça. Coloca a bola para fora. Teve liberdade para fazer o cruzamento. O Maguinho pelo lado direito, Celso. Boa jogada do Maguinho pelo lado direito. Alçou na área. Subiu o Everton Brito. Cabeceou. A bola passou próximo do gol do goleiro Gabriel. Tiro de meta. Wagner Ferreira, 24 minutinhos, estamos chegando, segundo tempo de jogo. E aí, o segundo tempo? Bem, o Guarani está mais desarrumado que quarto de República, né? Realmente não se encontra. Ele está inferiorizado. Esse homem, a mais que a Ponte tem, faz uma diferença incrível. O Guarani não consegue se encontrar no campo, só dá a Ponte. O jogo, tecnicamente, não é dos melhores, mas é movimentado. A Ponte tenta, esbarra lá na defesa do Guarani, o Guarani não tem força para chegar. E, por enquanto, placar aí, 2-0 para a Ponte, o Guarani não está ameaçando, não. Tá aí, esse Wagner Ferreira, nosso presidente, é lateral para a equipe do Guarani. Sai jogando ali a equipe do Guarani, o Matheus Sarará perde a bola para o Dudu, o Bruno Lopes toca com o jogador que é o Jean Dias, já achou o Maguinho, ficou caído o Matheus Sarará, toca ali com o Dudu, vai bater daí não, tentou fazer o toque de bola para o jogador do Bruno Lopes, a zaga do Guarani chegou. Mas ficou caído o Matheus Sarará, né, ô Zanqueta? Viu que fez besteira. Antes de levar o cartão amarelo, ficou caído no gramado. Eu quero andar de carrinho! Vai daqui a pouco entrar a maca móvel. Será que... Eu achei, na realidade, que foi aí, o Wagner. Eu achei que ele fez a falta, o árbitro deu a vantagem e ele ficou caído. Eu tô achando que é cansaço. Foi mais ou menos por aí, o Anderson. Realmente, o Sarará... não está fazendo uma boa partida hoje, não. Ficou caído ali, não sei se vai ter condições de aguentar aí a sequência do segundo tempo. Mas parece que está de pé, está tudo ok. E a posse de bola vem lá de trás com a defesa do Guarani. Ei, Anderson. Oi. Você falou, vai bater pro gol. Não bateu. Tinha toda a chance de bater pro gol. Gol, claro, de frente pro gol, não chutou. Tocou de lado. Exatamente. O Celso, sempre nas suas observações aí do não arremate de fora da área da equipe da Ponte Preta. Partida reiniciada, a equipe do Guarani sai jogando com o Titi, faz o levantamento, tá buscando o Emerson, subiu o Maguinho, a bola bate no Emerson, saiu, é lateral para a equipe da Ponte Preta. Rádio Grigo, a rádio dos amigos. Clube Concórdia, são 3 piscinas no clube de campo, sendo a maior com 1 milhão de litros de água e mais uma piscina aquecida, onde são realizadas as aulas de hidro e natação. A equipe da Ponte tenta chegar lá no campo de ataque, a bola sobra com o Rafael, recua com o Gabriel Mesquita, chega o Everton Brito para fazer a pressão, Gabriel Mesquita bate de pé na canhota, tá buscando lá na frente, era o Caio Melo, subiu de cabeça o Léo Oliveira, mas já recuperou a equipe bugrina, o João Marcelo toca com o Caio Melo, devolve a bola com o João Marcelo, faz a toque pro Denis Júnior, marcação do Emerson, invadiu a grande área, caiu, o árbitro manda continuar. Escanteio para a equipe do Guarani, primeiro escanteio do Guarani no jogo, Zanqueta. Tentou ganhar na corrida
O time da Ponte foi mais esperto, colocou, deu um toquinho na bola, a bola saiu linha de fundo, o primeiro do Guarani no segundo tempo. No jogo, né? É. No jogo. No jogo. Caio Melo tá lá para fazer a cobrança de escanteio para o Guarani. É o primeiro escanteio do Guarani no jogo. Contra aos 4 da Ponte. 27, exatamente. Partiu Caio Melo, faz o levantamento fechado, sobe Diogo Silva, tira. Vai chegando, sobrando com o Everton Brito. Tem a marcação do Sarará. Ele toca a bola com o Dudu. Pelo lado canhoto, ultrapassa a linha aqui de vídeo gramado. O Dudu tentou fazer a inversão de bola pro Jean. Pegue esse passinho. Entregou nos braços do Gabriel Mesquita, Celso. Bola antes, né, Anderson? O Dudu, o Everton Brito preferiu o Dudu, não lançou pro Dias e o goleiro saiu e pegou. Chama atenção a morosidade do Maurício de Souza na beira do gramado também, viu? Tá tranquilo demais? Tá muito, entregou. E aí que vem da Ponte Preta, vem descendo, tira, Rafael! Tenta complementar a jogada do Titi, toca de cabeça, vai sobrando com o Caio Melo, mais à frente com o João Marcelo, a marcação do Maguinho, fez falta, o árbitro manda continuar. A bola chega com o Denis Júnior, 2 na marcação do Denis Júnior, agora o árbitro marcou falta e desabou ali o Léo Oliveira. Eu acho que é na famosa encenação, né? Levou a mão no rosto, mas se pegou de leve, sem intenção. Deu uma segurada no jogo. Não, jogo tecnicamente fraco, hein? Jogo Mais fraco que coice de cavalo marinho. Você vê que coisa? E a Ponte poderia se aproveitar bem melhor desse homem a mais. Agora ali frágil, mesmo com alteração, não mudou absolutamente nada. E o placar é amplamente favorável à Ponte. E a equipe do Guarani tentava chegar, a equipe da Ponte recupera. Bruno Lopes tentou tocar a bola pro Jean Dias, caiu, o árbitro manda continuar. Sobra com o Caio Melo. Caio Melo tentou fazer enfiada com o João Marcelo. O Léo Oliveira chegou, explodiu, volta agora de novo nos pés do Léo Oliveira. O João Marcelo puxa ele, toca com o Simon, sai jogando a Ponte Preta pela direita. Jean Dias, a marcação do Titi fez a falta. Em cima do Jean Dias, falta. Lado direito, setor defensivo para a Ponte, Celso. Isso, falta marcada. O Jean Dias tentou dominar, o Titi fez a carga por trás. Falta marcada para a Ponte. Sentiu, hein? Sentiu o Jean, tacou na mão nas costas. Vamos ver se vai levantar. O menino é rápido e forte, né, Anderson? Corre que é uma barbaridade. Eu cansei só de ver ele correr. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Assistência técnica para ventiladores, circuladores de ar e exaustores é com a Eletrolar. Manutenção, peças e acessórios de todas as marcas, controladores de velocidade, globos, hélices, interruptores com correntinha e muito mais. A Eletrolar fica na rua Alves Machado 272, telefone 3231-3299. Tô vendo que o Lucas Cândido... 25 e o número 11. O Lucas Cândido é um e também o Renato. Vem aí no time da Ponte Preta daqui a pouquinho. Bola da Ponte lá pelo lado direito. Recuada com o Diogo Silva. Diogo Silva faz a inversão de bola. Olha que virada, hein? A torcida aplaude. O Diogo Silva toca a bola com o Emerson. Mais à frente, já achou o Arthur. Arthur faz o lançamento. Se passar, chega o Rafael de cabeça. O Dudu ia sair na cara do gol. Recuo de bola com o Titi. Sai jogando lá na canhotinha com o Emerson. Emerson já encostou para receber o Sarará. Ele devolve a bola com o Titi. Guarani tocando a bola no setor defensivo. Tá perdendo o jogo. Tá 2-0 para Ponte Preta. Bola com o Natan. Chega a marcação do Dudu. A bola bate em cima do Dudu. Vai sair na lateral para a equipe da Ponte. Vai ter alteração na equipe da Macaca. Depois vem alteração do Guarani também? Não. Depois. Já bateu a bola. Já bateu, exatamente. Já bateu bola lá com o Titi. Pelo lado canhoto, a equipe do Guarani, setor defensivo, ele faz o break, toca do lado com o Matheus Sarará. Matheus Sarará vem jogando, faz o lançamento de perna direita lá para o lado canhoto. Bola com o Emerson. A marcação em cima dele é do Maguinho. Ele achou na frente o João Marcelo. Vem descendo a equipe do Guarani pelo lado canhoto. Tá passando o Emerson. Recebeu o Emerson, faz o cruzamento para dentro da grande área. Simon! Alivia para Ponte Preta, toca a bola para fora. Lateral para a equipe do Guarani. Caiu alguém na Ponte aí na área, Celso. Eu vou prestar atenção, mas me parece aqui o Dudu, hein? Não. É o Léo Oliveira, né? Ele vai sair. Léo Oliveira. Vai entrar o Lucas Cândido, acho que no lugar dele, correto? Vamos ver aqui. Levantou a placa aí? Correto, é isso aí mesmo. Lucas Cândido entrando, número 25, no lugar do 55, o Léo Oliveira. Vai ter outra alteração, né? Tá saindo Jean Dias. Isso. Para a entrada do Renato, é isso? Renato 11, isso. Sai Jean Dias. Vamos lá. 27, entra Renato 11. Sai Léo Oliveira, número 55. E entra Lucas Cândido, número 25.
Tá aí, alterações do técnico Alberto Valentim. Daqui a pouco o Wagner Ferreira, Beto Bassan analisa essas alterações do técnico pontepretano. Mexeu, já mexeu a 5. Bate o lateral, a equipe do Guarani, tentou fazer cruzamento lá para dentro da grande área. A bola sobrou, bateu o Diogo Silva! Que defesaça do arqueiro pontepretano! Celso Fittipaldi. Meu Deus do céu, que defesa esse goleiro Anderson. Pegou muito bem na bola, muito bem posicionado o jogador do Guarani. O Léo Oliveira fez a defesa com o rebote e depois conseguiu recuperar a bola. Defesaça desse goleiro, hein? A Rosângela está aqui conosco, torcendo para o Guarani. O Mário Duarte está falando que o Jean Dias é a melhor contratação da equipe da Ponte Preta. Vinha descendo a equipe do Guarani, amarelou, hein? Número 2, Maguinho. Amarelou para o Maguinho, ele segurou o Matheus Sarará, é isso? Positivo. Tá aí, o terceiro cartão amarelo para a equipe da Ponte Preta. Wagner Ferreira, e as alterações do Alberto Valentim? Os jogadores correram demais, né? Esse calor tremendo que está fazendo lá embaixo. Então, 2 alterações aí, jogadores cansados. Principalmente o Jean Dias, que correu demais. Então, entrou o Renato aí, fica mais ou menos posição por posição. Já o Léo Oliveira, o volante, cabeça de área. Entra o Lucas Cândido, um meia. Vai fazer a mesma função. Vai ficar do mesmo tamanho também, sem nenhum prejuízo e nenhuma vantagem para fora. É falta para o Guarani. Emerson faz a cobrança, levanta lá para dentro da grande área. Subiu o Rafael de cabeça, coloca a bola para fora. Tiro de meta para a equipe da Ponte, Zanqueta. Sem perigo nenhum, bola alçada na grande área. Ponte Pretana, Rafael subiu, cabeceou, a bola passou longe do gol do Diogo. Segue 2-0 Ponte. Ô, Beto, o Maíta tá falando aqui que o Jean Dias é a melhor contratação da Ponte. Você concorda com o Marião? Nesse momento, Anderson, o Guarani está bem no jogo. Né? Fez 2 chances claras de gols, muito clara, com a cobertura, com essa defesaça agora do Diogo Silva. Pode ser uma boa, sim. O João Marcelo, eu esperava dele mais no jogo. Né? É um garoto, é muito bom de bola. Né? Eu esperava um pouco mais dele no jogo. Talvez entrando o João Vitor no lugar, quem sabe. Mas vamos aguardar o técnico Maurício. Vamos ver o que ele está pensando no momento. Ele pode fazer mais 2 alterações, né? E a equipe da Ponte Preta vinha descendo pelo lado direito, a bola saiu. Com uma parada, né, Anderson? Já fez 3 alterações. Se tiver que fazer, acho que é mais uma parada com 2 alterações, é isso? Exatamente. Isso, uma parada, 2 alterações. Tem que mexer das 2 numa parada só. Deve fazer isso mais no final do jogo, viu? Daqui a pouquinho, o público em renda aqui no Majestoso. E a Ponte Preta vem descendo pelo lado canhoto, bola com o Renato. Renato esperou a passagem do Arthur, já recebeu o Arthur. Toca mais à frente com o Dudu. Devolve a bola com o Arthur, a Ponte vai trabalhando, bola de novo com o Renato. Vai bater daí, toca a bola com o Lucas Cândido, bateu, explode na zaga do Guarani. Vai sobrando aqui, o Denis Júnior, opa! Danilo Barcelos segurou, amarelou para o Danilo Barcelos, correto? Amarelou, 14 Danilo Barcelos amarelado. Mais um amarelado na equipe da Macaquinha, dessa vez o Danilo Barcelos, é o 4º amarelo da equipe da Ponte nesta partida. Tem alguém pendurado, o Celso? Eu vou confirmar, mas eu não tenho essa informação no momento, viu? Ah, legal. Mas eu acredito que não, né? Porque o Barcelos também nem jogou. Vamos lá. No Noroeste. Ó, na Ponte, Léo Oliveira, pendurado, já saiu, não levou amarelo. Emerson, pendurado, não levou amarelo. Simon, pendurado, não levou amarelo. E o Dudu, também pendurado, também não levou amarelo. Olha aí. Então o Danilo não estava pendurado também. Não. No Guarani, o Natan e o Matheus Sarará. A equipe da Ponte Preta, setor defensivo, Simon. Olha que quiser, isso, público Simon? E renda, hein? Que é isso? Manda lá, Celso. Vamos lá, público e renda. Público e renda. Público pagante, 12.197. Público não pagante, 1.150. Um público total de 13.347. Para uma renda bruta de R$ 305.600. Eu acho que eu falei 13 mil ou 11 mil. 11. 11, é. Patou, errei só por 2 mil. Eu acertei. Considera isso aí. Errei pouco, né? Eu acertei mais uma vez.
Tá certo, tá aí então. 13.347 público total no Majestoso. Sai jogando o Guarani. Esperava a devolução, né? O famoso fair play. O Guarani não devolveu, não. Tá perdendo no jogo, é clássico, é derby campineiro. Bola pro jogo. Tentou sair jogando. Toca de cabeça o Lucas Cândido. O Bruno Lopes tentou fazer o domínio. O Lucas Cândido toca agora com o Dudu. Chega na marcação, rouba a bola o Natan. A bola sobra com o Denis Júnior. Vem descendo a equipe do Guarani. Ele faz a finta mais uma vez. A bola sobrando. É falta! Falta! Expulsou? Simon. Expulsou direto? Expulsou direto. Wagner Ferreira, o árbitro expulsou o Simon, que estava, acabei de falar que ele estava pendurado, não tinha tomado amarelo, ele deu uma entrada de carrinho. Eu achei que ia sair o amarelinho. O Klaus achou na interpretação dele um lance violento, aplicou vermelho. Eu achei que foi mais uma compensação, viu, do que mérito para a expulsão. Porque no meio de campo, intermediária, uma falta, foi por trás e tal, cartão amarelo. No entanto, ele vai mexer. Ele contemporiza e equilibra as coisas agora com 38 minutos do segundo tempo. Vai trazer o Guarani por jogo, né? Vai trazer o Guarani por jogo. Falta aí, 10 minutos? E sabe uma coisa? Eu reparei agora há pouco, numa jogada anterior, que o Emerson, que é um dos zagueiros ali, né? Ajuda a zaga da Ponte Preta. O Emerson, ele desabou ali. Quer dizer, tá cansado o 18 da Ponte Preta. E agora o Simon, que é a dupla de zaga do Emerson, foi expulso. E aí eu falo pra você, lógico, o Arthur ali vai fazer a função de zagueiro, porque... E já mexeu a ponte, né? Já mexeu, já fez, exatamente, já fez as 5 alterações o técnico Alberto Valentim. Com certeza o Arthur vai fazer a dupla de zaga agora com o Emerson, mas eu vi que o Emerson tá cansado. Agora, com certeza, o Guarani vem pra cima. Compensou o número de atletas, né? Exatamente. Wagner, exatamente o que eu ia comentar. Né? Com esse calor, com esse cansaço, a Ponte correu muito no primeiro tempo, né? Fez o resultado no primeiro tempo, com essa expulsão, que, aliás, no futebol brasileiro, num derby, num clássico, né? Tem que ficar atento, porque existe a lei da compensação. E, para mim, nessa jogada, o Klaus fez isso. Né? Uma jogada praticamente no meio de campo. Eu estava muito próximo do lance aqui, ele deu carrinho por trás, né? Deu carrinho por trás. Aí mas ele pegou o pé de apoio do rapaz, o Klaus marcou a falta, interpretou que falta violenta e deu vermelho. Expulsou. Com isso que acontece, o Guarani está mexendo, está entrando 2 peças dentro daí, que o Zanqueta já vai passar para vocês, está colocando no jogo e vai colocar o Guarani no ataque. Vai abrir a porteira o Guarani agora, hein? Tá fora, número 5. Natan, entrou o Isaac, 21, e saiu também Matheus Sarará para João Vitor, 23. João Vitor, 23. Tá, então, vamos lá. Saiu Natan, 5, entrou Isaac, 21, e saiu Matheus Sarará, 8 para a entrada do 23, João Vitor, correto? Isso, matou, acabou as substituições. As últimas do Guarani. Falta para o Guarani, frontal, a meta do Diogo Silva, tá ali o Caio Melo, tá ali também, o Emerson bateu, Caio Melo bateu para fora. Rádio Grego, a rádio dos amigos. Faça a sua encomenda com a VIP Canecas Personalizadas, com qualquer tema que você quiser. E a galera tá participando, tá concorrendo ao show de prêmios da Rádio Grego hoje. E você que marcou 2-0 para a equipe da Ponte, além dos prêmios, você ainda está concorrendo ao Pix de R$100 no oferecimento da Prado Corretoras. O Norberto tá falando aqui, ó. Tô acertando o placar. No estádio. O Diógenes também. O Diógenes também marcou 2-0? Tá aí. Então, se marcou, tá lá já. Tá lá para concorrer a esse Pix de R$100. É tiro de meta para a equipe da Ponte Preta. 40 minutos passados, segundo tempo de jogo, tá 2-0 para Macaca. Macaca agora também com 10 homens. O Guarani já tava. Que toque de bola pro Bruno Lopes. Sai, Gabriel Mesquita. Subiu a bandeira. Já tava impedimento, mas fez o corte providencial. Tava ligado na jogada, Zanqueta. Subiu a bandeira, Gabriel Mesquita saiu, jogou de perna direita, a bola saiu pela lateral, mas levantou o instrumento. Você já viu um instrumento levantar?
Esse daí é lógico, né? Você não consegue. Você não consegue ver mais. Lá vem descendo a equipe do Guarani com o Titi. Rola com o Emerson. Emerson tentou fazer o toque de bola. O Everton Brito colocou a bola para fora. É lateral para a equipe do Guarani. Wagner Ferreira daqui a pouquinho analisa essas últimas alterações do técnico Maurício Souza, que vem descendo de novo. A equipe do Burg com o João Marcelo. Tentou fazer a passagem, perdeu a bola. O Everton Brito toca com bola com Bruno Lopes, sai jogando com o Lucas Cândido, vai virando aqui para a canhotinha com o Arthur. Arthur faz o domínio. Na realidade, quem foi para trás aí, foi o Danilo Barcelos, que está como zagueiro agora, né, ô Celso? Exatamente, Anderson. Danilo Barcelos revezando com o Arthur. Eles fazem isso o jogo inteiro, né? Mas agora quem está na zaga é o Barcelos. E a Ponte Preta tenta chegar pelo lado canhoto. Bola com o Renato, entregou mal. Vem descendo a equipe do Guarani, bola com o Isaac, que toque de bola com o João Marcelo, vai fazer o gol, bateu, inacreditável! Pede o gol, João Marcelo, ele bateu do lado direito do Diogo Silva, a bola passou muito próximo ao poste direito, ali saiu para fora. Pede a chance de diminuir o placar a equipe do Guarani, Zanqueta. Numa jogada errada do meia Renato da Ponte, que jogou a bola no pé de Isaac, que viu a entrada de João Marcelo, colocou o centroavante do Guarani na disputa da bola pertinho da área. Ele chutou, buscou o canto direito baixo do goleiro da Ponte, que voou, mas a bola passou lambendo a travinha. Tá aí. Wagner Ferreira. Pensa num gol perdido. Perdendo, né, Celso? Pensa num gol perdido. Perdeu o gol. Ele e o goleiro e a trave. Wagner Ferreira, e aí? Estamos chegando a 43 minutos, perde uma grande chance. As alterações do Guarani é para vir para frente mesmo, né? Mas não demorou muito, o Maurício Souza? Demorou demais, esperou demais para fazer a alteração. Inclusive, não é jogo pro Isaac, era jogo para Matheus Regis. Ele foi um meio campista, tem que precisar jogar no ataque. A outra alteração até vai. O Saraná não estava bem, entrou o João Vitor, não vai ter muito tempo de aparecer também. Então, o placar vai se arrastando aí pro 2-0, com 2 gols de pênalti no primeiro tempo. Jogo sofrido no aspecto técnico, mas nem por movimentação, né? Porque pouca coisa aconteceu, a não ser os 2 lances capitais que determinaram o resultado do derby. Tá aí, esse Wagner. E aí, Beto? 2-0, estamos chegando no final do jogo, né? Teremos daqui a pouquinho a plaquinha aí de acréscimos. 2-0, você acha que o Guarani ainda consegue? Aliás, chegou, né? Se faz esse gol, João Marcelo, bota fogo aí no jogo. Anderson, e as coisas mudavam. Perdeu um gol claro na cara, né? Na marca de pênalti, chutou para fora. Se faz, poderia mudar. Tem jogo ainda. Vai lá, Anderson. Lá vem descendo o Guarani, Cauê. Bateu no queixo dele, a bola saiu para fora. Desse jeito não dá. Complementando, Anderson. Tá ficando apertado, o tempo tá acabando. E a torcida da Ponte Preta nesse momento vai fazendo a sua festa aqui no Majestoso. O Cleberson tá dizendo compensação aos 87 com 2-0, agora já era. E ele no lance aí do João Marcelo, ele tá dizendo, e é profissional, hein? Tá dizendo 6 minutos. 6 minutinhos, vamos até 51 minutinhos. Anderson, vou atravessar e vou do outro lado lá, se perder o sinal, a gente vai tentar pegar algumas entrevistas lá, ok? Tá bom, apesar que o Paulista não pode, né, zona mista. Então... Não tem zona mista. Não tem, Paulista não tem, viu, Celso? Mas, vai que é. A equipe do Guarani trabalhando com o Denis Júnior com a bola com o João Vitor, faz um recuo esquisito pro Cauê, ele conserta tudo, recua a bola com o Gabriel Mesquita. Lá dentro da grande área, sai jogando pelo setor canhoto, bola com o Emerson, a equipe do Guarani, tá atrás do prejuízo, tenta diminuir para quem sabe chegar ao gol de empate. A Ponte Preta vai se defendendo, quem sabe no contra-ataque fazer o terceiro. Bola pro Guarani, espiada de bola do Isaac, era pro Emerson, recupera a posse de bola a Ponte. Sai jogando, tocando a bola, hein? Com o Maguinho, toca com o Danilo Barcelos, saiu, na moral, a equipe da Ponte Preta aqui atrás. Sai jogando agora com o Arthur achou o Lucas Cândido, a torcida começa a gritar olé nesse momento aqui no Majestoso, lançamento do Lucas Cândido, para ninguém, era pro Renato, a bola saiu, é lateral, já batido pela equipe bugrina. 2-0, 45, estamos chegando a 46 de jogo, é o derby 209, a Ponte Preta vai quebrando uma série aí de 4 jogos sem vitórias, nos derbys campineiros. O último derby aqui foi vitória do Guarani. E a equipe do Guarani tenta chegar no campo de ataque. Bola com o Emerson. Toca na frente. Vem descendo a equipe do Guarani. Bola com o Isaac. Bateu. Tira de qualquer maneira a zaga.
Quem estava lá para ajudar a zaga era o jogador o Emerson. Tirou a bola, já tá com o Guarani de novo. Bola com o Caio Melo. Caio Melo joga com o Isaac. Isaac faz enfiada de bola com o João Marcelo. Invadiu a grande área, puxou, faz o cruzamento, a bola passa por todo mundo, não tinha ninguém, sai. Em tiro de meta para a equipe da Ponte Preta, Celso Fittipaldi. Ou melhor, Carlos Zanqueta, perdão. Sem perigo algum, cruzou a bola. A zaga da Ponte mais fechada que perna de freira, difícil entrar. Vai seguir o 2-0, a Ponte vence fácil o derby. Valeu demais, Cleverson, tá elogiando a nossa transmissão. Roberto César Santos tá contente com a vitória da Macaquinha. Vai vencendo a equipe da Ponte Preta. 47 minutos jogados no segundo tempo. Vamos até 51. Tem mais 4 minutinhos para serem jogados aqui no Majestoso. O Diogo Silva agora faz a cobrança. E o Everton Brito não consegue fazer ali o domínio, bola saiu, já bateu o lateral, a equipe do Guarani vem descendo, Titi joga com o Rafael, o setor defensivo, o João Vitor tá meio perdidão ali em Wagner Ferreira, entrou perdido no jogo, João Vitor, ou não? Entrou para apagar o incêndio, né? Não é bombeiro a função dele. Recuperou ali o Everton Brito pelo lado direito, joga mais à frente, a bola com o Bruno Lopes, tentou fazer enfiada de bola com o Renato, saiu, o Gabriel Mesquita faz a defesa. E já sai jogando, tem pressa a equipe do Guarani, bola com o Caio Melo, vem descendo no setor defensivo ainda a equipe bugrina, parou, faz um break ali, quase que perde a bola pro Renato, joga do ladinho a bola com o Titi, ele ultrapassa ali que divide o gramado, joga na canhota com o Emerson vai fazer dali o cruzamento para dentro da grande área, tem o Denis Júnior fechando, saiu o Diego Silva, segura firme, faz a defesa, cruzamento assim não resolve, né, Zanqueta? Você já viu o cruzamento de pitcher com pitbull? É mais ou menos igual, né? Não dá em nada. A torcida Ponte Pretana vai fazendo a festa no Majestoso. O Guarani tenta chegar pelo menos ao primeiro gol. Mas o tempo passa. Estamos com 48 minutos e meio. O juiz deu 6 de acréscimo. O Guarani vai tocando bola no setor defensivo. Bola com o Rafael. Rafael vem descendo, joga do lado com o Titi. Titi faz o domínio, tem o Emerson aberto na canhota, ele prefere jogar com o Isaac mais à frente, vem a marcação do Maguinho, o Isaac toca a bola com o Denis Júnior, chega a marcação do Danilo Barcelos, mas a bola bateu no braço do Danilo Barcelos, falta para o Guarani, frontal a meta do goleirão Diogo Silva. Tá, uma reunião já bateu. Já bateu o Caio Melo, está jogando rápido, bola com o Isaac, Isaac tentou, entregou nos pés do Lucas Cândido, sai jogando com o Dudu com o Everton Brito com o Bruno Lopes, recupera a posse de bola, o Emerson faz a fita, vem descendo o Guarani, vai bater daí, bateu, muito fraco. A bola sai à esquerda do Diogo Silva, é tiro de meta para Macaquinha, Celso. Que festa bonita faz a torcida da Ponte nesse momento, hein, Anderson? É o bandeirão ali da torcida jovem, está ocupando toda a faixa ali das torcidas organizadas. Tem alguns também, alguns fogos ali, né? Alguns luminosos na torcida ponte-pretana. A Ponte Preta vai vencendo o derby 209. O Guarani vai lutando, vai tentando chegar no gol, mas já recupera a posse de bola. Ponte, Maguinho dá um chutão na frente, chega Bruno Lopes, sobe de cabeça o Titi. A bola sobra com o Everton Brito. Ele faz o rodopio, segura a bola, toca com o Dudu no círculo central, devolve a bola com o Everton Brito. Quem recebeu ali foi o Bruno Lopes, joga na direita, vai o Dudu, evita a saída, vai chegando na marcação, Caio Melo coloca pra fora. O banco da Ponte pede final de jogo, né, Celso? Tá fazendo festa. O Alberto Valentim tá vibrando muito o treinador. Ouve. Pita o árbitro. Final de jogo, final de derby. Vitória da Ponte Preta. É o derby 209. É festa da macacada do Majestoso. Torcedor ponte-pretano faz a festa. Os jogadores ponte-pretanos vão até a torcida e fazem a festa também. Jogadores do Guarani vão saindo cabisbaixos nesse momento aqui do estádio Moisés Lucarelli, ali sentindo o Altúrio. Muita festa, hein, Anderson? Muita festa dos jogadores, da torcida. Quebrou aí um tabuzinho de 4 jogos, né? A Ponte volta a vencer o derby. Muita festa, Anderson. Zanqueta, o detalhe aí do time do Guarani. Saindo rápido no gramado, cabisbaixos, não tem nem o que falar. Para mim, já vou eleger o
San Diego nesse jogo aqui. Daqui a pouquinho, hoje vamos ter vários votos aí pro craque da Grigo, também pro Pé Mole, o da Grigo aí também. Aí, festa do torcedor pontepretano, festa do time pontepretano aqui no Majestoso. É muita festa, e o torcedor não arreda o pé, hein? Estão fazendo a festa aqui no Majestoso. Time do Guarani saindo próximo ao Celso aí, né, Celso? Você tá próximo aí, né? Ou você tá do outro lado? O Celso acho que tá lá do outro lado agora. Wagner Ferreira, 2-0 para cá, conquistado já no primeiro tempo e conseguiu manter para o segundo tempo a equipe da Ponte. Bem, não há o que discutir a vitória da Ponte. 2-0, fez os gols que tinha que fazer, os pênaltis, pelo menos um legítimo, outro discutível. Mas o Guarani não teve competência para superar o problema da expulsão, um homem a menos a partir do primeiro tempo. E a Ponte controlou o jogo, sem muita técnica, né? Mais na raça, acabou controlando, não permitiu a reação do Guarani, tirou muito pouco no segundo tempo. A Ponte teve as suas chances também na etapa complementar, não converteu. Mas, de modo geral, a Ponte mereceu essa vantagem por 2-0, não há nada a contestar. Lembrando, né, que o Guarani vai tentar reabilitação na quinta-feira em casa contra o Novo Horizontino e antes, na quarta, a Ponte vai a Mirassol enfrentar o Mirassol. Beto Bassan, 2-0, vitória justa? Vitória justa pelo que a Ponte jogou no primeiro tempo. O Guarani está um jogo equilibrado até o pênalti, um pênalti duvidoso, né? Uns estão falando que foi fora da área, mas enfim. Pênalti, um jogador a menos, primeiro tempo, o Guarani se perdeu, a Ponte cresceu, fez o primeiro tempo, fez os 2 gols, mereceu. Segundo tempo, o Guarani deu uma boa equilibrada, com a entrada do Caio Melo, melhorou muito, com a expulsão ficou de igual para igual. Segundo tempo, mais Guarani, criou 3 chances excelentes de gols, a cara com o goleiro, grande defesa do Diogo Silva, um chute para fora agora no final do João Marcelo, né? O Guarani jogou bem o segundo tempo, mas o primeiro tempo foi da Ponte, resultado justo. E agora eu tô vendo ali o Denis Júnior, sai provocando a torcida pontepretana e já recebe as suas homenagens, né, Zanqueta? Perder tem que saber perder, né? Tem que saber perder, tem que colocar a cabeça no lugar. Se tivesse jogado um pouquinho mais de futebol, não estaria sendo zoado e estaria comemorando no de vez estar chorando. Celso Fittipaldi! Anderson, a equipe tirou uma foto aqui, antes, no canto do campo aqui, antes de sair, a torcida comemorou. O time comemorando muito essa vitória. Que independente, né? Lógico, o derby é sempre muito bom vencer o derby, mas são 3 pontos importantíssimos, né? Na classificação do Campeonato Paulista, né? Já é vice-líder do grupo. Exatamente, né? Momentaneamente líder do grupo, né? Não, vice-líder. Vice-líder. O São Bernardo tem 16, a Ponte 15. Né? Então, assim, é vice-líder por enquanto. O São Bernardo que enfrenta a equipe do Corinthians nessa rodada, né? E a equipe do Palmeiras, que pega a equipe do Água Santa, teoricamente, né? Acho até que a equipe do Palmeiras vai com um time mais misto ali. E valeu, Kikinho. Tá aí. Vitória da Ponte, 2-0. Muita festa aqui, Anderson. E agora, sabe o que é hora agora? Daqui a Valentim, pouquinho... Anderson, só contar um negócio aqui. Manda. O Valentim pegou o filho no colo aqui. Está descendo com o filho no colo, muito feliz com o resultado, muita festa, o time indo para os vestiários. É isso aí, acabou o jogo, Ponte 2-0, Anderson. Maravilha. O Wagner Ferreira, Beto Bassan, Carlos Zanqueta e Celso Fittipaldi. Eu vou pedir para vocês ir levando agora esse pós-jogo da Grigo, que eu vou ajeitar aqui o sorteador, tá? Vou pegar os últimos nomes de quem entrou aqui e... Por gentileza, vai fazendo esse bate-bola e eu vou ajeitar o sorteador, porque tem muitos prêmios e a gente já vai começar a fazer o sorteio. Anderson, antes de você começar, só mais uma informação. Manda. Vamos ver se eu consigo passar essa informação. Antes do jogo, tinha um troféu, né, que valia o derby campineiro. O time que ganhasse, a federação deu um troféu. Então a Ponte saiu aqui nas mãos do Diogo Silva, o troféu do derby campineiro, Anderson. Tá aí, então, a informação do Celso Fittipaldi. O Diogo Silva levou o troféu aí. Carlos Zanqueta, o que está acontecendo ali? É um bate-boca geral, né? São os incompetentes torcedores motivados, né? Porque não sabe... Tá reclamando até com o repórter
no gramado lá, o pessoal da federação, bate boca com qualquer um aqui, né? Beleza. Então, galera, por gentileza, vai levando esse bate-bola aí, nesse pós-jogo. Eu vou ajeitar o sorteador aqui, a gente já vai começar a fazer os sorteios, tá bom? Pode ser, Vagnão? Muito bem, lembrando então, para quem está ligando o rádio agora, ou que... Não é possível. Não, tá ótimo. Aqui tá bom. Tá, beleza. Então, lembrando para quem não acompanhou assim, o jogo inteiro, que o Guarani começou muito bem o jogo, começou em cima da ponte, tanto é que a 8 minutos o João Marcelo já chutava uma bola rasteira perto do poste pela linha de fundo. Há 10 minutos, o próprio João Marcelo, numa bola dividida com o goleiro da ponte, ele acabou perdendo uma chance. A ponte só foi acordar no jogo há 14 minutos, com o Jean Dias chutando de longe, e uma bola passou espalmada pelo goleiro do Guarani, o Guarani Mesquita, a bola foi pela lateral. Aí o jogo acabou tomando outros ares a partir dos 2 penais marcados, né? Um contestado, uns acham que foi fora da área, aqueles que estavam acompanhando pela televisão acharam que não foi o primeiro, o segundo sim, indiscutível, mas a Ponte não tem nada com isso, acabou convertendo os 2 pênaltis. Um marcado pelo Danilo Barcelos, até de uma maneira que ele cobra sempre, né? Forte, seco, no ângulo pelo alto, não há goleiro que pegue. Estranho que o Gabriel Mesquita se jogasse para o outro lado, sabendo que o Danilo Barcelos só faz isso, a bola entrou do outro, o gol da Ponte sem qualquer problema. E na sequência, né, já com 50 minutos, o pênalti. O Jean Dias acabou convertendo, batendo o segundo gol da Ponte, o gol que seria o gol definitivo da partida, né? Ponte 2-0, 2 gols de pênaltis a 52 minutos do primeiro tempo. Aí veio o segundo, esperava-se que o técnico do Guarani fizesse alguma mudança no sentido ofensivo, ele veio praticamente com o mesmo time, e as alterações que ele foi fazendo no time, por contusão teve que mexer, tirou o Lucas Justen, né, para colocar o Cauê. Cauê muito fraco, menino ainda, sem condições de enfrentar um derby dessa natureza. O Natan acabou saindo no final para a entrada do Isaac, não era jogo para o Isaac. Agora ele precisava de mais ritmo, mais volume, com um homem a menos, coloca o Isaac por causa do Natan, não deu para entender. O Saralá, sim, não estava bem, entrou o João Vitor, mas também não resolveu nada, né? Pouco tempo de aparecer, não resolveu. A outra alteração, o Caio Melo no lugar do Luiz Miguel, questionável também. O que é que o Matheus Regis veio fazer hoje aqui no derby? Era jogador para entrar, jogador para botar fogo no jogo, pela beirada do campo. No entanto, o Matheus Regis não foi nem chamado para qualquer substituição. Então, vamos culpar o Maurício de Souza porque fez alterações erradas, nada disso. A Ponte não pode dizer que sobrou no jogo, mas soube aproveitar. Fez os 2 gols de pênalti, segurou o jogo, não permitiu a reação do Guarani e o placar absolutamente justo. Não há que contestar. A gente vai contestar a vitória da Ponte. A Ponte vai com moral agora para tentar a classificação no grupo D, já que ela está no momento como vice-líder, atrás apenas do São Bernardo. Ela tem 15, São Bernardo tem 16 e o Palmeiras tem 12. É uma briga muito interessante nesse grupo D. Lembrando que o Velo Clube com 5 já está fora do baile. Então a disputa são para 2 vagas, 3 times, né? O São Bernardo, Palmeiras e Ponte Preta. Enquanto que o Guarani estaciona nos 10, um grupo perigoso. É bom lembrar que a Portuguesa encostou. O Guarani tem 10, a Portuguesa tem 9. E o Santos, né, de Neymar agora, tem 8. Com 8 pontos, não vai ficar parado nesses 8. Vai faturar também. Então, periga a classificação do Guarani, sim, senhor. O próprio Bragantino, que ontem estava desacreditado o Bragantino. No entanto, a vitória de ontem em cima do São Paulo acabou fazendo com que o Bragantino... A classificação... Então, é isso aí. O Guarani, Portuguesa, Santos e Bragantino. É isso, o Beto? Essa é a classificação do grupo B. Isso, o Santos empatou com o Novo Horizontino, então tem 8 jogos com 9 pontos, né? Então tá bem bolado, viu, Wagner? Aí pode acontecer de tudo, né? Até o final do campeonato aí. Lembrando, né? Então, os próximos adversários dos clubes de Campinas, né? A Ponte vai jogar na quarta-feira em Mirassol. Jogo complicado, Mirassol deu uma tropeçada aí no campeonato. O Guarani vai jogar na quinta, em casa contra o Novo Horizontino. E eu acho que dá para a gente cobrir os 2 jogos. O Anderson Gregoleto está aqui tratando do sorteio dos prêmios que a Web Rádio Grego vai fornecer. Então agora vamos trocar uma ideia aqui com o Beto Bassan.
saber se o Guarani merecia a melhor sorte ou ficou de bom tamanho esses 2-0 para a Ponte. Wagner, não merecia a melhor sorte. Realmente a Ponte aproveitou, né? Não tem culpa de nada, converteu os 2 pênaltis. Primeiro tempo o Guarani se perdeu, ficou desarrumado, um pouco mais de tempo, tomaria o terceiro gol no primeiro tempo, não foi bem, até a expulsão. Estava jogando acertadinho, pressionando a Ponte, jogando de igual para igual. Você já comentou isso, se perdeu. Segundo tempo, com a entrada do Caio Melo no time do Guarani, começou a melhorar. A partir da expulsão, e ficou 10-10, o jogo equilibrado. Mas a Ponte soube administrar. O Guarani levou perigo, 3 chances muito claras de gol, uma grande defesa do Diogo Silva, uma grande defesa. E aquela bola, né, Beto, que o goleiro estava fora do gol? Exatamente. O Denner Júnior tentou bater por cobertura e o Diogo recuperou. Diogo deu um passo e pegou muito bem. Ou seja, 3 chances para um time com 10, né? Com 10 jogadores. Mas, enfim, merecido. Derby, movimenta a cidade, movimenta a torcida. O pessoal está feliz da vida da torcida da Ponte aqui. Vamos aguardar os próximos jogos. O objetivo do Guarani e da Ponte já são bem distintos. Nós começamos o campeonato falando da seguinte maneira: time na Série C, vamos brigar para a gente não cair no Paulista. Já estamos pensando diferente. Os times de Campinas têm chances, e grandes chances, de classificação. Grandes chances de classificação no Paulista. Série C, outro papo, lá na frente a gente conversa. Estamos falando de Campeonato Paulista. Campeonato Paulista, Guarani continua líder, né, dentro da sua chave, com grandes chances de classificação. Mais uma vitória, escapa, faz 12 pontos, 13 pontos, escapa do rebaixamento. Apesar que esse ano, Wagner, os times que estão lá embaixo tá difícil, hein? Não vai ter corte com 12 pontos. Eu acho que vai ter corte lá com 10 pontos, com 9 pontos, vai estar caindo o time, né? Esse ano aqui. Vai ficar para baixo isso daí. Tá muito feio, viu? Só para lembrar, né, a chance que o Guarani teve no segundo tempo, ou a chance dos 2 times. Há 6 minutos, o Denner Júnior, sem goleiro, o lance que nós comentamos aqui, tentou bater por cobertura e o Diogo acabou se recuperando e fez a defesa. 19 minutos, o Jean Dias cobrou uma falta por cima do gol do Gabriel Mesquita. 23 minutos, uma bola cruzada, o Everton Brito de cabeça mandou por cima, as chances da Ponte. E a 32, até anotei aqui, uma defesa importante do goleiro da Ponte com o João Marcelo. Acho que foi a jogada mais perigosa, hein? Ali cara a cara, ele finalizou e o goleiro da Ponte foi buscar. Do jeito que ele gosta. Wagner, mas assim, você analisando Guarani e Ponte hoje, principalmente no primeiro tempo, o peso do jogador da Ponte Preta, né, a experiência, sobressaiu em cima da garotada do Guarani. Também. Sentiu muito o pênalti, sentiu muito a expulsão, e a imaturidade, teve muito erro e se perderam dentro do campo, né? No intervalo ainda eu comentei, né, o Maurício Souza provavelmente colocou a cabecinha deles no lugar, mas com a entrada do Caio deu uma boa melhorada. Mas o time da Ponte é muito mais experiente, segurou a bola, conseguiu tocar, segurou bem o time do Guarani. Com essas chances que você comentou no segundo tempo, poderia ser outro jogo, mas não foi. Só um comentário em cima do que você falou. Realmente o Cauê, ele não está preparado para o time titular. Não está preparado. É um garoto, né? O Ian nem convocado, foi para o banco? Não foi. Você percebe, não o futebol, mas você percebe o porte físico, né, de um lateral, né? Se você tomar um tranco, uma pressão, não aguenta. Mas é o que tem. O Guarani está proposto com o Maurício Souza a reformular o time, e a especialidade dele é a categoria. Mas precisa ter uns 2 melhores aí, uns 3 experientes nesse time do Guarani, coisa que não acontece com a Ponte. A Ponte já tem um time experiente, elas já estão com um time bem mais, com uma faixa de idade bem maior do que o Guarani, um time experiente, e nós vimos isso no primeiro tempo, né? A Ponte bem mais postada a partir do primeiro gol, né? Sabendo usar sua experiência em cima do time do Guarani. É isso aí, Wagner.
Pois é, lembrando que ainda há 42 minutos, né, uma última chance do Guarani com o João Marcelo. Uma bola recuada pelo Renato ali, um presente, né? O João Marcelo recebeu, ficou cara a cara com o goleiro da Ponte, e acabou chutando para fora, bola perto do poste pela linha de fundo. Então as chances aconteceram, falta de experiência, né? Como o Beto acabou de dizer, um time muito jovem do Guarani, sem experiência, e não soube suportar uma pressão enorme como é o Clássico Campineiro. Casa cheia, 13 mil pessoas, eu diria até que tem mais aqui, teria até uns 14, 15 mil torcedores. E a renda anunciada foi essa, a arrecadação foi essa de 305 mil com 13 mil pagantes. Então, o Guarani sentiu, realmente, não tem nada a lamentar. Pode reclamar alguma coisa do Klaus, né? Que a gente elogiou bastante aqui o Klaus quando veio a indicação dele para apitar o derby. Inclusive os outros dois auxiliares, um deles é advogado, tenente da PM, o outro é professor de educação física, foi convocado para o Mundial do Catar. Então não esperava ser muito da arbitragem. Nem tanto pelos bandeiras, né? Sem culpa nenhuma. Agora o Klaus andou meio complicado no jogo também, sentiu o nervosismo e acabou, principalmente na expulsão do jogador da Ponte, o Lucas Rafael. Eu acho que ele tentou fazer a lei da compensação, né? Como havia expulsado o jogador do Guarani quando cometeu o pênalti, ele, né, expulsou o Lucas Rafael, falou, bom, vamos equilibrar as coisas aqui. Acabou expulsando o jogador da Ponte. Mas, no máximo, para um cartão amarelo, olha aquela falta. Vamos dizer, ela estava em direção ao gol, foi por trás. Mas não foi uma falta violenta assim para merecer o vermelho. O cartão amarelo ficaria de bom tamanho. Mas isso aqui são lances do jogo que, né, por conta da arbitragem, que no meu modo de entender, teve culpa no placar? Não teve. O Guarani cometeu os 2 pênaltis, ou pelo menos um legítimo, e não teve condições de reagir para enfrentar a Ponte. O jogo foi horrível tecnicamente, hein? Ninguém pode dizer aqui que teve jogadas excepcionais, defesas excepcionais, pelo contrário. Acho que o goleiro da Ponte é que apareceu com mais defesa do que o próprio Gabriel Mesquita. Assim que eu vi esse derby, Ponte Preta 2, Guarani 0. Roberto, só um momentinho. Tá aqui, ó. A gente vai fazer o sorteio, primeiro, do Pix, pra galera que aceitou o placar aí da partida, né? Então, quem aceitou o placar foram 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Geraldo Tadeu Pozo marcou 2-0 para Macaca. Pedro Dias marcou 2-0 para Macaca. Norberto Crispim marcou 2-0 para Macaca. Albino Jesus marcou 2-0 para Macaca. E o Edilson Roberto também marcou 2-0 para Macaca. Deixa eu fazer aqui, ó. Vou tentar compartilhar a tela para vocês verem o sorteio, né, com o nome apenas por enquanto. Esse daqui é o Pix de R$100 para as pessoas que aceitaram, né, o placar da partida. Então, foram essas pessoas que aceitaram o placar da partida. Vamos sortear aí o Pix de R$100, oferecimento da Prado Corretora, Consórcios e Seguros. Tá, e deixa eu só ver se vocês estão vendo aí acompanhando o Facebook, o YouTube. Dá uma olhada para ver se tá compartilhando a tela que eu estou vendo aqui, tá tudo certinho. Então é o seguinte, nós vamos agora então sortear o vencedor aí desse prêmio, um Pix de R$100, hein? Já dá para garantir a ceva, né? Não dá não, Wagner? R$100 dá para garantir a ceva, né? Ah, R$100? Dá, né? Pô, dá mesmo. Dá, né? Olha lá, o Celso falou, Tá lá. Então vamos colocar aqui na telinha direitinho. Cadê o sorteador aqui? Não é esse sorteador. Aí, tá na telinha certinho. Eu vou sortear então. Tá aqui o nome do Geraldo, Pedro Dias, Norberto Crispim, o Albino e o Edilson Roberto. Vamos lá? Vamos ver se vai dar certo na primeira. Rufe os tambores aí. Ah, esqueci de marcar aqui esses caras aí. É um só que ganha, viu? Vamos marcar aqui que é um só que ganha. Agora sim, bora lá! Não, aqui a gente não tem Pix para todo mundo. Eu vou ter que colocar na sequência aqui direitinho, beleza? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Estamos aqui no gramado esperando a entrevista coletiva do Maurício Souza. Maravilha, maravilha, o Zanqueta. A hora que chegar aí, você dá um alô, beleza?
Manda lá, Vagnão, que a gente vai acertar direitinho aqui. Aí sim, é o suspense, é para ter mais suspense ainda, para ver quem que vai levar esse Pix de R$100. E daqui a pouquinho nós vamos começar a sortear todos os outros prêmios, beleza? Já está anotado o nome de todo mundo aqui. Pois é, vai em frente então, para presentear os nossos ouvintes, né, que nos acompanham aí durante todos os campeonatos, né, Campeonato Brasileiro da Série B ano passado, Paulista esse ano, Série C na sequência. Então, nada mais justo do que premiar os nossos ouvintes com os prêmios importantes que a Web Rádio Grego vai oferecer à rapaziada. E, inclusive, né, pessoal acertando aí o placar, muita gente apostando nos 2-0, mas eu duvido que alguém chegou a imaginar que a Ponte venceria por 2 gols de pênalti. Tem algum chamado? Não. Foi aqui que entrou do nada o negócio aqui mesmo, mas já que você perguntou, Vagnão, agora vai. Agora vai aqui, certeza que vai o nosso sorteador agora, vai aparecer na telinha e nós vamos fazer o sorteio, então, do Pix de R$100 para os... Tá entrando a minha voz aqui. Os 5 aí que foram os que aceitaram o placar 2-0. O Geraldo, o Pedro Dias, o Norberto, o Albino e o Edilson Roberto. Agora vai, hein? Valendo R$100. Oferecimento da Prado Corretora. Valeu, Maurício. Vamos ver quem vai levar esses R$100 aí. Tá aí. Na telinha, se você tá acompanhando, Pedro Dias. Pedro Dias é o ganhador aí do Pix de R$100. Acertou o placar 2-0. E tá levando R$100 Pix. Eu vou entrar em contato com você, Pedro, você passa a chave e ainda hoje o dinheiro já vai estar na sua conta. Valeu, Pedro. Vamos lá, Vagnão. Agora eu vou ajeitar para a gente começar a fazer os sorteios de todos os outros prêmios. A gente faz um, continua falando, faz outro, rapidão a gente já mata isso daí. Muito bem, nós temos que escolher aí o melhor em campo, né, na sequência da nossa transmissão. Se você quiser, eu comando aqui a escolha do melhor em campo. Beto Bassanta Apostos. Lá embaixo está o nosso alemão Zanqueta. O Fittipaldi está aqui do nosso lado também. Vamos lá. Vamos começar com Celso Fittipaldi. De quem ele gostou no lado da ponte, que merece ser homenageado como craque grego do derby. Celso. Bom, vamos lá, então. Embora o Danilo fez o gol de pênalti, e o Jean também fez o gol de pênalti, eu vou votar no Jean. Eu acho que ele deu muito trabalho para a defesa do Guarani. Ele correu, ele se dedicou bastante, ele lutou, foi autor de um gol de pênalti, e os 2 pênaltis, se não me falha a memória, foram feitos em cima de Jean Dias, né? Exatamente, sofreu os 2 pênaltis, converteu um deles e deu trabalho, né, para a defesa do Guarani. Bem, muito bem votado o Jean Dias. Do lado do Guarani, você tem algum destaque? O Guarani perdeu o jogo por 2-0. Destacou alguém ou não, Celso? Eu gostei da movimentação desse centroavante do Guarani, embora ele perdeu Denis Júnior, embora ele perdeu um gol, né? Mas eu gostei muito da movimentação dele. Eu acho que ele deu muito trabalho para a defesa da ponte. Para mim, Denis Júnior. Muito bem, então o Celso Fittipaldi ficou com Jean Dias pela ponte e com Denis Júnior pelo Guarani. Beto Bassan. Guarani, qual é o craque grego pelo lado do Guarani? Eu vou com o Celso Fittipaldi. Eu gostei muito do Denis Júnior no segundo tempo, movimentou muito, deu 2 enfiadas muito boas aqui. Inclusive, eu acho que pro João Marcelo, acho que foi ele que enfiou a bola. Perdeu o gol, mas ele deu trabalho. Fico com ele. 9, centroavante, Denis Júnior. Ele é esforçado, né? Briga por todas as bolas. É Júnior ainda, né? Garotão, tem muito a crescer, viu? Tem um bom porte, né? Tem um bom porte. De pivôzão mesmo. Ele e o João Marcelo vai crescer muito ainda. São molecada, vieram da categoria de base. O João aí disputou a Taça São Paulo, ele também. Então, vai crescer. Mas já se destacou hoje, né? E pelo lado da Ponte Preta, Beto Bassan? Gostei muito do Diogo Silva, tá sempre bem postado. 2 defesas, assim, essenciais. Primeiro pela cobertura, né? Eu acho que foi o João Marcelo, o Denis Júnior, né? Que tentou encobrir, ele foi bem. Mas eu concordo com o Purga também. Eu vou de Jean Dias, deu trabalho para a defesa do Guarani, teve os 2 pênaltis, converteu o segundo. Fico com os 2 igual ao Celso Fittipaldi, famoso Purga.
Muito bem, vamos para partir, vamos em rumo à unanimidade aqui na escolha do craque, o Grego, nesta vitória da Ponte, 2-0 no derby campineiro. Vamos lá para baixo. Lemão Zanqueta, craque Grego pelo lado da Ponte. Acompanha o que o pessoal falou, não teve contestação. Eu dou méritos também ao goleiro Diogo Silva, que fez boas defesas, tranquilo, soube segurar o placar. Se o Guarani marcasse o primeiro gol ali, com certeza ia colocar fogo no jogo. Eu acompanho o redator com as escolhas, tanto de Ponte quanto de Guarani. Bem, ok, unanimidade, então eu também vou acompanhar os companheiros. Achei que... E a nota para o Klaus? O que vocês dão aí? Só para confirmar, então, a votação, eleito pelo lado da Ponte, o Jean Dias, eleito pelo lado do Guarani, o Denis Júnior. E o Anderson Grigoletto quer votar ou não vota? Qual é a pergunta? Posso até votar. Posso até votar. Eu na Ponte, na realidade, eu não estou nem prestando atenção, peço até perdão, porque eu estou marcando aqui para fazer o sorteio. Na Ponte, para quem foi aí? Quem foi eleito? Jean Dias. Eu daria para o Diogo Silva. Gostei demais, achei. Não foi lembrado pelo Passan. Achei as intervenções dele muito. Foram primordiais aí para segurar esse resultado. O Anderson, foi na hora certa, né? Exato. Foi na hora certa. As Exato. duas defesas dele foi na hora certa. Se faz esses gols, pegava fogo. Pegava fogo. E ele estava ali para segurar esse resultado, como bem dito aí pelo Bassan. Do lado do Guarani, quem foi o eleito? Foi o Denis Júnior. Denis Júnior, é ele. Lutou, batalhou, vibrou. Você vê que ele saiu aqui, né? Brigando com a torcida, no sentido, né? Brigando entre aspas, discutindo com a torcida. Mas por quê? Sangue, vontade de disputar. Ele entendeu o que é o espírito do derby. Então, para o Guarani, eu também vou no Denis Júnior. Muito bem, definido então, craque Grigo pelo lado da Ponte Preta, que venceu o derby, o Jean Dias. Craque Grigo pelo lado do Guarani, Denis Júnior. Só para dar uma pimentadinha aí. Mas, na verdade, o Diogo Silva saiu mal do gol, tá? Ele saiu mal do gol, ele se recuperou nesse lance. Não é que ele fez uma defesaça. Então, ele saiu mal, aí ele deu 2, 3 passos para trás e conseguiu pegar a bola. Mas, no primeiro momento, eu entendo que ele foi um bom goleiro. Ele pegou 2, 3 bolas muito importantes. Aliás, ele está se consagrando como um ótimo goleiro. Mas, nesse lance, especificamente, ele saiu mal do gol e se recuperou. Foi uma jogada do Denis Júnior, né? Sem goleiro. Ele acabou tocando por cima. Mas ele teve a felicidade, ele tem uma estatura, tem envergadura, ele acabou voltando e levantou o braço e acabou pegando a bola. Uma chance que o Guarani teve, isso com 6 minutos, o Beto falou, se faz esse gol, coloca o Guarani de novo no jogo, mas se não fez, e aí, agora é pensar no jogo de quinta-feira em casa contra o Novo Horizontino, o Guarani não vai ter o Lucas Rafael, será que vai insistir com o Titi? Titi não inspira confiança nenhuma, né, nos companheiros de zaga. Em todo caso, Maurício Souza tem aí o time aí para se definir, tem o Caio Dias, né? Caio Dias, ficou no banco hoje, era opção para zaga, não foi escolhido o Tigi, então, para entrar no lugar do Lucas Rafael. E agora o Guarani vai enfrentar o Horizontino. Eu acho que o Guarani agora pode usar da mesma plataforma de jogo que optou contra o Água Santa. Apesar que no Horizontino não é Água Santa, né? Bem mais forte, né? Wagner, fala, Beto. O Lucas Justin saiu também sentindo o joelho, né? Provavelmente fique fora do jogo. Sim. Saiu carregadinho, né? Porque não dá tempo, né, de recuperar o jogo quinta-feira. Mas vamos lá, ver se o Guarani consegue montar o melhor time para a sequência do campeonato. Pelo lado da Ponte, não vai ter quem é que foi expulso aí? Foi o Simon. Mas ela tem opções aí, ela tem o Concha, ela tem o Nilson Júnior, tem o Sérgio Rafael, não é isso, Purga? Quem é que você escolheria para o lugar do Simon? O Concha. Eu ia com o Concha, com certeza. Até hoje estava cotado para ser o titular, né? E se bem que o Sérgio Rafael, rapaz, eu vou falar para você, eu sou um dos caras que critiquei muito o Sérgio Rafael na Série B, mas contra o Noroeste ele jogou muito bem, né, Wagner? Ele porque apresentou bem. A Ponte priorizou a defesa naquele jogo, né? E os zagueiros se destacaram realmente, diante da inoperância também do time do Noroeste. Eu acho que ele vai contar com o Concha. E nas demais posições, deve ser o mesmo time para enfrentar o Mirassol, né? O próximo jogo da Ponte, na quarta-feira. E não vai ter muita mudança, não. Hoje o Alberto Valentim, optou pelo Arthur como quarto zagueiro.
E ele vinha fazendo uma dobra que pouca gente entendia, né? O Arthur e o Marcelo. Quem era lateral, quem era meia. O Arthur estava fazendo um quarto homem de meio campo. Tá chegando aqui o presidente. Opa, se tiver informações, prioridade para você. Estamos chegando aqui, ele está colocando o microfone na lapela da camisa, ele vai dar um pronunciamento, daí depois o presidente vem o Maurício. Ele deve falar da arbitragem, né? Perde o jogo e vem com o presidente. Deve falar da arbitragem. Então vamos lá, pode narrar aí a sequência da entrevista coletiva do presidente do Guarani. Vamos lá, quem vai fazer a primeira pergunta? Vamos lá. Olha o pronunciamento do... Boa tarde a todos. É com um sentimento de impotência por parte do Guarani Futebol Clube que eu venho aqui dar uma declaração em função do ocorrido hoje na partida. O time se mostrou bem valente, os jogadores foram muito... mesmo com um homem a menos. Na maioria do jogo a gente foi superior, porém, essa situação eu vou pessoalmente amanhã, na Federação Paulista, conversar diretamente com o presidente, para levantar, a gente vai solicitar todos os áudios e os vídeos do VAR, entender o que aconteceu. Dentro dessas informações, dentro principalmente das imagens de TV, que realmente tem uma dúvida grande em relação ao pênalti. E além de ter revisado no VAR, depois ainda teve a expulsão. Então a gente fica com um sentimento muito ruim, que os jogadores se dedicaram ao máximo e o Guarani está fazendo esse esforço, o treinamento está sendo forte, a equipe está focada, a concentração está muito forte e a gente acaba sendo prejudicado. Então eu vou, através dos meios legais, pedir o levantamento das informações e a gente vai tomar as providências devidas dentro das 4 linhas. Muito obrigado. Tá aí o pronunciamento do presidente, falando que vai na federação buscar uma punição ao árbitro Rafael Claus. Não vai acontecer absolutamente nada. E não foi nada escandaloso. Pênalti. Vamos lá, primeiro pênalti. Direção ao gol. Falta por trás. Não vou dizer que é o último homem, que isso não existe mais. Mas é perigo real de gol. Então, o árbitro tratou de marcar o pênalti e houve a dúvida se foi fora ou dentro da área. Aí foi chamado pelo VAR. Aí conversaram lá e o Claus entendeu. Juntamente Daqui a pouquinho tá chegando. Eu tô sem retorno nenhum, hein? Como é que é? Tá sem retorno. Ele tá sem retorno. Enquanto isso, enquanto o Lemão não chama a gente, vamos lá começar a distribuir prêmio para essa galera aqui que participou conosco. Já saiu, né, o Pix. Foram 5 pessoas que acertaram o placar de 2-0. Perdão, a voz está sumindo. Mas agora, vamos lá. Vamos agora, tá aqui a telinha para você que está acompanhando a nossa jornada, tá aguardando. Tá aí, o nome da galera, tá todo mundo aqui, ó. Bastante gente que mandou a sua mensagem através tanto do canal do Grigo, né, do chat, no Rádio Grigo Oficial no Facebook, quanto no WhatsApp. Vamos lá, vamos começar primeiro, vamos aí sortear o primeiro boné, são 2 bonés da Rádio Grigo, vamos sortear aí o primeiro boné da Rádio Grigo. O que aconteceu aí? Ah, tá bom, maravilha. Você passou aqui? Maravilha. A entrevista coletiva do técnico Ponte Pretano. Vamos lá sortear o primeiro boné. Vamos ver para quem vai sair o boné da Rádio Grigo. Vamos lá. Tá aí, Anísio. O Anísio levou o primeiro boné da Web Rádio Grigo. Vamos colocar então o segundo boné. São 2 bonés da Rádio Grigo, mais um. Albino, tá aí, Anísio e o Albino Jesus levaram aí os bonés da Web Rádio Grigo. A gente vai entrar em contato com vocês podem ficar tranquilos.
Agora eu vou sortear, o Zanqueta ainda não chamou, o Zanqueta, não sei se você está com retorno ou não. Agora eu tô ouvindo. Tá ouvindo? Fica à vontade aí, viu? Se ficar à vontade, eu corro pelado aqui. Aí, mas você que chama aí. Vamos lá. Primeiro boné do Clube Concórdia. Vamos ver para quem. Lembrando, galera, para quem já foi sorteado, né? Eu vou passar a vez, né? Não é justo, né? Deixa a galera, maior número de pessoas levarem aí os prêmios. Então vamos lá. Um boné do Clube Concórdia. Quem que vai levar? Fred Pimenta. Nem deu tempo nem de os tambores rufar. Fred Pimenta tá aí levando um boné do Clube Concórdia. Parabéns, Fred. Não deu nem para rufar os tambores, hein? Segundo boné do Clube Concórdia. Vamos ver para quem vai sair. Saiu para Geraldo. Olha aí, o Geraldo não ganhou. O Pix aceitou o placar, mas levou um boné do Clube Concórdia. Tá aí, Geraldo levou o boné do Clube Concórdia. Agora, são 2 bonés do Pulo Futebol, né, o Beto? Tá falando que sim. Tá aí, então. Tá falando, eu tava esquecendo dos ingressos aqui, viu? Tá lá, tá chegou? Chegando, hein? Tá chegando aqui. Vamos lá, então. Vamos lá. A prioridade é sua aí com a coletiva do técnico Maurício Souza, o Zanqueta. Vamos aguardar aqui primeiro a imprensa falar aqui. Vamos lá. Pode ser? Quem começa? Maurício, Carlos Zanqueta, Rádio Grego, boa noite. O Guarani você gosta de trabalhar com jogadores jovens, isso já deu para perceber em todos os jogos. Não está faltando um pouco mais de experiência, né, no time do Guarani para que possa beliscar pontos fora de casa, que é um essencial no campeonato? Desculpa, eu esqueci. Carlos Zanqueta. A gente falou que eu gosto de trabalhar com jogadores jovens. Não, pela escalação do time, a gente é de um time bem jovem. Os jogadores que nós temos. Esse é o elenco do Guarani. Eu vou inventar jogador, eu vou trazer jogador mais velho da onde? Nós não temos, é esse o elenco que nós temos. E isso vem se repetir, essas perguntas vêm se repetindo, mas essa é a equipe que nós temos. Já. Não é questão de você gostar ou não, são os jogadores que nós temos, é a idade que nós temos, e eu estou muito contente com o que eles têm entregado dentro do campo. Hoje, mais uma vez, mesmo com um jogo totalmente sendo prejudicado, né? E já foi falado os motivos pelos quais eles foram prejudicados. Nós viemos para o segundo tempo e eu acho que a gente foi soberano, a gente conseguiu pressionar os caras e com o mesmo time, com o time jovem. Então, sim, assunto meio batido e, assim, eu espero que vocês consigam inventar jogador pra gente, porque esse aí é o elenco que o Guarani tem. Maurício, boa noite. Caio Almeida, Jornal Campinas. Perdão aqui. O presidente falou sobre a arbitragem. Queria ouvir de você. Você foi conversar com o Klaus após o intervalo do primeiro tempo. O que ele falou para você em relação ao primeiro pênalti no derby de hoje? Obrigado. Porque da onde eu tava, não dá para eu saber se foi dentro da área, se foi pênalti ou não, mas o quarto árbitro sabia. O quarto árbitro só não falou para ele que foi pênalti, como falou para ele também que era para expulsão. E eu fui perguntar a ele o motivo da expulsão. Ele me explicou que ele foi no VAR e como não teve contato, foi um lance que ele imagina ter sido um puxão, ou seja, está correndo para frente, você toma um puxão e cai para frente, é meio complicado. Você toma uma trombada nas costas e você cai para frente, ok, mas você toma um puxão no braço e você cai para frente, acho que a física não consegue explicar isso, mas enfim. Eu falei para ele que ele me puniu 2 vezes, né? Porque se é lance de pênalti, seria amarelo. Ele explicou que não, enfim. Mas de onde eu estava, eu não vi. Agora, vendo o lance de novo, eu acho que não tem nem como tocar no assunto. Eu acho que o presidente já se manifestou. O que me deixa chateado é que lá contra o Palmeiras, o VAR nem chamou para ir com um pênalti absurdamente claro. E hoje o VAR chamou, mas enfim. Ele achou que foi pênalti. A gente não tem o que fazer. O Maurício, tudo bem? Antônio Lupe da CBN, e tudo bom. E logo depois da expulsão, você realiza uma troca, né? A saída do Anderson para a entrada do Titi para recompor o seu sistema defensivo. Lógico, você quis recompor o sistema defensivo, mas o Anderson era o cara certo, na tua opinião, para sair? A partir daí você começa a pensar na sequência, né? O Anderson era o cara certo, porque todo mundo sabe que o Anderson ele tá vindo de lesão. Ele treinou com a gente, ele é um jogador que estava treinado, estava preparado, mas eu precisava, naquele momento, entender que a competição segue. Eu precisava deixar em campo aqueles, né, que dentro do possível teriam mais saúde para defender e contra-atacar, porque eu, né, queria que o jogo acabasse naquele momento 1-0 para poder acertar no segundo tempo, né? E no segundo tempo a gente consegue acertar, mas a explicação para sua pergunta é essa. Na verdade, a gente optou em tirar um jogador já pensando na sequência da competição, deixar o Anderson fazendo esse sacrifício de um a menos.
né? E no segundo a gente acerta, coloca 3 volantes, cria uma maneira de defender e a gente consegue, né, criar situações até de empatar o jogo. Cadê o telefone? Cadê o coletivo do técnico Maurício Souza? Maurício, em relação ao time que iniciou a partida, você modificou apenas no meio de campo, né? A entrada do Anderson Leite e a saída do João Victor. E a gente até esperava que o João poderia voltar a fazer a função habitual dele pelos lados do campo no ataque, mas você optou pela continuidade do Luiz Miguel. Queria que falasse sobre essa escolha para o Derby 209. Muitas das coisas que a gente faz jogo a jogo é baseado naquilo que a gente entende que tem mais condições de aguentar o jogo, de sequência. Né? O Anderson é um cara pesado, um cara mais experiente, né? Que todo mundo cobra isso, é um cara mais pesado, um cara mais experiente. E o João vem de uma sequência muito grande, enfim, a gente não contava. É claro que eu contava com ele no jogo, de entrar, mas não contava que a gente ia ter um jogador expulso. Aí você tem que entender que é o jogador que já tem um desgaste natural, você colocar ele com um jogador a menos. Eu ali, a minha cabeça, estava pensando no jogo e estava pensando na sequência da competição. Maurício, Beto Toledo da Rádio Coleta Guarani. Pô, inicialmente seria um 4-3-3 contra um 3-4-3, né? Agora, ele ganhou absolutamente o meio-campo. Queria saber, ainda insistindo nesse assunto, que a gente não pode deixar passar, o quanto essa expulsão prejudicou tudo que você pensou, não só para aquele momento de armação de jogo, mas principalmente para as próximas alterações, para o discorrer da partida, ou seja, as alterações que seriam feitas, as mudanças táticas seriam feitas por um segundo tempo, por exemplo, Maurício. Para mim foi determinante, total, porque eu tenho que ver de novo o jogo, né? Mas o que eu tenho na memória da partida até então era o Guarani mais em cima, o Guarani criando mais situações, o Guarani chegando um pouco mais do que o adversário. Né? E aí quando você tem uma expulsão, jogando na casa do adversário, né? E os caras, além de você ter uma expulsão, ele tem um pênalti, ele converte o pênalti ali, você tem um jogador a menos e tem um placar adverso, né? Ou seja, quando você tem um jogador a menos, normalmente você se fecha, dá a bola para o adversário e tenta num contra-ataque, ou então segurar o resultado, mas eu não podia segurar o resultado, eu tinha que vir para cima, tanto é que no segundo tempo eu venho para um 4-3-2, com a minha linha rodando, com meus volantes batendo lá em cima, é claro que eu tinha que ter uma proteção um pouquinho maior no corredor central, falei para ele que o jogo possivelmente viraria um jogo de muito cruzamento nessa área, mas a expulsão ali, a situação do pênalti, ela muda, para mim, ela é a total responsável pelo que foi a partida daí. Maurício, apesar da derrota, Tá aí, Grigo, o técnico Maurício Souza, dando os pitacos dele na entrevista, meio bravo com as respostas. Seguimos com você aí. Tá aí, Zanqueta. Tá aí, brigadão, viu? Tá direitinho. O Celso mandou aqui. Eu não sei se eu vou conseguir colocar, Celção, a entrevista coletiva do técnico Alberto Valentim. Mas Wagner Ferreira e Beto Bassan. E aí? Fraquinho. Realmente o Guarani estava, nós falamos o tempo inteiro, até a expulsão, né, um jogo equilibrado, tecnicamente ruim, mas um jogo equilibrado. A partir da expulsão, sim, a gente percebe nitidamente que o time do Guarani é experiente. Prevaleceu a experiência dos jogadores da Ponte Preta de levar o primeiro tempo até o final com grande experiência. No segundo tempo, ele acertou com uma mudança, né? Com o equilíbrio da expulsão, e o time da Ponte mais primeira parte não existe. Né? É o que você falou, Wagner. Né? Se fosse uma coisa ridícula, absurda, não, normal, claro, não para avisar mais ou soco para expulsão, né? Então o presidente do Guarani está equivocado. Ele vai perder viagem. Eu nunca vi, em todos esses anos meus de vida e de experiências, ter um jogo anulado por reclamação de presidente. Vai voltar? Nunca vi isso, tá? Quanto ao Klaus, que a gente estava comentando antes da entrevista, experiente, levou o jogo em banho-maria, né? Os jogadores também ajudaram, não teve falta violenta, não teve discussão, não teve nada. Tem que ficar
em off, o juiz não pode aparecer em nenhum lance. Segundo pênalti, maravilha. Mas o primeiro criou dúvidas, né? E aí atrapalha, sim, o comentário em cima do juiz. Essa é a minha visão em cima do Klaus, né? Para mim, o juiz bom é aquele que não aparece em nada. E tem um adendo aí também, que a regra tinha mudado. Quando o jogador está indo em direção ao gol, você não vai punir o time duas vezes, com o pênalti e a expulsão. Isso foi declarado em várias entrevistas na federação e na CBF, mas o que a gente viu aqui não. Boa noite, Alberto, Igor Valda. Tem um momento emblemático quando você desce do ônibus e grita junto com a torcida. Eu queria. Opa! Boa noite, boa tarde a todos. Cara, a torcida Ponte Pretana é uma torcida que traz jogos dentro de casa ou nos jogos fora, mas já é uma nação, esse foco para poder dar essa resposta tanto para nós, mas também para a torcida. Então, a torcida veio hoje, apoiou bastante, com certeza a torcida é o 12º jogador dentro de campo. Você é um pouco bairrista aqui, eu vou perguntar aos dois mineiros que estão à mesa, o de Oliveira e o de Coronel Fabriciano, começando pelo comandante. Valente, hoje a gente rodou vários pontos de Campinas, como Taquaral, shoppings, pontos de ônibus, locais que não tem nada a ver com futebol, para perguntar às pessoas em geral. E você que disputou pela primeira vez o derby, eu queria saber como o derby mexeu particularmente com você. Não só hoje também, mas os dias que antecederam, como sua rotina foi bem, como foi para você ao pisar no gramado. E para o Teles, a sensação, né? A gente conversou sexta-feira, de você ter sido um dos escolhidos para dar essa entrevista logo depois de uma vitória tão importante como a de hoje. Obrigado. Bom, eu até falei era diferente, a gente não podia fugir disso, né? Então a preparação é diferente. A minha conversa com os jogadores de vídeo e para a eleição hoje foram as nossas conversas foram em relação a isso também, de que tinha que sentir algo diferente, né? E o jogador, porque é um campeonato à parte, sim, e não foi da boca para fora, porque a entrega foi muito grande. Concentramos 2 dias antes, mais um sacrifício que todos aqui fizeram para deixar as famílias em casa. Então, para coroar todo esforço, todo trabalho que nós que merecíamos e a torcida merecia muito também. Meu filho. Benício. E meu filho mais velho hoje está fazendo 27 anos. Então, um presentaço que eu ganhei aí. Ele ganhou e eu ganhei 2, porque os dois, meu filho mora em Curitiba, o mais velho, e veio aqui para outro quente. O João mandou ele vir com uma meia. Que a gente tem muita coisa para sortear ainda, né? E na realidade está escuro aqui. Está aceso as outras aí, Celso? Celso, tá aceso as outras cabines aqui? Não?
É, porque tá escuro aqui agora, hein? Mas vamos lá. Vamos continuar o sorteio, então. A gente vai compartilhar a telinha de novo e vai continuar os sorteios aí nosso show de prêmios aqui, né? São muitos prêmios. A gente já sorteou o Pix, né? Cinco amigos aí aceitaram o placar do jogo e nesses 5 foi sorteado o Pedro Dias. Já foi sorteado o boné da Rádio Gringos, 2 bonés pro Anísio e pro Albino Jesus, 2 bonés do Clube Concórdia, um pro Fred Pimenta e outro pro Geraldo Pozo. Esses já são aí os já sabem. Aê. Tá. É o João Brigatti que entrou o som dele agora aqui. Mas vamos lá. Vamos continuar aqui então o nosso sorteio, né? Agora 2 bonés do Pulo Futebol. Mandar um abraço pro Gustavo Scavolin, pro Jefão, grande Jefão. Valeu demais, hein? Tirar aqui a coletiva, né, que estava marcado aqui, colocar de novo essa telinha. E vamos lá então pro primeiro sorteado do boné do Pulo. É tanta tela aqui, rapaz do céu. Vamos lá. Boné do Pulo Futebol. Quem vai levar, lembrando que quem já ganhou, não ganha dois não, hein? Tá aí. Paulo Vacari tá levando o primeiro boné do Pulo Futebol. Tem mais um boné do Pulo Futebol. Oferecimento aí da galera do Clube Concórdia, a galera do Pulo Futebol lá do Gustavo, do Jefão. Vamos lá. Quem é? Ué, não saiu? Não saiu. Vamos lá, então. Álvaro Lassa. Álvaro Lassa, tá aí, ó. Levou um boné do Pulo Futebol. O Álvaro Lassa, ele já ganhou um boné da Rádio Grigo uma vez, hein? Olha aí, curte um boné, o Álvaro. Agora tá levando um boné do Pulo Futebol. Um perfume da Fator 5. Quem que vai levar esse perfume delicioso da Fator 5? Já foi, né, Fred? Tá querendo levar tudo, Fred. Vamos lá, o segundo nome, Cristiane Teixeira. Cristiane Teixeira, que legal, hein? Tá ganhando o perfume da Fator 5, a Cris Teixeira. Vamos ver agora a bola oficial, pênalti. Quem que vai levar essa bola oficial da pênalti? Vamos lá. Sorteado foi... Olha aí, ó. Valquíria Bassan. A Valquíria tá levando a bola, hein? Tá aqui, ó. Tá levando a bola oficial da pênalti. Vocês estão aqui acompanhando o sorteio, né? Vamos lá. Agora são 6 pacotes de 5 quilos do arroz biguá. Valeu, Marcos Tinarelli. Valeu, seu Joaquim, né? São 6 pacotes de 5 quilos do arroz biguá. O primeiro pacote vai para... Tá aí! A Madá! Olha que legal! A Madalena Santos, a Madá lá do EFATA. Que bacana! Tá levando um pacote de 5 quilos do arroz biguá. O outro pacote, vamos lá, são 6, hein? Vamos lá, quem que vai levar o outro pacote? Já ganhou, Pedrão, Vamos lá! Jô Fred Pimenta de novo. Tá feio, tá? Os caras aqui... Marcelo Bonazzi levou aí um pacote de 5 quilos do arroz biguá. Mais um pacote de biguá vai para Ronaldo Godoy. Tá aí, Ronaldo Godoy levando um pacote de 5 quilos do arroz biguá. Já foram 3, falta mais 3 ainda. É prêmio demais, hein? Mais um pacote... Marcília Fittipaldi. Tá aí, Marcília Fittipaldi levando um pacote de 5 quilos do arroz biguá. Mais 1, 2, 3, 4, falta 2 ainda, hein? Vamos lá. Quem vai levar? Leandro Lago tá levando aí mais um pacote. O último pacote de 5 quilos do arroz biguá vai para... João Rubio, não, João Rubio era Vale?
Vale? Vale. Então vale. Tá aí. João Rubio tá levando um pacote do arroz biguá também. Agora a gente vai sortear um rádio relógio. Um rádio relógio é oferecimento da A Eletrolar, rádio relógio com a faixa estendida, esse né? rádio relógio, viu? É. Se eu ganhar, eu vou dar o relógio para minha mãe e vou ficar com o rádio. Então, vamos lá. Quem vai levar o rádio relógio vai ser... Não, já foi, Paulo Vacari já foi. Vamos lá. Rony Ferreira. Rony Ferreira tá levando aí, que bacana. É o Rony Ferreira. Tá levando o rádio relógio. Oferecimento, a faixa estendida, tudo chique demais, hein? Um oferecimento da Eletrolar. Agora, perdi o papelzinho aqui, Vagnão. Da Ótica